Quanto mais tempo passa, mais complicado vai ficar pra ele. A munição tá acabando, tá sem rotação, aparentemente. Então... ele não tem nada pra se movimentar, né? Não tem mais cura. O Hype achou 2 eliminações importantes ali. Muito loot pra brincar. Temos mais uma vez o Nyx. E ele vai ter que pensar como sair daqui. Busca os disparos pra cima do item. Se fecha novamente. E vai ficar tranquilo mais uma vez. Tranquilo assim, né? Tranquilo é apelido. Ó, o Mongrel acabou ficando exposto pro Nyx. Nessa distância ele já consegue utilizar sua SMG. Causa um bom dano pra cima do Mongrel, que vai sendo pressionado. Quem derruba é o Ronaldo, que vai acabar ali fazendo mais uma boa eliminação. Funk, pelo que o feed, o Nyx finalizou. E o Nyx finalizou, então ele já sabe o loot que tem. Não sei se dá pra se arriscar de ir lá buscar, ó. O Lenem aqui mostrando pro Tyler e acha a bala pra cima do Nyx. Caraca, matou. Ai. Essa doeu aqui, aí. Doeu aí? Essa doeu? Doeu, né? Também. Algo que a gente comenta muito em partidas profissionais é que dói esse tiro. Não, é ruim. Mas voltando, é que o espaço pra erro é muito pouco. Se você vai ser muito punido. E aí isso acontece bastante. A arena já é algo mais aberto pro povo, então tipo, você tem muito espaço pra erro. Porém, em partidas desse nível, não existe. É complicado. E a gente falava, né, do posicionamento que acabou ficando o Nyx. Muita gente ao redor dele, ele era complicado pra solo, pouquíssima cura, ele não tinha cura na verdade, então acaba sendo punido por vários momentos e a hora que toma esse tiro, e que flick, né, vamos falar a verdade, que flicão que tomou o Nyx ali, é uma puxada linda de Alp, ele já tava com menos de 100 de vida, acabou sendo eliminado, mas não tem problema. Vamos lá aí agora. Vamos chegar no late game, 61 pessoas, tá bom? Tá bom, não tá? A bagunça aqui vai... E aí é efeito dominó, amigo, cai um, começa a cair geral. Olha só no minimapa, a área roxa não pode pisar porque machuca. A área em branco é a área que está protegida nesse momento. O objetivo são 61 pessoas ficarem seguras sem que ninguém caia. Difícil, hein? Ó, já foi 3. E aquela próxima área branca ali, o que é, Nicão? A próxima área branca é aonde a gente quer estar, meu caro amigo ZNZ. E a próxima área segura, né? Então, a área roxa vai ficando cada vez menor ali, o espaço de segurança vai afunilando e todos os players já começam, inclusive, a movimentação para a área segura. Todo mundo querendo a movimentação cedo, Nicão, querendo punir na rotação. O Tinken e o Stomp conseguiram eliminações. O Scram, né, foi o jogador que acabou caindo por aqui. Eu não vi mais nada de King e Shao, então torcemos para que eles ainda estejam vivos. Eu também não vi no feed não eles aparecerem. Não, eu também não. E agora começa o que a gente chama de punição. Ou como fala o Draco, como que ele fala? É tarifa, eu acho. Tarifa. É o pedágio. É o pedágio. São players que estão já na safe, outros players têm que rotar, tem que rotacionar pra lá. Você aproveita, né? E a gente começa a punir daí. Ó. O Vato tá caído ali, o MacWood aproveita, faz os disparos e ele junto com o Calculator conseguem esta eliminação. O Shao caiu, hein? Caiu ali pelo que o feed a gente vê, o Wolfless, como vocês quiserem falar também. E aí o King agora vai ter que lidar sozinho porque foi eliminado. Vamos ver. Agressividade, King se fecha, edição, ele é muito rápido, que bala! Consegue colocar a escada! Impressionante o que faz o King! Demais, rapaz. Vem! Que é isso, cara? Que é isso, cara? Bien na minha, mano. Pode vir, mano. Bien, manito, bien. Ele sabe, amigão. E aí? E a moral agora? Dando aula. E a confiança nessa hora, ó, subiu, hein? Já subiu. Eu queria estar agora vendo, sentado do lado de quem foi eliminado, que os caras devem ter aberto o braço e falar o que aconteceu? A gente rushou um de cada lado. Eu queria nós dois tomamos. Até agora foram... Mais um duelo aqui, a gente vê Ronaldo tá mandando muito bem, hein? Tá mandando muito bem, consegue derrubar mais um jogador. Ele que já está com 3 pontos. São 44 jogadores para fazer a movimento. Olha o minimapa, meus amigos. Eu os convido a olhar o minimapa. Lá vem Ronaldo. Ele vai fazer o disparo, consegue derrubar mais um jogador. Finaliza aqui o Ming. E aí? Ronaldo não vai conseguir salvar o seu companheiro. Utiliza muito bem a granada de impulso. Vai caindo e já vai se fechando o Ronaldo. Funk ali pelo que o feed, Miss, Puss. Os jogadores vão fazendo a eliminação nessa movimentação, nesse pedágio, como muito bem falou aqui o nosso querido Netherboy. Momento complicado de rotação. Ele bate a Shadow Bomb aqui, abre a porta para poder seguir se movimentando, né? Já que a Shadow Bomb não consegue editar, o King sai com 4 eliminações e ele tá muito próximo da zona de pontuação por colocação, meus amigos.
Aí já se preocupou em conseguir a próxima safe, né? Veio para posicionamento, já que ali... Olha, encontrou alguém, hein? Vamos ver. Vai Só que ele acabou ficando fechado ali pela pessoa, hein? Ai. Vai utilizar aqui. Precisa subir muito rápido. Essa movimentação vai ser bem complicada pra ele. Ai. Ele ainda achou a eliminação. Não é possível. Que isso, amigo? Eu achei que tinha ido. O suspense. É muito bom esse Foi, suspense. né? Silêncio da arena E, ó, aqui. ó quem tá no high ground. Amigo. Eu mandei ficar de olho. Ó, Que quem tá lá estranho, em né? cima, né? Que estranho. Bem difícil estar no high ground. E ele acha o Thomas aqui também. Thomas HD. Benji consegue essa eliminação. Vai buscar fazer os disparos ali. Na movimentação. Olha o headshot, olha a puxada. Nada a ver, nem existe essa puxada e ele achou. Mais 6 duplas para que o King entre em zona de colocação. Para somar mais 3 pontinhos, além desses 5 que ele já fez por eliminação. Benji Fish e Mr. Savage chovendo no kill feed por ali. O King vai se movimentando. Ele acha o Scarlet. Tem uma leitura de jogo, tem uma noção muito grande, apesar da pouquíssima idade, 13 anos para essa fera que é o King. E ele tirou um do nome, né? Ó, o Seth conseguiu derrubar o Mr. Savage, hein? Seth consegue derrubar o Mr. Savage, talvez foi buscar o high ground, foi contestar o high ground. Nesse momento o King vai marcando a rotação, ele não pode se fechar por aqui, tem que tomar cuidado, mais uma, porém marcam a posição dele, o Hunter, jogador da Solari. Mas cara, Eu acho que ele conseguiu o 15º... eu acho que já tá em 10, Acho né? que ele foi o 15º ali que foi eliminado. Que Então, queda tá pontuando. absurda. e muitos kills, né? Conseguiu pontos de eliminação demais o menino King. Impressionante, olha aí, o Scarlet fazendo essa movimentação. A gente já vai acompanhando aí o final do jogo, ó, quase virando solo. São 6 duplas, 7 jogadores. Duelo quase que individual, tem uma dupla só na vantagem. Mitro consegue uma eliminação, o Scarlet levou o hype. Meu bem difícil. Eita. Parozinhas. Eles são da Holanda. Aí tu tá carregando a live. Scarlet matou o Mitro. Ele matou quase 4? Quê? Ele matou 4 pessoas? Não. O Mitro que ele matou. O Bitter é bom? Ah, eu acho que todo mundo que tá aí é bom, né? É, se tá aqui é bom. É pra ser, no caso. Porque se não for, só carregado pelo amigo. Pelo amiguinho de 14 anos. Nicolas. Calma aí. E o que tu acha do... Ah, o PFzinho entrou pra Cloud9, né? É, ele vai entrar. Porque ele não pode revelar ainda. Pois é. Mas será que foi o Nix que puxou o saco do Jacobs e do Blackout pra sair? Não sei, eu acho que sim. Mas quem foi que saiu primeiro? Foi o Nix, né? Aí depois foi o Blackout. Aí depois foi o Blackout. Mas também a Cloud9 tem um negócio muito melhor do que da... Vai derrubar o Mitchell, recupera a vida. Ele tava com 2, ele ficou com 2 de vida, curou pra 50, mas é eliminado. Muito sério. E olha, eu chuto que com o passar das partidas ele vai só melhorando, Vai hein? melhorando. E olha, Vai se acostumando, já sentiu o gostinho. que a gente falou tanto sobre o servidor aqui torcendo pra sul-americano, que o chat já tá explodindo com o King já é brasileiro já. E King já é a brasileiro. galera aqui também, a galera aqui na arena, né? Também vibrando com todas as eliminações aqui feitas pelo King. E aí a gente tem o replay, né? Os momentos que tivemos nesta primeira queda aí da Copa do Mundo de Fortnite no formato de duplas. Neste momento a gente acompanhou ali a rotação, né, do Nix, o Benji aparecendo, colocando muito dano pra cima do Eclipse. Esse momento o Nix e o PF estavam jogando com segurança, né? Eles estavam jogando da maneira segura, como manda, né, o figurino, como você deve jogar sem se expor muito. E aí eles acabaram encontrando, inclusive, o Zayt, que eles foram caçar, né, no momento ali um pouco mais pra frente. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir de novo, porque tá com delay. Então, deixa eu fechar aqui.
Eu vou abrir de novo, porque tá... Quem tá pegando a tela? Oxi. Vai, fechar aqui. Eu vou abrir de novo, porque tá... Quem tá pegando a tela? Oxi. Vai, fechar aqui. Eu vou abrir de novo, porque tá... Quem tá pegando a tela? Oxi. Vai. Vai, fechar aqui. Eu vou abrir de novo, porque tá... Por que fazer alguma merda? Porque, tipo, você tem noção, mano. Antes de ontem eu tava jogando contigo. Mano, meu FPS era mó altão. Ficava mó bom. Aí agora, do nada. Oxi. Eu acho que é porque tu baixou algum aplicativo. Então porque eu fiz um negócio. Bregaudes. 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 Eu acho que foi por isso. Por causa do Bregaudes. Foi isso, na moral, não. Ô, Néder. Exatamente, eu acho que as duas brasileiras tiveram o mesmo erro. Jogaram separados. Exato. Inclusive, eles foram punir o Zayt pelo erro que ele estava cometendo e depois cometeram o mesmo erro. Então é meio que acertar isso agora. Olha, cara, a gente não tem como jogar separado, é duo, só vamos. Eles têm skill pra isso, têm nível pra isso. E só não vamos. é o momento de tentar fazer esse tipo de jogada de flanquear, né? Porque o flanco você acaba se separando em duo. Não tem como, por exemplo, no trio você separar dois, um ficar pra chamar atenção, por exemplo. Ali não. Ali separou um pra fazer o flanco. Se for punido um da duo, já não tem como cobrar. O backup já fica muito difícil. E foi o que aconteceu nas duas duos, como o Nether falou. PFzinho, claro que ele não era nem intenção dele, eu acho, separar do Nyx, só que ele acabou adiantando ali, voando um pouquinho antes do Nyx acabar de tomar o seu shield e foi punido instantaneamente, não deu tempo. Olha lá, temos então os stands iniciais, né, desta primeira queda. Cef e o Zayt com 5 pontos por eliminação e a Victory Royale, levando então eles a 15 pontos. Scarlet e Bell, a dupla japonesa ali, chegando a 14 pontos, ou seja, foram 7 eliminações e os pontos de colocação por ficar em segundo, né, garantindo 7 pontinhos ali somados, 14 na sequência Mongrel e o Mitro. Top 5 fica completo com a presença do Mr. Savage e do Benji Fish, uma dupla muito perigosíssima, como a gente já mencionou. E o King top 10, tá? E o King top Top 10. 10, é Ô, Nery, verdade. uma coisa que a gente viu foi Nyx e PF caindo em um lugar diferente. Leitura de jogo, isso 100%. Exatamente. Né? Falar, putz, essa rota acho que não vamos conseguir chegar até lá, talvez a gente vai esticar, perder tempo demais voando, a gente não viu o trajeto do ônibus pra saber, né? Mas não tá errado mudar, né? Não é porque você sempre cai em margens que você sempre vai cair, independente do que acontecer. Sim, exatamente. Até porque tiveram screens, tiveram treinos com o pessoal de lá, todos eles. Então pode ser que mais umas duas estão caindo margens. Vamos optar por outra coisa. Não vamos querer fazer essa troca com outras duas no E é o que a começo gente logo do fala jogo. sempre, né, no competitivo. Uma call, ela é uma call até existir outra. Então, por muitas vezes você treina uma call, mas você chega no momento, vê que tem uma outra duo conseguindo um pouso antes que você, ou vê que tem 3 a 4 duos e você não quer arriscar, você muda na hora e tem que ser mudado. Isso tem que acontecer. Você tem que fazer a leitura do jogo a partir do momento que ele inicia. Então, por muitas vezes você tem um programado, mas tem que seguir o plano B, o plano C, o plano D, porque aquele plano A não dava certo, não dava mais jeito e era perigoso. E foi o que fez, imagino, o E às Nyx vezes PFzinho. no screen eles descobrem que aquele lugar, o campo, ninguém cai, por exemplo. Exato. Jogando junto lá. Exatamente, isso não foi um erro, não causou nada de negativo pra eles. Pelo contrário, saíram com bom loot, caíram sozinhos, tiveram direito de farmar tudo que eles queriam. Vamos lá, então estamos novamente a segunda queda do dia. Tá valendo, meus caros amigos e minhas caras amigas. Quem estiver acompanhando, não esquece, hashtag Mundial Fortnite. Você interage com a gente pelo Twitter e também no chat de todas as transmissões. E pode mandar que eu tô de olho aqui. Hoje eu vou estar de olho aqui no Twitch e também no Facebook. Então participa aí bastante que a gente tá de olho o tempo inteiro. Mais uma vez, Gustavo e o Wish voltam aqui à Cidade da Sorte, a Lucky Landings, meu caro amigo Netherboy. E eles vão ter exatamente o mesmo confronto da outra vez, ô Nether. Estão mais preparados, o loot dessa vez tá até melhor. Dá pra ambos ficarem full shield. E tem confiança, pra ir pra cima deles, jogar junto, fazer o que eles sabem. O que eles sabem. Não tem mistério. Não pode se amedrontar, não. Em frente à dupla adversária. O Ishi vem aqui buscar o escudo, né? Vem aqui buscar
E a gente nota, né, o padrão nas duas, né? A mesma dupla que caiu antes aqui, caiu junto novamente com o Ishi e com o Gustavo. Então a gente vai ter o mesmo confronto. Esperamos que dessa vez a dupla brasileira leva a melhor aí, sem cometer pequenos erros que pode acabar causando a eliminação mais uma vez muito cedo. Vamos ver. A rotação, se vai ser feita já ou se eles vão começar a farmar e lutear pelas casas ao lado. E aí o negócio é o seguinte, é muito difícil que as duas duplas saiam vivas dessa região. A não ser que o Miz e o The Other já rodem, né? Já que eles estão mais pra frente, eles já rotacionem, que parece que é o que eles estão fazendo, inclusive. E aí o Gustavo e o Ishi conseguem sair. Se em um determinado momento se encontrassem, aí é muito difícil que as duas duplas sairiam vivas. Isso é bom. Deixa o Gustavo e o Ishi jogar um pouquinho, sentir mais o jogo e dar aquela acalmada no ânimo. Acho que quanto mais tempo de queda você tem, Nether, mais você vai tirando a pressão, né, de jogar. Sim, exatamente. Essa do outro duo que caiu lá, inclusive, acho que tá top 3, se não me engano, depois da primeira partida. E mesmo assim, existe a questão de respeito. Cada partida é uma partida. Cada partida é uma partida. Não é porque eles mataram ele na passada que essa vai acontecer novamente. Todo mundo sabe o nível, todo mundo tá aí. Afinal, a gente pode sair classificou, né? Então, exatamente. Podemos sair daqui sem briga. Eu ia comentar do respeito que eles iniciaram. A primeira rotação não foi da do Gustavo e do Ishi. Foi a duo que antes tinha levado a melhor. Eles falaram, não, dessa vez não queremos nenhum confronto cedo. É errado. Eles sabem disso, apesar de eles terem levado a melhor no confronto. Eles sabem que você entrar em teamfight no momento que você não tem material, você não tem um bom loot de arma, é complicado, você pode levar pior. E saíram já muito cedinho, já foram ali para aquele tempo, tentar buscar um pouquinho mais. Agora sim começa a tentativa de confronto, tentaram ali punir o Gustavo, mas sem sucesso. Olha, eu acho que eu nunca vi alguém botar uma rampa para farmar uma pedra. Você vê o nível o safe que tá. máximo, a segurança extrema aqui. O Gustavo jogando com a regra debaixo do braço. Ele tá certíssimo. Sim. Com certeza, né? Com certeza. Ainda mais nesse nível de jogo. O Nix e PF mudaram aqui as skins, hein? Pelo menos o Nix, né? Vindo aqui de Peixoto. Aquele abraço pro Fá. Fá, um grande fã do Peixoto. Será que é uma tática do Nix de se disfarçar de bem de Fish ali? Opa. Ou será que a tática do bem é difícil? De se disfarçar de Nix. E agora? Vamos ver, o Nix vai fazendo alguns disparos para cima de uma bolinha de hamster que estava rotacionando, que estava se movimentando por ali. A gente acompanha a descida dele, o PF já está um pouco ali mais abaixo. Pode utilizar aquele drone, né, para sobrevoar ali. Você pode utilizar tanto para se movimentar e ir para longe, quanto para subir e ficar lá em cima, dominar ali o drone, mas é muito arriscado você subir sem saber se alguém já está por lá. Ô, Nether, então provavelmente se for utilizado deve ser para rotação aqui, a não ser que o PF já conferiu e já conferiu. Eles vão farmar o ferro que tem aí dentro e vão ficar tranquilos, esperar a safe. E é muito bom, né, você farmar e não em tem high ground maior do que o Não tem. E detalhe, é um high ground que além de ter um material bom de coleta, você tem a rotação seguinte com os próprios tubos ali. Então tá muito tranquilo aí, o Nix já protege, já faz ali seu forte aéreo. Exato, já mostra que tem gente ali, ninguém vai querer subir pra contestar. Agora ele só repõe o ferro e espera. E fica tranquilo, né? É o que a gente falou, né? Você conseguir nesse momento do jogo se posicionar, conseguir um belo high ground, é muito bom. Porque ninguém vai querer contestar nesse momento, se fechar, continuar fechando para aquele high ground. Você tem muito tempo ali vivo e a rotação já está garantida e o material também. Exatamente. Bom, vamos lá, e a gente tem a visão de Torres Nel, a gente tem o Nix também repondo, né, o ferro, como muito bem falou aqui o nosso querido Netherboy. Até que sabe algumas coisas esse tal de Netherboy, parece sim, parece que sim. É um tempinho que a gente joga isso. É um tempinho que a gente joga esse jogo. Tá aí o Nether, trazendo os inserts. Ui, rasgado ele falou. Easy boy, so easy bro. E a gente já tá sentindo o Nix um pouquinho diferente do primeiro jogo. No primeiro jogo ele tentou acertar alguns disparos no início, deu uma tremidinha, sentiu ali um pouquinho a mira. Agora já tá Nix de novo, Nix style a mirinha. O crosshair ele já tá entrando. No que o feed o Mitro ali conseguindo eliminar o Clicks. O Puss finalizou alguém ali, mas deu aquele... Finalizou. E caiu o Eclipse nas mãos do Ming. Então, pelo que o feed quer, no canto esquerdo superior, a gente vai acompanhando as movimentações do jogo. Mas aqui o nosso foco, claro, é olhar a tela dos jogadores brasileiros e também do nosso querido King e Shawn, a dupla que representa com maestria o nosso servidor. Nix aqui fazendo... Ó, virou um estádio, né? Virou uma arena aqui. O famoso... Reformado. Vai subir ninguém. É, aqui não sobe ninguém.
E a hora que eles quiserem descer, desce muito fácil, né? Sim. Dá pra fazer aquela jogadinha de você vai pra baixo, aí sobe com tudo e aí pega a distância máxima pra percorrer o maior caminho possível. E ainda estão com muito ferro aqui pra utilizar nessa sequência do confronto, ZNZ. Bela estratégia utilizada aqui pelo Nix e pelo Olha, PF. gostei muito da estratégia utilizada pelo Nix e pelo PF. Se derem sorte de continuar fechando essa safe ali pra cima deles, melhor ainda. Enquanto isso, o Esse cara é Aidan... do controle, viu? Só lembrando quem tá assistindo em casa, este cara joga no controle. Se um dia você falou, eu jogo no controle, nunca vou ser jogador Eu profissional, tenho alguma Segura. desvantagem. Não acho que ele tem desvantagem, não. olha o que o Aidan faz, cara. É impressionante. E não é só ele, existem muitos Não. outros jogadores. O Nick Merckx, por exemplo. Nick Merckx. Né? A nossa querida Renegada também é jogadora de controle, então... Pra quem achou que não dava, dá sim. O Chan tá cheio de escudo, mas a vida dele ali tá arriscada. Tem que tomar cuidado, a granada de fedor nesse momento é perigosíssima pra ele. A gente vê o Aidan fazendo essa movimentação, achou aqui uma bandagem e vai poder se curar, meu amigo Nether. Exato. Deixa uma bandagem. Filho, vem cá. Cura aqui. O tio Aidan Vamos cuida de garantir. você. Fica tranquilo que o Aidan tá aqui, tá Como suave. que tá a minigun no meta, ô Nether? Olha, ela foi bufada. Tem muita gente que tá usando, inclusive. Não sei se alguém no Mundial vai querer usar, mas em screens tem bastante gente que usa, que utiliza. Ó, opa, cuidado com quem você mexe. Pera lá. Cuidado com quem você atira. Tem que estar confiante, claro, mas beleza, Ó, né? E eles estão na posição de fazer esse tipo de disparo também, Nicão, porque ali de cima vai ser muito difícil alguém conseguir ter o pixel pra te punir. E você, por outro lado, tem o pixel de todo mundo que tá fazendo a rotação por baixo. Tem que tentar, ao menos, aí tirar um escudinho, já tá valendo. E tá fazendo certíssimo aí o PFzinho. E tá treinando a edição também. Aproveitou que tava ali fazendo nada, já deu aquela puxada na rampa. Ele que tá sem 12 ainda, pode ser meio perigoso o confronto de perto. Sim, é verdade. E, cara, eu acho que a maioria das eliminações que a gente vai ter em todas essas quedas aqui do competitivo, elas vão ser efetuadas em disputa de drop. Depois vai dar essa esfriada e volta na hora da rotação. Olha aí, ó, Nix causando dano ali pra cima da bola de hamster do nosso querido Stomp. Eles fecharam essa parede porque a montanha ali, que tá inclusive mais alta do que esse drone, ela está dominada neste momento, né? Exatamente. Olha lá, ó. Inclusive tomaram um tiro de lá. Tem que aumentar essa parede aí, que senão vai ser punido pelo Aqua, que tá de olho ali. E na o Aqua é do movimentação brabo, Nix. viu, ô Nether? Sim, o Aqua é muito bom player. Deu pra ver, né? O Nix abriu male-male ali um pixel, acabou perdendo um pouquinho do seu escudo. E muito rápido o Aqua no disparo. Enquanto isso, o KBB também ali no outro lado, na outra montanha. A montanha também um pouquinho mais alta do que esse drone, mas não causa perigo aí pros brasileiros. Tá um pouco mais distante aquela montanha, então eles... Mas é o que a gente falou, né? Todo erro vai ser punido, independente do tamanho. Porque todo mundo é muito bom. Exato. Temos sempre que lembrar. E o Ang usando o telhado pra aquela visãozinha privilegiada. E conseguiu a primeira eliminação, o primeiro ponto aqui, a Primeiro dupla ponto. Yuang e KBB. E eles estão de olho no Nix e no PF. Ai, não. Cuidado. Afe Maria, mas aí você tá de sacanagem. A gente fala muito do Muito de tempo ficar parado, né? Muito tempo Vai dar parado. tempo de ser revivido. Vai, mas... Tranquilo. Quer dizer, tomar cuidado. Ó, 1, 2, 3 e... Gente, que perigo. não E pode aí ficar agora parado já agora. motiva pra mais gente subir. Porque sabe que eles estão sendo pressionados. A situação vai ficar difícil, talvez o PF tenha que lidar. E outro duo já subiu. Ó, a chegada do Letwick ali, a pressão pra cima do Nix e do PF. Nesse momento, complicada a situação do PFzinho. Ele vai ter que descer por aqui, constrói essa pressão do Yuang e do KBB na lateral. O Flex consegue finalizar o Nix. PFzinho então vai ter que zarpar, é o que ele faz. Essa região então fica dominada pelo Flex e pelo Ledwick. Cara, o Nix vacilou demais ali, hein? Temos que falar que a Vacilou gente sempre demais. falava, né, de ficar parado no mesmo pixel já disparando. Agora, no Mundial, você parar E ele sabia no mesmo dessa- pixel, dessa sabendo dupla, né? da localização da outra duo, sabendo que estava exposto para vários do servidor e sem problema algum ficar ali parado por 30, 40 segundos, vai ser punido. E foi punido aí a duo brasileira. E infelizmente agora o PFzinho tá sofrendo pressão e tá solo. Isso é um erro. Muita gente pune em todos os cantos, até em screen. É um erro que não dá pra aceitar, infelizmente. Tá aí. Se você quer ser bem no Mundial, não tem Não, como. não. É Isso quando não tem você como tá ser jogando perder. na arena e tá com aquele sniper e vê aquele cara parado em cima da construção, é aquele Sim, tiro fácil de exatamente. acertar, gostoso na cabeça, não tem problema.
foi o que tomou ali o Nix. Infelizmente, agora o PFzinho vai ter que se virar nos 30. Vamos ver o que ele faz. Conseguiu fazer uma pequena rotação por aqui, tentar mudar o posicionamento. Ele saiu bem, mas segue pressionado. E a situação dele vai ficar bem complicada. Fecha todo e qualquer possível pixel ali o PFzinho. Ele rodou um suco gloop, então vai se curando ali o seu escudo, né? Vai progressivamente curando. Vamos ver até onde vai essa cura ali. Deve passar um pouquinho. Passou um pouquinho de 80. Olha, a galera tá gostando de trocar, de fazer eliminação e tá buscando eliminação, né? Antes a gente tinha visto nesta mesma safe 80 pessoas, agora já 69. Então, não é dessa vez que a gente vai bater aquele recorde, né, Drezão? Exatamente. É porque é aquele famoso eliminação da kill. Muita gente ainda tá errando no começo, muita gente sentindo pressão. Segundo jogo ainda acabou de começar, então... Anything like that? Yikes. That's a massive yikes. You have to pray that someone puts a launch pad down underneath it somehow. Yep. And go for it. Yeah, just risk it all. Most of these teams will mess that up. Now, we talked about our Game 1 winners, the team that took home the Victory Royale, which is, again, 10 placement points, the max you can get for placement in these games. It was Zayt and Saf, and they're currently set on up in this zone for the moment. Did they just get the zone as well? Are they the yellow team in the minimap? I mean, they're close enough for sure, I can see. I think, no, actually, no, they got to rotate a little bit, but look, they got 4 shockwave grenades. Yep. And they'll be all right. They'll be able to make it happen. Airwax and Detox, man. Here we go. They have to rotate the farthest. Look at how many stack players are on this side of the lobby right now, and they're all going to have to move very soon. Yeah. Arkram and Falconer have a tough rotation ahead. Slacks and Keys. Watch them fight a little bit earlier on against Landjock and pop Punisher. those heals till his teammate comes in. Yep. No, he missed one. Did miss. No, his teammate's full. Teammate's full. Okay. Don't worry. It doesn't matter. Geez. Teammate's full. You know, I was playing with Myth the other day, and he was using a lot of chug splashes without me, so, you know, I'm really sensitive on it. I'm still really sensitive. We'll let you and Myth handle that one. As again, it seems like some tension there, but we continue to move on in this fight. This is game 2 of 6, folks. The matches will be going on throughout the day. 62 players left in this one, 35 duos. And you see Arkram and Falconer. It looks like they did a duo shockwave to try to fly across the map together. Good teamwork. As the frantic rotation begins to move on in, more Storm Surge will soon begin to come into play as well. Jack, I have a question for you, man. Yes. Once these circles start closing in, they're so small. What do you think is the play? To rotate it right away once it's revealed if you're far out, or to wait and be the last team? For me, it completely comes down to what you have left, what you have in your inventory, where you are at the leaderboards as well. If I'm in a position where I know I need to make some ground up on the leaderboards, I want to rotate early and try to begin to spray back on the opponents to get some free eliminations. Yes. If you get the zone on you, you begin to just build on up and get that height so you can spray on down as well. In this one, though, again, all comes down to rotation. If you have nothing to rotate with and you're far away, I think you play late and hope someone else drops a launch pad near you and use that community pad to your advantage. Yeah, we're looking over here at Yuang, 3 eliminations, sitting here with some very good materials, and definitely a very delicious loadout. Anyone with a heavy sniper and a blue SMG in a combat. And remember, he started the game in Snobby Shores with that clutch when KBB did go down, so they're still in this one because he still has that beautiful blue combat where he clutched it with, man. Yes, he does, and all the materials you could ever ask for it. Nearly 100 builds in this one. You see they're marking right now. I think they have a double heavy sniper combo. They're either marking double heavy or they're saying, focus this, the zone's closing there. We're going to find out soon enough. It literally looks like he's marking exactly. He's trying to look and see. Yep, they do have a double heavy sniper. And Ninja called it, the man knows. They see one. And no! You guys saw the pyramid. It's exactly what Jack talked about earlier. You need 2 walls, 2 layers protecting you from one of those walls so that double sniper will not take you down. But they've got the tools, the key to open all doors, as I put it. And this zone, Ninja, it just moved over a mountain, man. It just moved onto the side of the mountain, so high ground will be in play. But at the same time, Ninja, half of the low ground still in play, so it's not as bad a position for the low ground. Ah não, botei a live dada no começo.
players. Here's a look at Mongrel and Mitro. Remember, Mongrel did go down early on in the last game. He's got to back up because he's burning through materials very quickly. They're far above this storm surge, so they're good for the moment, and there's This has been a quick rundown of the common competitive terms that are frequently used on broadcast. If there are any other terms you're unfamiliar with, let us know using the hashtag Fortnite World Cup and asking for an explanation. We hope this helps you level up, and we'll see you all on the battle bus. Quer não jogar CS? Mó legal. Só uma partida. We knew it was coming. We knew we had what it took. 10 weeks, $1 million a week. Let's go! I mean, in the end, I just want to win the World Cup. Welcome to the Fortnite World Cup and the grand final that culminates in New York City for $30 million. O pior é que ainda tem um monte de cara que joga. Mas é legal, mano. Mas tu tem PUBG aí também? Tu falou? Então, tu quer jogar PUBG? Eu acho que é pior. Acho mesmo. Tá enjoado de Fortnite, é? Uhum. Meu Deus, Fortnite é mó legal. É uma enjoa. 4 dias pra acabar a temporada, não tem nada pra fazer. Só essas missãozinhas aqui que eu faço em um dia. Quando eu quero, né? Ah, mano, travou. Bosta. Eu acho que é melhor o quê? A picareta. His teammate in Mitro screen with that minigun has 630. Tem uma capa de estandarte. Taking their loot. Yeah, for sure, as they are still above this Still storm great surge. rotation items too. They both each have a launch pad. Both have 2 shotgun grenades, and they're gonna ghost. He didn't get it though. They try to get both at the same time. Gonna be flying, and this is it. Another massive rotation gonna be taken to the center of Pleasant Park. They're 167 damage above the threshold, so they're looking pretty good right now. The question is, are they going to keep mid ground, go for low ground, high ground? The question is, are they going to keep mid ground, go for low ground, high ground? He might have to use his own. Yes, he does again, and that actually works out. He might have to use his own. Yes, he does again, and that actually works out. He hits his head on something, which takes him down. They're going to challenge high ground right now. Zayt and Sav looking to do what they're going to challenge high ground right now. Zayt and Sav looking to do what many would think was impossible, which is win back-to-back games in the stack lobby. Just saw Falconer in the feed as well. Arkram with an elimination too. 19 duos left as we're moving towards the placement points, Ninja, and these duos know exactly that. 3 points if you make it in the top 15, which could be the difference between first and dead last. What are they going to do? Are they going to prioritize rotation in and not taking damage, or are they going to try to play it a little risky and go for the elims? If you're going to be going for elims, you definitely open up to a lot of spray, shotgun shots, AR shots, someone suddenly taking the high ground on you. So it all depends on how their play style is going to unfold, man. Many more duos remaining in this game, unlike the last one. Zayt with another elimination right there on a KBB. You got Snappy and Red Rush on the high ground, and Sav over the play. The high ground goes to the high ground. Take, will he get it? He's gonna get it. He has it. Zayt's got high ground. Zayt has high ground as they go to try to push for 2 victory royales in a row. Saf is there as well, but Snappy just appeared right behind Saf and shotgunned him down right there. Zayt right now is going to have to concede to the high ground, giving it to Snappy. And he's just going to have to stay alive as long as possible, try to get some placement points. He is obviously a talented player, top player. He can definitely make something happen, and I'm interested to see what he's going to do. Cease has been by himself since the first moment of this game when Elevate went down at 98 players remaining, and he's somehow still alive. There goes Mega. You've got Darox and Item on the low ground. Vorwin getting chopped down as well. Zayt with about 100 HP. Uh-oh. Here comes Vinny and Zexro. They're trying to challenge for the high ground. Keys right now being held in the storm with 5 elims. He's going to be eliminated from the back. Zayt taken down as well. Snappy still with the high ground. Zex and Vinny and TSM crew looking good. And they're going to take it. They just took high ground. Snappy gave it to him. And they just got the high ground. Great use of the shockwave as... Mesmo. Ah não, quem morreu foi o do dele, eu acho. É, porque só aparece o X no amigo dele.
Eu nem tinha visto que essa picareta tava na loja. Aí o Léo, ei mano, me dá de presente a picareta do Peixoto. Aí eu fui Eu acho- falar, né? É mó massa, mano. Pois é, eu achava ela antes mó da hora, só que agora eu não acho mais. Por quê? Sei lá. Quando eu vi ela, achei ela feia. O barulho dela, mano. O quê? Many would think was impossible. Oh man. Many more duos remaining in this game, unlike the last one. Satan with another elimination right there on a KBB. You got Snappy and Red Rush on the high ground, and Sam Over the play, the high ground goes plays. to the high Get it. ground. Take, will he get it? He's gonna get it. He has it. Zane's got high ground. Zane has high ground as they go to try to push for 2 victory royales in a row. Saf is there as well, but Snappy just appeared right behind Saf and shotgunned him down right there. Zane right now is going to have to concede to the high ground, giving it to Snappy. And he's just going to have to stay alive as long as possible, try to get some placement points. He is obviously a talented player, top player. He can... Negócio. Eu tava mutado, velho. Tá de brincadeira. So, thank you so much, Courage. I appreciate that. NA showing up and taking care of business. Games 1 and 2, Vinny and Zexro with a fantastic end, both together, which is an incredible thing, right? Walk me through the just in-game for you guys. So the comp's kind of hectic because of all the noise, but we're just really good at playing together. Like we're the longest duo that has played together, so yeah, we're just not. Great, fantastic work, guys. Back to you, Ninja and Courage, JD. Thank you so much, Jordan. The duo of Vinny and Zexro, you know, they've always been known as being so aggressive. Yeah. From all the times we've seen them in these competitive tournaments. While they might be some younger players, they've definitely been around the block here in competitive Fortnite. Again, you just see them, just like a lot of other talent here, always at the top of the duo qualifiers every single week. Even though they already qualified, they continue to keep playing and practicing. Guess what? They just took game number 2. You gotta be pumped right now, man. Once you win one of these games, you can't let up, though. Again, and that's why I love that energy. Zach was immediately just, I felt like he was just talking about, what are we gonna do next? Hey, man, good job. We won that. Let's do it again. Yeah. Right? How are we gonna change? Maybe even do better somehow. Get more limbs in game 3. No, for sure. And they know that. They're not going to take their foot off the gas pedal. Folks, we have our standings after game number 2. Where are things playing on out? It is still Zate and Sap at the top. Dubs and Mega at 18 points in second. Zexro and Vinny with that performance go from 0 points up to 17, Ninja. And that is the beauty of how this plays on out. Anyone can have a pop-off game and come right back. Ah, mano, o Nix, que merda, véi. Ele não coisa, não coopera. Esse basta. Não, ele tá em sei lá que lugar. Ó, o Ronaldo tá em 10º, não. Ele deve estar em bem, sei lá. No último, não sei. Já faz, depois vou apagar os fogos, não vai ficar com vídeo.
Quê? Como os dois. Calma aí. Volta aí, vai no desafio da ruptura. Hã? Vai. Eu já completei. Já? Aqui, ó. Que bosta. Não tem. Então vai. Mano, Já acabei de... reembolsa a picareta do menino pra tu comprar o próximo passe. Não tem, eu já gastei 6 reembolsos. Se o próximo passe for bom, hein? What you guys are going to experience this weekend, this is the first Fortnite World Cup. You're going to be playing for millions of dollars, potentially. Has that even set with you guys yet? Even if it's not me, I'm thinking there's going to be millionaires after this tournament. Olha na minha live que foi que eu botei do teclado. I try not to be, I'm not like greedy. Olha na minha live que foi que eu botei do teclado. Pra tu. Ah, deixa eu botar aí. I'm going to dive more into that, but I think it's time to get a slice of pizza. Take you out for a good pizza. We'll get some pizza. Give everyone pizza. I'm going to show up with 2 giant boxes of pizza. Say I won't, Paula. Say I won't. I kept telling people, hey, I want to get a slice of pizza with you. All the players, they all ignored me. So thank you guys so much for coming out. I really appreciate it. Obviously, this has been an incredible journey for you all. You're now on the precipice of one of the biggest events in the history of all competitive gaming. I'm happy that it was a fair chance for everybody, for qualifiers. You could have no exposure, but you're good to get in the tournament. So I'm just really thankful to be here. I'm going to enjoy my time. Yeah, which is quite like make our fans happy. I'm really looking forward to play on stage in front of 10,000 people. Do you feel like the fans and how they've been supporting you all on this road to this, do you feel like that adds a little bit? Olha o que eu botei do teclado, ó. Quando eu mexo no teclado, mexe aqui. Happy to be here when there's all these Ó. whether they're rooting for me or other players. Fortnite's grown so much. I just can't feel like the crowd. I know it's going to get bigger and bigger every event, so. Eu botei isso só pro CS, porque eu não jogo no Fortnite com coisa. New York's got everything, and this weekend, most importantly, it's got the Fortnite World Cup. Now that these two have É um aplicativo. let's see how they handle the competition. Uhum. E o do controle é no site. Esse bagulho aí. Pois é. Golden boy, you gotta love him. You can't not. He's just the best, and it's really cool that he got to go out, hang out with Aiden, get some pizza, just coordinate. Now, guys, they're standing by. He's gonna be chatting with Nix and PFC. These guys qualifying back from the Brazilian region. They've got some things to say. Jordan, let's go over you. Thank you, my friend. I've got Nix. Olha o Nix, o perfzinho. O Nix e o perfzinho. In the last few weeks, especially where these Aqui. solos and the duos are concerned, being the first Brazilian player to qualify No. for the World Cup. Can you talk Aparecendo aqui no negócio. Caraca, o Nix é maior que o perfzinho. Mentira. Você estava Uhum. dominando nas últimas semanas, justamente para os qualifiers da World Cup. Você pode falar um pouco sobre a dinâmica de vocês? Eu e o PFzinho costuma jogar bem agressivo e tentar pegar o máximo de eliminações possível. PFZ and I, we try to play as aggressively as possible and get as many eliminations as we can. As you should in the name of Battle Royale right now. PFSin, you seem to balance out the fiery kind of loose cannon nature of Nix, who's obviously a dominant player. Calma aí. Kind of helping him set up for a solid. Quita aí da partida. What's it been like to work with such Quita da partida. fiery? Não acabou, não? Acabou. Então, quita aí. Você consegue contrabalançar Pra gente jogar. o estilo bem incendiante CS. do Nix. Então, como é que é isso? Vai. Como é que é isso pra você fazer Então bora jogar a arena. mais balanceado da dupla? Basicamente eu Vai. role de suporte, Vai ser então bem ele fica nas backlines e ele vai na frente. Quando a gente tem um high ground, por exemplo, ele tem a função de ficar embaixo matando todo mundo e eu controlando o high ground. Basicamente é um lado mais estratégico, enquanto ele é o lado mais agressivo. Basically, I have more of a support role. Whenever we're in high ground, I'm just
more in the background, supporting him, like he has a more aggressive role. Setting him up. Yeah. To fire the loose cannon at the end. It reminds me of the very W key in a West that I play on all the time, and that has really, just got me cranking my 90s on a regular basis. You know about that courage, right? Am I right? Back to you, man. Whoa. Jordan's back to me. Come on. Courage, he's just found the chicken parmesan. Someone whispered Olha o troféu. to see it. Also, big shout O out to troféu é o ônibus todo de ouro. Very quickly, he walked up and was like, "Hi, I'm Nix," and I'm thinking this guy knows how to talk, so I talked a bunch of stuff, told a bunch I loved him. Turns out he didn't understand anything, so I had to get a translator to tell him that I love him. But that's how things go. Now, of course, guys, I know what you want. You want more games. We have more on deck. So I think for now we're gonna send it back up to Golden Boy and Monster. They're gonna get us into these games. So CJ Mike Brown, play us in. O time tá em proporção. Sabe dizer? All right, huge shout out to DJ Mike Brown, spinning the ones and twos here at the Arthur Ashe Stadium. Golden Boy alongside Monster plays Bonico Flex back, and then again looking to bring you fun as we have games 3 and 4 on deck. So far, this has been one of the most exciting events I've ever been to. That game 1 was ridiculous. Game 2 did not disappoint as well, Monster. No, it didn't. I thought for a second there we're going to see back-to-back performances from Zay and Seth. And I mean, we honestly did. Everyone that was in the top 10 contestant, even Miz and Deidre, they were performing. We saw them Eu vou entrar no pub de vez. Por favor, bora jogar. It's going to cut the difference in making it all the way through the top 10 and being a winner. What I've loved seeing is that standings page, top 10 international. You got Porque a gente vai aqui. players popping off, European players popping off, players from New Zealand. Everyone's putting in every little bit they can. Vai, já tô abrindo. Time for game number 3. The players are all loaded up in the battle bus, and we are about to take off. Let's see who's going to get that much closer to raising the trophy and being your Fortnite World Champions of Duos. Here we go. Keep it going, Golden Boy, because we are jumping into game 3. As these cameras populate, your favorite competitors are here. They've made it this far. It's the duo competition. If you were nervous before, hopefully they kicked the bucket over this little break here, and they're back and they're recuperating. I know I practically kicked the bucket after Vinny and Zetro won game 2, man. I was feeling it, man. It was nuts. And there they are on your screen. So the drop for the bus here is going to be a north to south one going right over that ice biome. It's going to cut pretty much center of the map there. And Vinny and Zextro, I'm very happy that they're performing this well, Monster. This is a duo that had so much success. Even going into the World Cup qualifiers, we all were like, yeah, this is a duo that definitely this is a duo that they beat with the whole thing. GTA tá R$34 na Steam. Eu tenho que comprar, velho. GTA. Olha isso, R$35 na Steam. Foi até complicado. They go back to as many of the LAN Eu tournaments that we queria, see. mas eu acho que a minha mãe não quer. Anyways, in here we have you and KBB. He's gonna take Mas eu vou vender no PS4. Eu vou. Aí eu vou instalar uns hacks, mas é porque eu quero jogar GTA RP. Acaba 6 de agosto. Olha isso, velho. Os pacotes premium tem muito desconto. Ó, o pacote daqueles tubarão, que é tipo R$80. Aqui, ó, R$182. Tá R$75. 75 não. Tá metade do preço.
Não pode soltar isso não, mano, tá errado. Muito barato, mano. Mas pelo menos o PS4 com jogos? Eu acho que sim. Né? Não tem mais o que fazer com jogos. Aí ele vale mais. E também não precisa de Plus, porque no PS4 tem que ficar pagando a Plus. Ah, é? É, pra jogar. É igual no Xbox. Isso. Só que no Xbox isso é Gold. É. Tem a Gold, tem a Gem. Esse Xbox é Gold. Tem claro que não vai comprar. Compra. Mano, bora jogar outra coisa sem ser Fortnite, vai. Escolhe aí. Uma coisinha, mano. Tu joga Fortnite todo dia, quase. Todo dia. Vai, só hoje. Mais tarde a gente joga, eu juro pra tu. Viu? Quando tu terminar essa partida aí, tu abre ou escolhe aí, CSGO ou PUBG. CS. Beleza. Tu tem outro mouse? Tenho. Só que é um pouco meio ruim. É muito pequeno, é bem pequenininho. De boa. Tanto faz. Contanto que você tenha, às vezes. Vê se não dá certeza que presta. Quando aqui tá perto, Street Bus. De qual marca? Multilaser. Mano. Não funciona esse aqui também. Peraí, gente. Não funciona esse. Esse aqui também não é funcionado, ainda compra. Nem ligou. Não ligou? Aí ligou. Ai! Pegou. Para de mexer! Para de mexer, mano! Vai, eu tô atirando. Para de mexer, mano. Que merda. Calma. Vai me matar, ele vai me matar. Vai, só fica desse lado que eu vou ficar aqui, vai. Não, para. Vai, fica aí. Então deixa eu jogar aqui, vai. Não sei jogar no teclado, mano. Minha mira no teclado é muito. Mano, isso que é bom em mim. Minha mira é muito boa. Aí aumenta aqui e diminui. E se eu apertar aqui pra desligar? Não vou fazer isso. E se eu aumentar? Aí vai aumentar. E se eu diminuir?
Aí, agora tá matando. Aí, filha da puxa, tudo. Vem. Feito nenhum. Mata. Filha da. Aí, seu bicho. Aí tu já quer usar com o meu cooler. Meu cooler. Que é isso? Tá indo pra cima sozinho. Ah, é porque eu tava coisado aqui no negócio. Vai terminar essa partida. Eu tô no PUBG. Eu tô no PUBG. Não, eu gosto dessa. Eu sei, só vou uma partida. A gente vai uma partida de CS e depois de PUBG. Beleza? Que é? Uma partida de CS e outra de PUBG. Não. Mano, CS é legalzinho. Eu fiz 6 kills, o pessoal é mó bot. E eu tô nesse meio. Só me passa teu nick do negócio. Teu nick da Steam. Bugou de tanto eu construir. Olha isso, mano. Bugou literalmente. Sem problema também. Nossa, bugou. Só porque eu tava construindo. Tu edita onde? No... no tab. Do... Tá claro. É sério que você edita aí, mano? Uhum. Edita no F, mano. Eu tentava editar no F, só que eu me acostumei. É muito mais fácil. Não acha não? Acho, mas no tab eu me acostumei. É? Uhum. Bugou, mano. Vou aqui. Ha. Vou aqui. Aham. Por quê? Sua mãe deixa não? Não, não é por isso, é porque amanhã eu vou sair com ela de manhã aí. Ela te pega de manhã. É? Pergunta a ela. Daí ela te pega aqui de manhã. A gente acorda cedo. Tá certo. Principalmente eu, que nem durmo. Eu também não posso mais dormir tarde, não. Aí eu fico gritando, não. Aí ela falou assim, tinha que explicar isso agora. Pra você ver que eu tô fazendo ali no
Vou fazer com Nescau, viu, Arthur? Eu só jogo. Eu só jogo daqui. Pois é, eu nunca joguei nos outros. Vai, me passa aí teu nick da Steam. Relaxa, cara. Você é muito agressivo. Que é isso? Subiu. Tá rodando pro cabo. Jack Tour 7. Aí, mais veio. Olha esses caras, mano. Esse cara, eu morria toda hora pra ele no competitivo, mano. Não, ele era mó bot, é porque eu sou mais ainda. Poderoso gay, ó, se der. São teus amigos? Quem? Onde que tu viu? Onde que tu viu isso aí? Ah tá, poderoso rei. Foi muito pro, mano. Eu não. Olha esse aqui, olha esse aqui. Ela te matou também. Meu Deus. Tem quantos jogos no Steam? Mentira, mano. Me passa a tua conta. Tem como tu me dar presente, né, de jogo? Como? Mas aí tu continua com o jogo? Tu continua com o jogo? Continua. Então me dá. Vou te dar todos os meus jogos. Eu tenho Sniper 3. É tudo. Cara. Tudo. Não, mas deixa eu vou escolher. Bora lá ver. Bora lá na tua casa. Não, Google não. Cliquei errado. Vai dar pra Caraca, só tem um jogo, sério? Por que tu não baixa outro? Eu só... Se tu tiver, sei lá, um jogo que eu não quero... Eu acho que eu tenho, viu? Eu tenho 37 jogos. Então não vou falar. Tá, nesse mouse aqui pra jogar. Não sei. Tem moto GP, cara. Tem moto GP, tem muitas coisas. Tu comprou? Tu comprou? Leão Torre 6. Mano, Gabriel fica usando essas merda, né, mano? Tic-tac. Né? Meu Deus, mano. Pode falar desse negócio. Esse aí eu achei legal. Eu vi o cara fazendo o telefone com uma musiquinha. Cuida. Ó, eu assisti no seu live. E você é muito rico. Olha esse mouse. E é mecânico. Mas tem algum requisito pra tu me dar presente? Eu acho que tem. Tipo, ser amigo por 3 dias. Feita 3 dias. Nem Deus me livre. Ignora. Pronto, agora vamos ver. Eita,
Tem eu, né? Ai, mano, se nós dois jogar Portal. Não, eu sou foda. Foda. Tu tem Vertical 3. Tem. Caraca. Vou roubar tudo. Tudo? Aham. Tem Dub. Tu tem limbo? Ah, eu também tenho. Mas eu tenho um limbo no negócio. Tem um Optilead. Como é que tá a diferença? Nossa, tu é muito pro, mano, na moral. Eu sou muito novo. Tu é pro demais, assim. E esse headset? Ele já tá indo? Como assim? Não sei. Teu pai tem o nome? Tu tem o nome do seu pai? Que massa. Tu também viu esse negócio de free skins? Não, não tô vendo não. Ah, ele tá aqui já. Oi. Depois tenta jogar com o dedo medindo. Tá iniciando, mãe. Tem uns casos de 10 segundos pra atualizar. Não, e olha onde eu moro. A internet é muito, olha onde eu moro. Nem deve pegar a internet. Se internet não é um lixo, é um bom negócio. Olha isso. Não sei fazer isso, não. Eu sabia, só que aí eu desaprendi. Eu fiquei uns 30 minutos. Tudo esse mal pra alguma coisa? Não, minha mãe tem isso. Fala que meu cara. Ai, eu vou morrer. Flipa! Não. CSGO. Eu não tenho sim. Eu também, eu só tenho um. Tu não tiver mousepad não? Usa eu uso como mousepad, que é bom. Eu não, ó. Assim, ó. Assim como eu com dois negócios. Mas é uma bosta. Eles têm ontem. Ó, Felipe, o mousepad são mousepad da Rasa. Ô, louco! É bom, né? Massa, bora, vem pro vou te chamar. Beleza. Beleza. Me chama, me chama. Mano, eu só não quero que tu pise no meu boot. Quê? Só não pisa no meu boot. Seu boot. Se eu te chamar de sapato cara é uma ofensa? Porque eu vou tá te chamando de robô. De bot. Eu também não sou. Eu sou uma pessoa. Tu entrou no meu grupo? Ah não, tu me convidou. Opa, opa. Como vai? Jogar CSGO. Bota casual. No Dust, né? Lógico. Casual? Tá mais eu? Tô. Calma. Esse mouse é mó bom, mano. Já é uma conquista? Como é que eu vou entrar aqui ainda? Agora não sei como é que sai. Então me passa e sai do grupo. Eu vou te convidar. Não! Vem pro grupo. Convidei. Entrou?
Entrou, velho. Vamos, casual. Não, casual, né, mano? Então, casual. Jogar contra os bots, bora? Bora. Se monta no jogo. I think it was on Ramzik as well, if I'm not mistaken, which is actually a pretty important one because Ramzik, obviously the dedicated AWPer for Simon Gaming, is gonna want to get onto that AWP. Actually, no, it looks like he was already dead. Well, scratch that then. That's a good retake coming in 3-0 start, but here comes the big buy, and this is where things will get interesting. Things will get very interesting. I would say when Ramzik was in the PvP sub. On the AWP. Defecto's pulled out an MP9. A smoke for the cross, delaying to avoid the 152 shots. And Joey will make his way towards long. So we have a two-man boost in the short position for Simon Gaming. That'll be the priority. Kneeling creeping around the smoke, but with no one to flash for him, that's the best he could offer, and it won't be enough. Be really careful with this AWP. Jerry has long, so he knows, or they can have a really solid guess that this player's on catwalk right now. So he also makes his way forwards. He's going to get caught off guard though. And again, they have to have a pretty good idea that there has got to be at least one person catwalk, given the fact that now we have Jerry even pushing up towards Car. He's going to actually find Ramzik, and he's going to take him down as well. That's the best gun gone, but the Eagle's getting it done here. Face crack, is he going to go for this? Torek has all the warning in the world. That is very bold. That's not going to work out for him. Well, the bomb's been planted, and Simon Gaming may just look to hold on to what they have if they can. Torek moving up mid. Defecto still with his MP9. I'm sure he'd like to collect something, and perhaps he will. I don't know if they'll go for it, although Torek's going towards long, so maybe they will. Jerry caught with, I don't know what he was doing, but his gun wasn't out. But he's managed to hold position. That smoke grenades, we'll see if it helps him. Torek's the one with the kit, he's way too far away, so they can make it expensive for fours. He's beyond the point of no return, and there's another bag in the round for fours. So some difficulties there. Another bag in the round. Is that what it said? Yeah. Well, it is. They're collecting the bag. It works. That's such amazing. as the street lingo these days. I love that. I've never heard someone say that before.
that's great. Collect the bag. He's got that back. All right, that was a good work from Jerry there, just slowly playing through long. And it's the fact that it's not just him getting the initial kill, but all the information as well as to what's going on. Really, it just felt like they were taking things for granted, Force, that is, when they were going up to try to kill the dealer on Catwalk, feeding into him, making it a bit easy. So it's looking bad for Simon Gaming once again. They are on a full save, and Force look to take all the momentum away in this map. Creates the Mac 10. I wonder what the plan is behind the Mac 10 here. Perhaps it's going to be an info play out towards B, or perhaps it's going to be for the long position. Looks like that is going to be for long. Power's going to see all the CTs, and he's going to have himself a beautiful time. Shooting fish in the barrel for him. I like this. Force are like, all right, let's just win the rounds in a mid position. We'll take the challenges. We're better equipped. We've got range and so on. There's not much for them to offer. And Exit Power just wants all the frags. He's warming up. He's up against the Krieg. And as you can see, rather than going... Talked about safe and Zat. We just got to talk with Macwood and Calculator, having an incredible game from the early into the mid that they transitioned into a top 2 performance. So let's dive right on in and see what allowed to make them into the top 3. First, notice their elims in the bottom corner, but the rifle fire together. The second they see the shield is down, able to pick up one. Mega is the one who is leading the charge here. He picks up all 4 of their first elims. You can see Waller breaks down, and the trap is so intelligent. Double ticks going through, places the ramp so it's phased, knowing the yellow is there, pushes in 2 more elims, chug splashes. Dubs stays up with just barely enough HP, and you can see he's trying to trap the floor every single time. Gets the mid-ground control. 5th elim for Mega. We talked about how high their ceiling was, unfortunately using the shockwave to go down and end up at a low ground disadvantage. Calculator and Macwood able to ride it out, but now Mega and Dubs have pushed into that top 3, challenging to be the first ever World Championship duo. The team who has possibly the highest ceiling, full qualified solos and duos. The question is, in the last half, the last 3 games, will they be able to keep it up? Will NA stay on top? Will Serpent and Hype represent Oceania and upset the apple cart? I'm about ready to see some hype myself. Let's throw it back inside for the last 3 games. Gentlemen, take it away. Well, if you want hype, got you covered, baby, because these games have been incredible. And if you're just joining us for the first time, welcome to the Fortnite World Cup Finals live from New York City. We're in the Arthur Ashe Stadium. Game 3 just concluded. We had 3 different winners across 3 different games. This is our duos competition, and these players are playing for a lot of money in prizing. So much on the line here. Lives will change forever after today for those players that are on the stage and some of the folks you're seeing on your screen right now in, well, I would say in a different situations than they would find themselves in. You got Vinny and Zextro, they're right there. Satan Saf, 3 games in, still holding on to first place. It has been wild stuff. Welcome, I'm Golden Boy alongside with Monster D-Face here, and it's been a great day. Really, there's nothing more that you could possibly say about it. And as I had mentioned before, the prizing, the money that these guys are battling it out for, this is it. First place will take home $3 million. Second place gets $2.2 million. Like, that's just absurd. You get in the, where's this here? 4 millionaires, 4 millionaire duos before the weekend is over, not to mention all the fame and clout that comes with it. So I think you'll be pretty well off at that point, but everyone's a winner here. We're here to celebrate all of the competitors that made it this far to the Fortnite World Cup final stage, because those 10 weekends of qualifications were not easy. Yeah, when you get into 10th place, that's where you really start to rack up the coin. But Game 4 now about to begin. Here we go, folks. Let's see who's going to come out on top. We've had 3 different winners, but our top performers have been consistent
through and through. Are we going to see a repeat winner? Are we going to get a new one to add to the list? It's now time. The battle bus is loaded up. Let's start game 4. And you know what? Every game so far, we've seen a new winner. I love that. Same thing with the Pro-Am. There was always some new duo showing that, hey, we've been playing this game. We're ready to take a victory. Everyone here has the potential to come out on top. And you see it unfold in those final moments. Throughout the weekend, we've been doing interviews, meeting with fans, and talking to people, and a lot of folks have asked, who do you think is going to win? And I know it sounds like a cop-out answer, but I'll be very real with you all. I have no freaking idea because it truly is up. It's up in the air. This is a battle royale game. At any point in time, you can have Macwood and Calculator just having the game of their lives in Game 3, and now look, boom, they're going to be sitting in the top 10. I mean, how do you even predict that? We nearly saw it with Zayt and Saf. I think anyone with good logic can clearly put their money on people that have had prior experience, but even that is not enough because Macwood and Calculator are showing that, hey, you know what? We don't even need that. We're here to slay. Dubs and Mega, they're in second place. They made their names in these qualifiers that led us up to this point. They did not find themselves in LAN. This is the first time these young men are up there playing on this stage. When I was their age, I couldn't even believe that I would be capable of doing something like that. And they're doing it, and they're doing it with style. And then to make matters worse for everyone else in the server, they've been so consistent, deadly through and through. Yeah, that's right. And they're in second place, no victory royale. So just showing that if you step to their box, you're gonna get hurt. We saw Mega with the masterful, and I mean beautiful performance under Storm Surge pressure. He didn't even blink an eye, still fighting other players, fighting his way out of that desperate situation. Volks and Parpy, let's just hop into this duo right here. We'll talk about them a little bit. They are known for sticking to the hip in PvP. Earlier today, we saw Volks get traded out, but it wasn't just like an easy trade. They were actually winning the engagement up until that point, just showing that they have this skill. And that's the OCE region, right? One of the most feared regions here at the qualifiers because of the fact that you just had to get a ton of elims. You had to be number 1 in the region. When talking to players, I would ask them, what are you looking to avoid? And every time, if it was, you know, the NAEU players, they would say, I'm just trying to avoid OCE or Brazil. I don't want to have to deal with that. Because they play the hyper aggro style, and they just don't care who you are. They're going to go for the fight. I mean, you saw Scarlet and Bell in that first game. I truly thought they were going to take the whole thing. It was so close. Even Sinnoh on the Pro-Am yesterday, another top player. Finished second. Region, finished second. And he was just, I know it's a Pro-Am, obviously a different competition there, but he was just going into boxes. He didn't care. Not a care in the world for them. Now, Volks and Parpy, you find a player above here, right by the jet stream. And he hit him once for whites already, so that means there is no shield on that player. You can have up to 100 effective shield. That player's dangerously weak, and folks just keeping an eye on him. He doesn't know if he's slipped out already, and says, you know what, I'm going to go back to my teammate. It's a little too risky getting split up here. Yeah, play for the mid to late game in this situation now, but 7SSK is going to be dealing once again with Spades and Crimson. Seems like just a constant for them. They cannot seem to win out on this fight. Crimson's going to be down though, so the advantage could be going in the favor of Jamside and 7SSK. Spades going to have the high ground, now having to deal with a 1v2. Does he have what it takes to pull this one off? He doesn't own that wall. He has no more builds to work with as well. They're going to push out, and Spades couldn't deal with it, and that's going to be the win there for those two. You would think for Jamside and SSK, like, hey, you know, we've been landing here, haven't been successful. Do you mix it up? They say, nah, I'm going to stick to my guns here, because everyone's a winner, regardless. The VP boys coming out on top. Week 6 qualifiers for them, and they just need that game, that one game. So many of these players get that one game that catapults them into the top 10. Then the momentum shifts, the confidence starts to rise up. You think to yourself, I am capable of being able to do this. Mongrel looking for it right here. Love this dual perspective right now. Mongrel's actually looking for a side angle. He's going for the offense, pushing out. Is he tracking this player down? It's really hard to tell. They're getting into, really just going deeper into Neo Tilted. If you hang on the outskirts or by the slips
you're at huge risk for getting dived onto. It looks like they say, you know what, we're just going to continue to push on through. Those guys dive off, and those markers are actually the trackers. They say, hey, you're going this way. Mongrel still wants a piece of this. Keeping up with where players are moving in the crowded Neo Tilted, a new area that was introduced just a little while ago. Some players made Tilted Towers their home. This was a drop spot for so many, the likes of Nick Merckx, Aiden, right? But ever since it changed, you started to see players second guess whether or not they wanted to go to the new Tilted. Talking to Aiden earlier, actually when we went out to go get pizza and stuff, he had mentioned like Tilted's just a whole different beast now. Just not something that he really would want to deal with. That's why you don't really see him going that way anymore. Yeah, it's just a different lay of the land. As things start to shift, different comforts kind of tend to evolve and whatnot here. But we have Twiz in cover H looking for a push down right now, and they have the positioning, they have the high ground, and it's just a matter of, do we want to dive down? They don't want to give up their angle. They know this duo below them have a flint knock. Flint knock can do so much damage if you peek the wrong way. Minimal's gonna hit you for about 80. This duo from New Zealand, we had a chance to talk to them for that piece, and great to see that friendship, the communication that they'll have for one another, something that a lot of these duos that came together for the Fortnite World Cup duos portion of the finals don't really have. They don't have that cohesion, that chemistry that these two will have, right? That Saf and Zayt would have as well. Crazy to think there's 89 players in the lobby and 48 duos, so a lot of disengages, a lot of solos out there right now. Keenstar and Hunter looking to defend themselves right now, and it's just a cat game right here, cat and mouse game. What are they going to do? They actually shockwave on out of there, and into the slip they go. They're out. They're trying to get away. That was a shadow bomb right there, and he's gone. Yeah, I was a little worried about that duo that was coming in, but the storm is creeping up now. This is only phase one. Nyx gets knocked by Zexro. Saw that in the elimination feed just a second ago. Item and Derox out in the wide open. And it looks like, actually, they saw Mend right there building by himself in a one poor wooden shack, and they're pushing the shack now. So Twiz is going to hear these shots off in the distance, but looks like we're hopping over to the Loot Lake area where it's Macwood and Calculator going against Daedra and Miz. This is a top 10 contenders right here. The Game 3 winners now having to deal with Daedra and Miz. Shots as well, snipe shot. You just heard that one squeak by Daedra. Need to be careful there. There's some more shots being laid out. Disengage as well, and they're just really pushing them away from here because you got to get to that safe zone. Don't want to have to deal with the storm, obviously. It's still early games here, so you're not going to be ticked for too much, but you're really looking for this next zone where you're going to start to move here. And this, again, the game is going to be so slow in the start because as you get closer and closer to the end, game 4, critical game, Monster. So many points you can earn from this. Flying into the top 10 potentially if we have a new winner that was outside of it. This is where players start to, I guess it really sets in on them that they're going to be playing for $3 million in prizing. Yeah, if it hasn't already, I don't know what world they're living in, but here it is. Twiz goes for the shockwave overhead, and it's Derox who eats a chunky one right there. Cover H looking to chop this bad boy down. In comes the Sinkers. Is it going to be enough, though? The pressure is so real right here. Twiz and Cover H doing it not only for themselves, doing it for New Zealand, their families, and everyone watching them at home. And that is going to be one elimination through. I saw that one pop up. That's #1 for this duo. The challenge comes in, and that's the win there. 2 elims total. Twiz gets them both. He tried to get out there and play the trap play, but it was not enough. 7 SSK and Jamside have rotated in from Paradise Found. Oh, no. Oh, no. Down comes the build. Oh, no. They should be close enough. Yeah, he is going to be able to catch himself, and the build battle goes off, Golden Boy. Cover H is going to be down. Jamside. 7 SSK 7. You're looking at Jam's perspective here. Going in for the fight, and after winning that one out, it's going to be Jam and 7 SSK 7 that get the better of the boys from New Zealand. They found their stride coming into game 4 so far, and that means they're in the running right now. 4 elims is enough to put you on just about page 2, top 20, and we talked about it. If you can make it to that top 20 bracket, you're still in the running so far because there are several more games left before this thing is over here. This Calculator
Finds himself very high in the sky right here. He's got a nice little base, and they're just waiting. Yeah, waiting it out. Norwood's going to be beneath them. And those are the players that were forcing him out before. Oh, no. Starting to hear the explosions, knocking him out. Wow, he actually sent a shot when the Splode came in and hit Cease with that? What? How was Cease knocked right there? Just, again, when it comes to Fortnite, you never know what you're really going to expect here. Players will always pull something out of the hat and surprise you each and every time. I was looking over at Macwood, who's playing defense, Calculator, now really having to deal with 2 players angling shots at him. Macwood back into a fighting position, a fighting posture to help his buddy out. Yeah, and it's so unfortunate because they were just about to push to seal the deal on Elevate there, and that third party up on the mountain ruined that push. Slows things down. Elevated Seas having to deal with the Stinkers will be moving out of the fight now. I love it right there. He uses the Stinkers to back him off, and since he doesn't take friendly damage from it, he pushes right into enemy territory here. He's so offensive. He's on the enemy traps. Oh, man. Macwood gets owned right there. Not what you wanted to see happen after winning game number 3, but Elevate and Seas, we mentioned them before. They just need that moment to pop off so everyone here in New York can see what they're capable of. Such a great duo, but now having to deal with another fight. But to Elevate, what a shot there. On Calculator, sending him packing. Calculator did a great job, though. He did win his straight off against Cease. Ronaldo and Zip are just nearby, though. Looks like they've heard the commotion. They're getting closer. It's Norwood. Norwood's lurking about. He was like, you know what, getting closer, trying to see what he can do here. And Zip's going to fall down here because of the shockwave. Yeah, Norwood was the one down low, hearing all of the action happening. Zip and Ronaldo now in front of us. They managed to get this wall, just get ownership of it, but the ramp is going to be placed, giving him time to wiggle out of that moment of time. And Norwood actually used all of his shockwaves there to disengage. Yeah, it's not really worth it. By yourself, evidently. Oh, man. And that's Norwood. Norwood tried. He didn't get far. He did not get far at all, my friend, but there's the other duo right in front of him. Zip and Ronaldo have him in the sights. Ronaldo's going to be on the other side now, engaging in the fight, not taking any damage. Such a good job, though. Good job by Zip here to come in and back up his teammate right now. He is trying desperately to get to his teammate here. This is great teamwork. Now they have the pinch lined up, and the trap is down. That's a siphon for Elevate right there. That siphon could be the difference maker for him. Zip doesn't have any shields. Needs to take a moment to just pop the minis. It's a little bit of a reset here. He's still in this, too. So he didn't get knocked. He's not full eliminated yet. Which is rough. You don't convert the Elim, you don't get the point either here. As Elevate is doing a great job on defense, but the Campfire heals down players as well. This is actually really, really smart of them to sit on the Campfire right now and just wait and buy time. Always looking to set up the phase through right there, trying to get through the build. Some shockwave comes out, and close but no cigar. Such an intense fight between these two. Oh no, someone thirsted. Snappy, he went for the shot from the distance. There you see him right there along with Red Rush. And then Zip down low on this island, using not only the rocks, but also this metal that he had just built up for himself to get out of this. Zip is the target of the server at the moment, as everywhere he moves, he cannot seem to catch a break, but he is going to find a little bit of that high ground real estate right here and hopefully ease up the burden, but nope, has to change layers again. And now let's go ahead and take a look. Oh, and Zip is out of here. Funk, I could have sworn I saw Funk there, but no, I think that was Elevate. Apologies, that was Elevate that did get that. But the secure was there. Moving on now, taking a look at the other side of the map. We have Stompy and Shinken still in the game. Mongra and Mitro, Benji and Savage, Aqua. All of these duos, very, very powerhouse duos here. Yep. Close by right now. 4 eliminations for Benji Fishy. 36 duos remaining. It's going to be a loot late circle. So some water. Players will just have to build over. Nothing that these guys can't handle. A lot of open air, though. Lots of open air. All
Benji's at 4 eliminations here. He's been having a good game. They've been playing well. Playing very good. 4 elims. Just the final moments, right? This early in the game to have 4 elims is actually huge, and I love what they're doing right now, just fishing for damage because Storm Surge, you never want to be under the pressure of the Storm Surge. They know that with 50 players in the lobby, dependent on the zone, Storm Surge will activate, excuse me. So Force Takers is the perfect tool, perfect utility to have. Can take some damage down on any of these players, getting comfortable inside of a box. Now looking at this, got Vinny down low in a campfire. Saw Aiden and Sean there too. Had a few good moments for Aiden and Sean. It hasn't really been their event so far. Dude. 6 elims. That's insane. Having 6 eliminations already. Take a look at this stat right here. Damage dealt, 842. The match average, every other player on average, 176. That's not even enough to take out a player with shield and health. So they're doing a lot of work on this lobby right now. And they are here to play. Looks like they're going to find themselves another spot. This is actually an interesting spot. But it's all good because they have launch pads. They can get up and over this cliff lip right here. And they're backside safe. So all they have to do is protect their forward angles. I understand we did get some moments of Mongrel earlier on as he's trying to see where players are going to start to make some moves. Let's go ahead and take a look at that. And we'll come back and see where they are currently. Let me down. Oh my, I'm dead. Nice! Nice! Oh my god, nice! And that's why this is one of the best duos in Fortnite. Way to clutch up in those moments, man. Yeah, the nerves, they have to be shaking there. But Mongrel, just a steely stare. Love it. Love to see it. Get out there and get yourself a duo that's going to clutch up for you today in the Fortnite game. If your friend ain't doing it, drop him. You don't need him. That's right, but you heard him. He said we're going to win loud and confidently. Mongrel and Mitro are here. And they're here to win this game. That's the mission. But everyone else, all 33 duos that remain here have that same objective in mind. Luckily for them, I think that circle does work out for them just a tad. And there it is, Storm Surge. It's now live. And it's going to hurt some people. You either have to do damage or less than 50 players have to be in the lobby. So 6 individual players right now are under it. Yep, that's it. Gustavo gets owned right there. Is Wishy going to be able to do something about it? Storm Surge in effect. Dubs and Mega once again. They're in second place in the leaderboards. 3 games have worked out very, very well for them. And they can see that effect. You can see the Storm Surge around you. 51 players. Only 1 player needs to be eliminated, and that will be it. Says, you know what? We ballin'. They out. They're going. They're trying to get that zone plan for placement right now. And do you blame them? Why not? They're in the lead right now. All they have to do is consistently skate through. They've gotten through the hardest part, the beginning. They're warmed up. As Mega is trying to fish around here and get a good spot. Looks like they get themselves a little bit more real estate, but the pressure is in because the baller players come in. Right in front of them, too. More defense having to be played here. It's kind of shades of game 3 when they were in a similar spot, but this was from the high ground this time. They'll be right in front of them. The action has cooled, though. They can take a moment to reset. Definitely did cost a fair amount of metal right there. Mega now on 300 metals, trying to inch his way to that fence nearby. Just doing a little bit of a material swap right there. Back to Mr. Savage and Benji Fishy with the minigun. The minigun's so good for pressure plays. Spread out a few of those materials. Get ready for the potential movement. Snaking is what you would hear players often mention. They tunnel out, give themselves some coverage. You need a lot of materials for that. Then the artillery strike from up above, a new item that was added. You can build around and give yourself some defense, so really it's just waiting it out rather than having to move out of the blast area.
5 elims for Mr. Savage and Benji Fishy. 6 for Mitro and Mongrel. This has certainly been a dominant game for EU thus far. Yeah, for sure. Yuang takes out Rote right there. EU player is going to go down. Rote gets the trade out, though. Must have been the zone here as we are cutting across here. Mitro's trying to find some real estate here. Is he going to be able to set up? He's going for the high ground. A little bit of a build-off, but Mongrel's got it under control. He's got the high. Boom, putting some pressure down. Yeah, he's getting the shot straight across here, Golden. Yeah, there was a duo right on the other side there that Mitro was concerned about. So he goes low. Then really, wherever you go, there are going to be players looking right at you. Sometimes you just manage to incur the wrath of the entire server. Luckily for Mitro, that did not happen quite yet. Saf, I just saw Saf get dropped. Zate's going to be separated from his teammate there across the side, and that is the circle creeping on forward. It's going to be open air, open space for them, so the ballers will have space to move around and try to survive here. This is it. It's coming down to the final moments, Monster, for a lot of these players. The pressure's on. Yeah, Saf has already been taken out, so Zate is left to fend for himself here. Can he play for placement? We already know Mongrel Mitro were split up. Can they find themselves amongst the chaos here? Aqua and Nyrox are holding up the high ground here as well, and that's a scary duo. Way up top, uncontested. That's the one that you want to have up above you. Mitro, 6 builds remaining. After this, doesn't really have much left to work with, and the builds go away pretty much instantly. Zate gets eliminated, so that's going to be the end of the duo that's currently in first place in the standings, but Mega and Dubs. Dubs is out as well. 4 eliminations for the duo, the bottom right of your screen. Mega very capable of being able to clutch this out by himself, but it will not be easy. Yeah, Mongrel actually just slips into the low ground too right now, so he is trying to stay alive here. Jumps into someone's box. It's Boren who gets taken out right there by Mongrel, so he's still in the running. Mega goes up and gets traded as well. Vinny's still here too. So many solos remain right now, but there are still several duos in the game here, Golden. And the scariest duo is going to be up above. It's Aqua and Nyrox. They're tarping this up, and they're putting down shots wherever they can. If they can get a few more eliminations, a few more points, that will jettison them up the leaderboards. Elevate has 7 elims as well right now. He has 7 already. Rojo jumps out of the box. Wolfie's still in the game. Controller player. Talking to our boy Christian earlier, he mentioned he loves to get in the faces of players, and it has worked out for him thus far. Elevate is out of the game. 7 eliminations for him, 7 points, not bad at all, and you're going to get the placements to boot. Still, Aqua and Nyrox up above. Then you got Benji Fishy in the game. 5 eliminations for him, 6 total with Mr. Savage's 1. Oh, there's a player in front of him. He pops up in front of him. Oh, that's so scary there, but Benji Fishy is eliminated by Sky. Sky has been around the competitive scene for a long time, and for good reason right there. Nyrox now owning from the high ground, putting that pressure down. A shockwave was initiated right there, but it's not going to be enough. This is their map to control right here in the final moments. They're the only duo standing, Golden Boy. This is their game to win. The cooler duo. Is this going to happen? As they're putting the pressure on these players down low. They're synergized, they're communicating, and they're ready to pick up this victory royale in Game 4. He only has 10 builds, though. This is very intense. Both of them don't have much here. He's going to put all the splashes down. Is that the decision right there to commit? Looks like the shockwave is going to cause an eruption in the high ground, and now they're in the zone here. What's going to happen here? This is so close. 5 players remaining. Few left as the shockwave is going to send him all the way up. Nyrox takes out Falconer down low, and he's wrestling with everyone, but Nyrox is out. Oh no, he does manage to get the elimination, and in the storm, he gets the victory royale. 7 eliminations for the duo. A big, big win for Nyrox and Aqua. Huge shockwave play in the final moments right there. It's going to propel him to the high ground and allow him to work top down. But not only that, it chucked everyone into the zone for a couple of seconds right there. So it truly was the ultimate disruption right there. The shockwave at the end of the game will just change everything. The complexion of it all. And just everything that had happened right at the end here. Look at Nyrox. He just went down low. He wanted to get scrappy with him. He goes down. That's Sky and Chapix. And then it's Aqua who follows it up. Flew up right into the sky there. I also like looking at the player's face at these moments because the focus that he has
Oh, man. To hit your shots, you must hit your shots. Look at that. Stompy, Jinkin have talked about Aqua and Nyrox as players to look out for. They're scary competitors on the scene, and good to see them take a victory royale. Yeah, in EU, right? So we've had 2 NA, 2 EU now. You know, getting a little scrappy out there. Spicy. I like to see it, right? Everyone's like, EU, where you at? NA, where you at, right? But hey, that is the game, right? You never know what you're gonna get. Saf and Zayt still hold on to first place, but it's only gonna be by 2 points. Dubs and Mega, they're looking for that victory royale. If they're able to get it, hey, they could find themselves in first. Vinny and Zexro in third place currently with 35 points, 5 shy of first place. Saf and Zayt have to hold on to their title as the kings of the mountain. And in that last game, they just could not put it together. These last few games for this duo is going to be critical given how close this gap is between all of the players in the top 10. That's right, and take a look at your next page here. We saw plenty of Spades and Crims winning that Paradise Palms kind of early interaction, but one loss sets them way back to the second page now because you have to continue to accrue points here. But look, Epic Whale still here as well. There's a lot of players in the running. Yeah. Wild stuff from game 4, excuse me, as we've had the EU duo, the Cooler duo, managing to get their win on the world stage. I know that we're gonna have Jordan in a little bit with the winners. He's getting everything together. I want to hear from these players, and good news is we are gonna do just that. So let's send it on over to Jordan, who has our winners standing by. A massive shift for EU here. We all know that shockwave grenades can absolutely shift the balance of in-game, especially allowing you to propel yourself up and work your way top down to dominate and control what was the most exciting final moments of in-game here today. What is your plan going into these next couple of games? There's a lot kind of hanging in the balance here, right? There's a big momentum shift for you, and you have the opportunity to kind of go any direction that you want. What's your plan? Our plan is just to keep going what we're doing right now, just landing our spot and going for consistent placement points. Consistent placement points, that's key and can absolutely take the Vic Roy home as you saw just now. Back to you, GB and Monster. Thank you so much, Jordan, for that one, and stay the course. No reason for you to adjust anything. If it worked out for you there, clearly you're doing something right, Monster. Yeah, absolutely. I think these competitive players know best, and stubbornness is in their name. You saw Jamside, 7SSK say, hey, I don't care if I lose the first 3 times here. We're going to master this. We're going to turn it around. And they did. They had a great, at least, showing at some point at the last one. So players are going to stick to their guns. Early engagements, man, that is just... I love seeing those fights with the gray weapons, right? You really can tell who can figure it out with not much to work with. That's always the challenge that players have to deal with in the beginning of a game like this. Now, I do understand we have Bala standing by to break it down what we saw in Game 4. Bala? Yeah, well, Aqua and Nyrox definitely showed up here today, and the resurgence of EU is maybe starting. We've got 2 more games to go, but I want to talk about Mongrel and Mitro and what they had to do in this game here. They actually ran into Zexro and Vinny. We're going to start off. GB, you were talking about early game engagements. This is one that's been going in the duo of Mongrel and Mitro's favor against Skeptic and Clicks in Neo Tilted Towers. The pressure here from Mitro to find out exactly where the first player is. Mongrel up above, then targeting on both. They try to get into the same box at the same time. They go down and just continue pushing forward. Mongrel and Mitro. It's the second time that they win this engagement here today, and it's not stopping. They continue forward onto Volks and Parpy and just try to hunt down everything. There Clicks is trying to escape as well. And then this snipe here from Mitro. He actually, not only did he hit that, and they get right into it onto Zexro, he hit Vinny coming in with a driftboard right before this. So 1 elimination there for them. And then they had the engagement that we saw earlier. We're gonna go ahead and run it back because this clutch puts them perfectly in position at 4th place right now. And reminder that this was with Mitro down after all was said and done. There he goes down, and then Mongrel comes in right on cue. He does not let his teammate go down. You heard the reactions earlier, and it continued because Mongrel got 1 more elimination in this game, leading to the 7th
sorry, 8 eliminations total before they fell, not before earning placements points though. So this game, not only did they take out Vinny and Zexro, which were in 3rd place, they stopped them from accruing any more placement points, so they are inching their way closer. They're now in 4th place. They actually have the most elims out of everybody in the tournament so far on 20. So with 2 more games to go, we're gonna see where they can leave themselves at the end. Back to you guys, GB and Monster. Thank you so much, Vala, for the insight there. Everyone getting all ready for games 5 and 6. And then we crown our first ever Fortnite World Champion. Crazy to say out loud. It's happening. It's happening. This is it. It's happening. It's happening, right? Now, there have been a lot of duos that have been the talk of the town, but one duo in particular that have a lot of fans excited are Benji Fishy and Mr. Savage. And we did get an opportunity to catch up with them, and they're currently in 8th place. Can they climb up? Let's go ahead and check it out. This is a scary duo. Benji Fishy and Mr. Savage. Our communication is probably the best in the world. I'm gonna rift us. Yeah, go. I just think we're on another level. Behind you. Double RPG, 3, 2, 1, go. Absolute destruction there. This dual partnership has changed our lives. We've been able to accomplish so much more together. Let's go! He encourages me, I encourage him. We're best friends, we're dual partners, and it makes me smile. Yeah, it's a good feeling. Check me again, bro. We're savage. We're Benji Fishy, bro. My name is Martin Foss Anderson, and I go by the name Mr. Savage. My name is Benji Fish, and my in-game name is Benji Fishy. One of the most terrifying duos coming out of Europe, period. We live in different places, but we talk every day online. I live in Oslo in Norway, and Benji lives... I live in Surrey in the UK. And I travel to England to meet him, see how he's doing here. He has my back. If I ask him something, he'll help me out. We don't actually just play Fortnite. We play other games when we just want to have fun. We have a lot of the same interests. He's always really humble. I love his personality. Yeah, we're great friends. Oh, shoot. All right, yeah. Shoot. All right. I'm too good for you. Oh, there's a guy northwest of me. He has an RPG, I'm north. The reason why we're so good at playing duos is because we both have super good mechanical skills, good chemistry, and communication. Okay, 120. Knocked one. Let's go, dude! Everybody knew in the community that Savage was one of the best players in the world. He knows the game really well, so he makes really good calls. Benji's just so insane at just eliminating people. Benji Fishy is dialed in right now. He just follows me perfectly. He fills in the gaps that I can't fill in. You'd think a fish out of water would be harmless. Not this fishy. Not today. People were definitely scared if they see some fishes running around Happy Hamlet. You'd think fishes weren't really that scary, but Fortnite, it's quite the opposite. We're in a really good state right now as a duo. Let's just cross Loot Lake. I think there's people on the other side. We're playing super well. Players, they continue to go down like flies. We've been practicing. It's really nice to, finally be able to prove ourselves. Benji Fishy Savage. I think we're just going to show people how good we are. Hey, look at that right there. Some fans of Mr. Savage and Benji Fishy. They were diabolical in the online qualifiers. And maybe, just maybe, with these last 2 games, they could pull it up and get themselves into top 3, maybe even first place. How crazy would that be? Let's be honest, we've seen them do very well so far. Maybe not the performance they were looking for. I know they want to pull a victory. They have everything it takes. They can muscle up from 8th. Yeah. They'll be up there.
It's going to be a challenge for not them, but every single player. But we're going to go to a quick break. When we come back, games 5 and 6, and then we crown our first ever Fortnite World Champions. We'll see you on the other side. I'm here in the player lounge right now, joined by our Pro-Am winners, RL Grimes and Airwalks. Wasn't totally expecting you'd win 2 in a row. Can you walk me through those final moments? Felt really good. I don't think I would have won if I didn't have him. Now, RL Grime, you were holding your own, you were keeping up, you were staying alive, you were getting eliminations. How did you change your playstyle from last Pro-Am to this Pro-Am? I think we learned a lot from the last one, just that you focus on late game a little bit, and I just sort of let him lead the way and made it happen. How did it feel to play with a potential World Cup duo winner? It's amazing. I'm actually going to come tomorrow and sit in the stands and cheer for my man Airwalks, yeah. Maybe make an Airwalk sign and wave it in the air? Maybe a 98 bot sign. I'll hold it up. Good luck on the event tomorrow. Congratulations on winning. Congratulations on winning. Incredible, incredible gameplay throughout Fortnite World Cup Pro-Am. My name is Hype. My name is Serpent. We qualified on the last week. Week 10, duos. It was pretty crazy. We knew it was the last opportunity we had, so we were just completely focused the entire time, and it was just a huge, huge relief after we qualified. Yeah, it was such a relief. I was waiting for this moment the whole time. Well, before the leaderboard updated, we was almost positive. We was freaking out, and then when we finally saw the leaderboard update, we just started screaming the entire house down. We started playing back in like season 3 of Fortnite. We just found each other through a Discord community and joined a squad team together, and we just stuck with each other ever since. Yeah, pretty much. I've never ever played with another duo besides Serpent, so since day one. We both make calls. Yeah, we both have things we're a little bit better at, but we try to take the roles like evenly. I'm just really excited to play with everyone from all the regions. Yeah, I would say from what we've seen, OCE is a lot more aggressive play style because we go for a lot higher point games, whereas yeah, NA and EU, they have like way more passive play style than us, I think. It's a dream come true, to be honest. It's all I've wanted to do is just play games, and to have a huge opportunity like this is amazing. Yeah, it's pretty much the same, but yeah, just crazy opportunity to be able to play against the best players around the world.大家好，我是 XXM， 我来自中国。 The rocket's gonna come up through.
Are they all coming down? Moon PB. Oh. 我叫小蒙德，我来自中国。我们是在那个亚洲锦标赛第6周海选的时候，然后双排拿到了亚洲第1。A second rocket going to catch both players? How do you even find that angle? 当时我很高兴，我超级高兴，从桌子上跳了起来。These guys do not miss. You have to be careful. You cannot sleep on them. 我们为了准备这个比赛，我们每天基本上要训练12个小时以上。我想我到现场的话，我的心应该会蹦出来。我希望他们可以好好的去看这场比赛，因为能学到很多的东西。 And it's over before we could even say anything because Xpende and XXM just destroyed them. Don't land on these guys. 因为我平时很喜欢购入，然后如果说获得这么多奖金的话，我一定会买。也许我会在一个很悠闲的地方买一个栋房子，比如瑞士。 There you go, bro. Nice to meet you. Enjoy your weekend, okay? Thank you. Profound respect. I see you guys play yesterday for the first time. Yeah. A lot of skills. Good fun. It's Yeah, really yeah. good That's fun. pretty cool, man. Very impressive. Hey, man. How you doing? Nice to meet you. I've been following you for so long. It's crazy I'm here. I can't believe it, man. Can I get a video of you saying that I'm the best Fortnite player? Okay. Can you say Lucas is the best Fortnite player? Lucas is the best Fortnite player. Okay. All right, guys. I'm here with Ali, and he has a message. Very important message. Lucas is the best Fortnite player, okay? Thank you, man. Thank you. No worries. Thank you so much. What's up, buddy? What's your name? Kevin, man. Kevin, nice to meet you, bro. How we doing today? Doing good. Congrats yesterday, man. Thank you. Yeah, it was crazy. $1 million jump. My teammate really clutched up. Yeah. Have a good one. Yeah. Boom. There you go, buddy. Yeah, thank you. I appreciate it. Have a good one, man. You're with my brother. That's your biggest fan. Really? Yeah. Awesome. Love that. Love that. So, man, what's your name? James? And Justin. How we doing, boys? That right there. All right, good. Having fun at the event? Good, good. That's what I like to hear. Yeah, it was fun. It was fun. What's up, guys? It's Clicks. And it's Skeptic. And we qualified for NA East. Alright, so me and Clicks' main goal, we even said it the day before in semifinals, we wanted to shoot for top 25 because we qualified the first week that it was duos. So we wanted to shoot for top 25 and we just blew out our expectations of how we played that day. This is my first LAN event ever. I'm 14, so before this, the required LAN age was 16. So this is a life-changing event that Epic gave me. It's mind-blowing and it's a good journey. So one of my friends back in December recommended me to play with Clicks, so I tried playing with him once. We played a few games. We didn't do amazing. Well, we played pretty good, but I had to do a partner at the time, so I was good. But after he started competing high levels and Share the Love, he got first place and all that, I hit him up and we decided the game. And then the first week, we probably played for 3 days, and that week we qualified. Yeah. So we had 3 days of practice and somehow qualified. Yeah, before a big game, to get my nerves out and make sure I'm on the right track, I literally just scream as loud as I can. Like, my stream knows it, so hopefully that goes a long way. I wash my hands. I'm not joking. No, I wash my hands. I have to get the perfect grip on my mouse, so I wash my hands a lot. Like a lot a day, just to make sure I have a perfect grip on my mouse. Sounds pretty weird, but it helps. Tons of people ask me questions on a daily, like, how do you find the right sensitivity? And I feel like that's obviously the big mechanical way for the game. So I just tell people to stick in one sensitivity and just work your way at it, and it really comes a long way with my aim, my building, everything like that. I say practice makes perfect with everything in life. Just I think about the game. The more you practice, the more you playing creative, the more you'll get mechanical, game-wise, and all that up. So I think practice makes perfect.
Ladies and gentlemen, welcome back. The World Cup Finals Duos competition. My name is Dr. Lupo, and I missed you dearly. Joining me on the desk for the final 2 matches, Courage JD. You know him, you love him, one of the best men in the industry. Oh, stop. I'm super excited to see what these final 2 games have in store. We've watched a ridiculous competition thus far. Honestly, it's been insane. I've had a chance to watch some of the plays, some of the shots from some of these players, the accuracy, the heads-up gameplay. Jack, it's been insane. What do you think so far? It's insane, Dr. Lupo. It is great to hear your voice, and I am so excited to be casting these Feels final good. 2 games together for the Fortnite World Cup Finals Duo competition. We are 2 games away from crowning our first ever Fortnite World Champions, who will win a combined $3 million US. That is a lot of money if you don't know how much US dollars is worth, because this is the World Cup, as you know. But Ben, I'm so excited. It's insane. The $3 million for first place. That's not the only position on the leaderboard that takes home 7 figures. And to look at that leaderboard, we're going to throw it over to Sundown just to see where everybody stands thus far. Thank you so much, Lupo and Courage. And what we have here is the current top 10 on the board. Now, we talked about this being the World Cup representation coming out in the top 20 from all of the regions in there. You can see NA currently sitting on top, but EU just behind them with representation from Mitro and Mongrel, Rojo and Wolfies. And then during the break, we got to talk to Hype and Serpent, who have also made a great play. Let's not forget about our most recent victory royale out of Nyrox and Aqua, climbing them into the top 10. Now, what we want to take into account, 2 matches are left. The highest elim totals we've seen out of a pairing is 12. We've seen it twice. What we have seen on the Victory Royale end, we've seen a 9 elimination, but more commonly, it's right around 5 or 6. So what does that mean? We can expect about 2 of the winners to come out with 15 to 16 points. If you look at that top 10 right now, the spread is 17 points. With 2 games remaining, everyone who is on this board has the ability to challenge for the top spot to be the first ever Duos World Champion at the Fortnite World Cup. No one is out of it. The Chinese pair is just off the page as well. Anybody can make a play. 2 matches are left. Let's head back inside, back into the action. Lupo and Courage, take it away. Sundown, thank you so much for your analysis of the board thus far. And you're right. Looking at the board, the limited spread between first and 10th, 17 points is incredibly close, but that's not even the beginning of it. You have to realize that across all 50 duos, just 2 games, these last 2 could push any duo all the way up into the top. That top 10 taking a crazy amount of prizing home, Jack. Yep. It is a life-changing amount of money, to say the least. As you know, people watching from around the world, millions and millions tuning in today. Use the hashtag Fortnite World Cup. I want to hear from you right now. Tweet Dr. Lupo, myself, Fortnite. Which region will come out on top? Will NA remain up top? Will EU surge back? You heard some of the Asia, Oceanic, Brazil region still trying to push on through. I think NA is going to do it. I really do. It's anybody's game, to be quite honest, but it's interesting to see trends from the qualifiers of previous weeks. You know, the 10 that we had leading up to this moment. Some of the names that were stars then, stars yet again here, and that consistency is going to shine through in a big way as we go into late games. We've had some of the highest player count final circles that we've ever seen. We've had a lot of aggressive gameplay from people at clutch moments. And that's not the end, Jack. We've got 2 games left, and Game 5 is ready to go, Jack. Ladies and gentlemen, this crowd has been incredible live here at the Arthrash Tennis Arena in New York City. Which region will reign supreme? 5, 4, 3, 2, 1. The battle bus has launched. Game 5 is underway. For the last few matches, Jack, we've seen some relatively contested, popular drop zones. I've been watching on Twitter, and a lot of people have discussed whether or not Loot Lake right now is one of the hottest drops in the game. You have a number of duos, high-power duos that have dropped there consistently thus far. Do you think going into this Game 5 and 6, we're gonna see similarly contested early drops, or are people gonna change up the strategy with the amount of prizing on the line? I think the thing that we've seen so far is the teams that stick to their strategy are the teams that are,
staying out on top. It's why they're consistently placing Sap and Zayt, for example. Wouldn't be surprised to see people stick with their normal game one more time. Again, as Sundown did a great job of highlighting, Dr. Lupo, one big performance, 12 elims in a victory royale, 22-point game would shoot you way up the leaderboards. Oh, yeah. So you can't count yourself out yet, as we do see our last match winners currently on our screen. Uncontested there. Nyrox dropping in an early baller. A very pivotal piece for late game survival. Going to farm up all the materials he can inside. Not going to smash too much of the outside until maybe the last second just to prevent any reveal of his own position. He's just going to go and move on. And actually does see targets down below. A couple attempted shots with that scope. They are accuracy at this level. Going to have to be very key if you're going to try and pick up an elimination that early. The scope might be exactly what Nyrox needs to establish yet another elimination to put himself higher on the leaderboard with his duo. Remember, the scope, assault rifle, a hit scan weapon. You aim, you point, you shoot. If it's on him, it'll hit him. And these guys have pinpoint accuracy, as it's known. When you land on the southwest side of the map, if you don't land in an exact big area, it's a very, very scrappy start. It's a lot around getting a baller, rotating on through, and just trying to pick up one chest here, loot one building here, and piece some things together. It's known how tough it can be, but Nyrox and Aqua currently on their way. Let's shift our focus towards Neo Tilted here. You see Mongrel and Mitro, who so many times have been contesting here with Clix and Skeptic. Clix and Skeptic so far, pretty quiet day today, I would agree. 4 duos, though, in Tilted. Going to be interesting to see who opts to take an early out, maybe go for the ballers that spawn in that slipstream around the outside, or maybe get a little aggressive and push on another team that spawns in there. Potentially from an earlier game, though, Skeptic hopefully learned his lesson. You don't want to L the camera necessarily too early. Yep. Love to see the confidence, though. He's a very confident player, which does not surprise me. Extremely skilled, so that kind of gameplay, you're going to see it from Skeptic on and off the stream and on and off the LAN here. Arthur Ashe Stadium, one of the coolest streams I think we've ever done this in. Oh, incredible. It's, you walk on through, you see all the tennis greats, and I hope they put up a poster of the winner of the Fortnite World Cup there. It's Serena Williams, Sap and Zayt. Honestly, it would be incredible. It would be. I think that sounds good to me. I think that people would be confused at all. But maybe it's the start of a great legacy here at this arena. But right now, you begin to point out Mongrel and Mitro landing here every single game. 4 teams though, still in Neo Tilted. When will the battles begin? 97 players left. Every duo still represented. Crazy powerful loadout. You saw he has 4 shadow bombs this early in the game. Yeah. Those are incredibly powerful going into late game, especially when you're attempting to avoid confrontation as much as possible until just the right moment. You can shadow bomb out of almost anything. Granted, the people that may see you rotate don't have pinpoint accuracy, right, which honestly is typically the case in a lobby like this. Well, we go ahead and look at Lucky Landing right now. 2 teams currently here. This has been the case so far this game. Gustavox, 8, and Wishy DP up against M11Z in the duo right there. At this point, yeah, I was going to say, it looks like they're just opting to do a little bit of a split here. Just watching the opponents move around down below. They don't necessarily have to push this yet. They do have a little bit of time before the storm starts to make a move here, so pressure is going to be applied before you know it. But a loadout like this, there's no shotgun in the inventory. They have the shockwaves to rotate if they need to, but those are oftentimes saved for late game if you can do it. It's an easy way to push through opponents' builds that are above you, as we've seen in previous matches countless times, take the high ground without maybe being challenged. The only downside is you put yourself way out in the open. We did see a number of players get eliminated on the fly, literally, while shooting through the air with a shotgun. So we'll have to see. Shots are behind Gustavox 8. Knocked down, no shield remaining. Wondering if Daedra and M11Z decide to push off this Wishy. Reveals that he does have that heavy sniper, grenades coming on through. Quick little reaction right there to box up for a brief moment. But remember, when you get that shield broken, there is a unique animation and sound effect. So Daedra and M11Z know that Gustavox up top has no shield left, and that heavy sniper rips through the wood right there. Good coordination to get some damage done on this player. Daedra holding that edit, that pyramid at the top, so we can look through, and shots from the duo up above, Wishy and Gustavox, well coordinated. No push yet. This is kind of a stalemate at this point, which for all 4 of these players may end up fighting them in the back. That being said, Wishy, the fly in right there, pushing up, trying to get past, moving over to this brick pig, make their way into maybe a little bit of side cover. Shrine made for me on the map is. Now Wishy will go ahead and loot that chest alongside Gustavox, who are both out of shields. Looks like Daedra
And F1-1Z did what they wanted to, which is to push them out of Lucky Landing. Not sure if they're going to continue to pursue this. It doesn't appear so right now. And all things considered, I don't think they need to, right? They can go back now, farm up this whole area, check for the certain loot spots that may have been missed, and continue to get materials now. Moving towards Dusty Divot. Rogue members Tetra and Eclipse currently building on up with players just below. Clix and Skeptic, the duo underneath. A little bit of a split for Tetra and Eclipse. Hopefully does not come to bite them in the back. We'll see here in a second. Eclipse pushing up, trying to match position with Tetra. Shots on the baller. You don't want to see those things last too long. Nobody was in it. It was just rolling down the hill. And this could be really useful, Ben, because the players down low that are going to get by this airstrike, I believe it's Clix and Skeptic, are only building with Wood, and Wood gets shredded on through, and Skeptic, because of that, now down to just 25 HP, and that might be the green light for this duo to push on forward. One player challenging up top. Eclipse has him trapped in the box. Does take a little bit more damage. It will be a build battle for height. Eclipse with a ton of materials, but look at the elimination feed. Tetra with the elim on the Skeptic, so it's a 2 versus 1. Clix all by himself. Even if there's a sacrifice to the 2v1, that 1v1 afterwards in the pickup, the revive your teammate might be the best play. We'll see here in a second. Pressure from above, not yet. Clix all on his all by himself right there. To take just a second and heal up. Any chance you can get to get a little bit of HP might be the key to staying alive. And this is where I believe adjustments need to begin to be made, right? Eclipse and Tetra, as they push on forward. Clix now all by himself, trying to force him to happen. There's no shot right there as he goes down. The day of struggles for Skeptic and Clix continue. But the point I was going to make right there is, now you're getting to a point where you need to go and push for those elims if you want to make the climb back up that leaderboard. Eclipse and Tetra obviously still have some work to do. In that 2 versus 1, before another team can begin to push on in and try to steal that last elimination, they have to force the 2v1. Thankfully, Clix does it for them. They get the free elim and win that fight at Dusty Divot. Meanwhile, Safin's 8. First game winners, current leader Saf beat from above. Oh my gosh, the heavy snipe to knock the pyramid and immediately capitalizing on Saf being exposed, leaves Zayt in a 1v2. A little bit of a panic, and the Shadow Bomb may or may not be enough. Right into the slip to try and sneak away. Gonna run down in some previous builds. That's a quick pick off there from 4ZR and nowhere. And that's the second time we've seen that today. The player with the heavy sniper, they can see that the pyramid is being edited on through and peeked through. So they immediately call that out. They time the shot alongside AR shots, or that one I believe it was actually shotguns. And Saf is eliminated before he can even build a single wall. As right now it's Zayt all by himself. Now moving towards the northeastern side of the map near Pressure Plant. Our mech friend no longer there, but Nyx just took a ton of damage. Close by, I believe. Did he get sniped? I think he got sniped. I believe he did. Sitting on quite a bit of healing though. The slurp, minis, that campfire, all going to be big there. You see he's waiting for the campfire to finish. He's going to pop that slurp, get back to 100. Meanwhile, Airwax, Nikov owning the top of the ship here. Just taking shots at anybody that rotates. That high ground advantage, even early game. We look at it a lot late game. Yep. A lot of the build fights and late game rotations are capitalized by players that have the high ground advantage. But even early game, high ground gives the ability to scout. Sean goes down. Aiden, an attempt to push on through and try and pick up the elimination on his opponent. Quinton inside the box there, does knock the wall out, picks up the materials, and can't quite tell if he grabbed the card of his teammate. I was going to say, I think that the teammate was not, so it is a 1 versus 1 in this fight. Aiden at max HP, gets the high ground for the moment. Quinton, absolute the health disadvantage. Aiden most likely knows this, continues to push for this elimination, wants to clean this up as quickly as possible. Wondering if Quinton has any traps to be used right here. Doesn't appear so as of right now. That edit was just missed by Quinton as he tried to go push back up to the high ground. Just get above. Aiden pushes on in, spraying. Unfortunately not able to connect. Takes 44 damage right there. Quinton, a masterful fight so far. Aiden's health advantage now gone as they're about 15 HP between each other. But Aiden has the chug splashes, and Dr. Lupo, they show off just how good they are right there. Quinton stuck all the way up top, popping that med kit, trying to get back to 100 HP. Aiden and Quinton in a little standoff here, a back and forth of epic proportions. Quinton, there's the storm. A little bit of pressure. You got up above. Quinton trying to watch that, holding that pyramid edit with a peek. Trying to catch himself up inside the pyramid by resetting. Can't quite do it. Does fight for high ground. Aiden on controller. Don't forget that. One of the best controller players we've ever seen. 101 HP remaining.
these inside the box fights, the combat for who can own a wall, the back and forth is insane. And the top down view, Aiden can't quite get that pyramid edit and gets caught in his own door. Did he miss? Yeah, I was gonna say, I think he missed the edit out. Did wind up building a door, and Quentin makes it back in time to grab the reboot card. So Aiden and Sean go down quite early in game number 5. 74 players remaining. Storm Surge still currently in play. Zayt and Sav far above it at 385 damage above. Shouldn't really have to worry about that too much. As Zayt is in another skirmish right here. Dr. Lupo not deciding to use the chug splashes to get that health up. An interesting note here, you see Zayt taking single swings the wall that he doesn't own. He's attempting to bait the player from stopping a heal. He wants him to disengage from that so he can basically force a fight. He doesn't want them to get any of that HP back. He got the floor shield. And he already had that wall! Oh my gosh, and Tux goes down. What an angle shot from Zayt there. And that right there is Zayt baiting his opponent into making that exact move. What you just saw was why Zayt has remained one of the best players in competitive Fortnite from the very early days. He replaced the first wall before that fight even began. Then he moved towards his opponent, shot out the floor to push him towards the wall he already replaced. And once he did that, once the player ran and thought he was safe, he quickly hops on up, edits his own wall that he placed earlier, and gets the free elimination. It's one of those plays that separates Zayt from the millions of other players that play Fortnite. There's a reason they won that first game, Jack. It's going to show through and through throughout all these matches. Ziff Ronaldo on your screen here. Game 5. 2 matches remaining. It's a very easternmost zone, Dr. Lupo, so you're looking towards it right now. Lonely Lodge will still narrowly be in play. Outside of that, just the drone ship from up above. The right side of your screen, don't get the format for these. Oh, Quinn goes down. I think he got caught with his build still in his hand. He wasn't expecting it. See the blueprint out. You hate to see that. The Victory Royale with 10 points. Top 5 is 7. Top 10 is 5. Top 15 gets you 3. And every elimination, that single point, and every elimination so valuable in 6 matches. We're not looking at the same 10 that we saw in the qualifying weeks. You have only the 6, but it's a guaranteed 6. You have to take advantage of every elim you can, because looking at the leaderboard like Sundown did earlier, 17 points at that time spread 1st to 10th place. Yep. Here the fights continue. Tyler 15 and Lanane in an awkward position right now as Tyler 15 has gone down, and there's pressure from both sides. And you've got to think these players know exactly where they are, and that's what they're going to do. Already 4 eliminations between Forziar as well as Noward, and they're trying to get this wall replaced. They've got one. Did he get the pyramid as well? I can't tell as of right now. Interesting note about Tyler 15 and Lanane. They had planned to run just the first qualifier, week 2 together, and if they did not qualify for the World Cup, they agreed that they were going to try and hook up with their normal duos. Yep. And lo and behold, they qualified for the World Cup, so here they are. They have not spent a whole lot of time together, and it's amazing to say that because the cohesion between those two, oftentimes when we watch them, they're on top of each other's game the entire time. Yep. And that's why they made it this far. 65 players left. The next Storm Surge could be happening soon. You see the shockwave grenades used as Crims right now eats a rocket to the face, down to just 79 HP. Thankfully, if you're a Crims fan, he does have 5 minis to pop, 2 big shields. I'm sure Spades. Oh no, Spades is full health, so I was going to say, I'm sure Spades, if he needs some shields, they are good to go. They are good to go. Spades just needed more AR ammo to keep shooting, Dr. Lupo. Exactly. Hold down that left click and see what you can get. Especially in situations like this. We even saw that kind of thing happen in the Pro-Am. I think Tim the Tatman faced attacks from multiple sides while in the box. It happens. A number of players know how that feels, and so the ammunition does get chewed through quite quickly. Absolutely is. You see where all these players are stacked up. Rope DW and Blue T taking over that main lodge right now. Sid's Lucky. Don't see the duo anywhere, so Sid's Lucky might be all by himself at the moment. 62 players left. Zayt, remember, by himself. Saf did get cut down earlier on, and it looks like Vinny also all alone. Maybe Zexor dropped earlier on in this game too. Going into these late games, Jack. Yeah. Especially when we're on the second to last. Pressure is at an all-time high for some of these players, especially the ones that have never experienced a LAN event like this. And this is the biggest one that Fortnite has ever had. Do you think they're going to be able to capitalize on that, take advantage of their own nerves, and use that
to climb the leaderboard? I mean, or is it going to get the best of him? I'm just really, I can't even speak from experience on this. I mean, yeah, sure, I played at a few pro-ams and sure outplaced you, Tim, Ninja, well, basically everyone yesterday as I got top 8, and that was an incredible performance that I'm truly proud of. Jack, you outplaced us in both winnings and wake. But as we take a look at this again, I actually forget what I was going for this because I was complimenting myself so much. But Nate Hill and Funk Bomb, 2 players who had a very quiet day so far, 4 points up to this game. They've matched that in this one alone, so they're at 8 overall. And well, that's that moment we're talking about. With the shield broken, the entire lobby has decided you are the player we're going to shoot at. And Nate Hill is burning through materials. This is looking like it's going to end right here for this FaZe Clan duo. Nate trying to make it through. Just a frantic flint knock shot. At that point, it's desperation. 6 total builds, no healing, only 34 HP. Imagine if Nate had caught. Wait. Did tag him. And no. Gospel side is caught between multiple teams. Players rotating into the zone. Players that were originally taking shots. A tough break there in Game 5 for Nate Hill and Funk Bomb. Keenstar and Hunter do wind up finishing off that elimination with the help of Serpent and crew. 57 players left now. This zone, Ben, is in the middle of basically a forest, but most trees are now gone. I'm looking at the minimap right now. This is a pretty central zone where everything's remaining. So players on the outside will need to move in from all areas. The zone pushing forward. Here are Mitro and Mongrel. A quiet game so far. 0 eliminations up to this point. The question remains, will EU climb up into the top 3? They're just on the outside right now. I know this is NA home turf, but I know the hundreds of thousands of European members of the Fortnite community are out there rooting for duos like Mongrel and Mitro to pop on up. And unfortunately, when I mentioned EU duos, I just saw Benji Fishy and Mr. Savage go down to the duo of Arkram and Falconer as they continue to perform well, a team also in the top 6. Not out of this just yet. 1 game still remaining. This circle, a east-southeast push. This is the 50-50 where you're going to see a number of players sit inside the next safe zone and take advantage of that ability to watch people rotate in. That's where a lot of the eliminations mid-game happen, is people trying to get into the next position, and players like Mongrel, Mitro, they are in spots to take advantage of that. That being said, Ronaldo does take out Mitro on the feet, picks up that elimination for the duo. 28 duos remaining. We're not even close to placement points yet. That happens at 15, Jack. Yeah, and Mongrel knows this. When you look at his inventory right now, no combat shotgun, still this epic tactical shotgun, quite good. The big question for me, 2 shadow bombs, all the movement, how exactly does he play this? Mongrel looking for an elimination. Shot comes on in. Does get a small little shield tag, but not too much to begin to push that. Good job at least getting up this layer of height. Remember, it's so tough in elevation here when there's so many builds. Bottom right of your screen, another solo still remaining. It's Zayn, who still has, I believe, 3 shadow bombs left, Dr. Lupo, to make plays in the late game. 2 of the biggest players we've watched thus far. A lot of people just waiting to see how things are going to play out. Mongrel holding this edit. He's waiting for that opportunity to pop up with that purple tack. See if he can do enough damage to pick up an elimination or at least a knock, especially as we get into the circles where movement of the entire zone is going to happen. A knock will translate into a full elimination. That siphon will kick into the HP or shield. Those last second elims before things start to move, those are huge. They give you that little boost you might need to engage in the fight on the move. Falconer, Arkram sitting in a great spot right now, kind of smack dab in the middle of the current safe zone. Yeah. We have 21 seconds before this circle starts to move. I mean, I feel like this duo hasn't been spoken about a ton so far today. They're currently top 5, Dr. Lupo, in another place where... Incredible players. Yeah, they can absolutely make some noise right here in this one if they can finish strong. Remember, other teams in the top 5, those still have representation. With Zate still in this one. Falconer and Arkram. Arkram quite weak at the moment, though. About 120 HP in total. 27 duos left. If you're keeping in mind the format of this game, it's top 15, and they're going to go ahead and shockwave across. Move. They both use one shockwave together, and now the push begins. Falconer slowly inching towards this zone. He's being pressured by some stinks at the moment. Only 7 total builds left. He's got to follow up his teammate, and that's a great recovery by this duo. He's made it back to Arkram, but look at the high ground, folks. The battle begins now. Aqua and Nyrox are winners from last game, already back on height, and high ground has been the key to victory so far today.
Just underneath Airwax, the back-to-back Pro-Am winner, and his duo Nikoff below. Previous game winner sitting all the way up on top. Cease and Elevate rotating across the very front of the circle. You see players flying across the current safe zone. The shockwave grenades so key in movement late game right now in the current meta. Players on bottom fighting it out. Only a few ballers left in play right now, and they're most likely, if not already, going to be eliminated very quickly. 19 duos left. Aqua at the top. He'll come floating back down here in just a second. Battle still going. Nyrox and Aqua off the high ground. No one challenging for it as of yet. You got Elevate and C still on the low ground. Punisher there as well. Mongrel still making plays happen without any movement items left. We are one team away from placement points being earned, and there it is. We are now on our top 15. Zay getting caught off guard from behind. Lenane drops in. He wound up dropping in 16. It's just outside of placement points. Zay and Saf will not earn placement points this game. The lobby beginning to drop like flies, and look at folks. It's Nyrox and Aqua setting themselves up for a great spot at the end of this game. 2 players still left in ballers. Somehow, Mongrel is, oh no, he goes down right there. 11 players left, Dr. Lupo. Players all the way to the high ground, still Aqua and Nyrox. They have absolute ownership of everything underneath them so long as they stay on top of their material count. They don't get overzealous with those builds. You have to savor those because right now there's nothing left unless you pick it up from a player that gets eliminated. Item at the edge of the zone goes down. Spray from that minigun from Aqua. He is not letting anybody move unchallenged right now. So powerful. 2 duos left. It's Aqua and Nyrox, Cease and Elevate. The rest are all solos down low. Clusia with the elimination on a Chapik. Cease and Elevate deciding to drop down low because I believe they're out of builds. They've just got to go brawler mode right now. Cease getting chunked by this minigun of Aqua as he continues to rain down fire. Down goes Cease. Elevate now weak as well. The circle's moving back the other way. Wolfies is at the forefront right now in one of the best spots because of all those builds potentially already owned. He can just make his way on through without challenge. Skype trying to challenge for high ground and gets absolutely beamed. Daedra and Wolfies in this game as solos. Clusia as well. Aqua and Nyrox. Could they get another victory royale? Currently at 5 eliminations this game. Aqua, stink grenades from above, still riding the minigun, still 250 small ammunition remaining, and this thing is so punishing from above. You have that high ground advantage. You have the shots on Wolfies from above the elimination, a 3v2 situation. Aqua, Nyrox looking to pick up the first World Cup back-to-back victory royale, Jack. Pressure coming on in, they drop down low, the tag's coming through. My gosh! There it is! A 17-point performance from Aqua and Nyrox as they win it again. That alone, those 2 games may be enough to push them all the way to the top of the leaderboard, and they are 1 game away, if they can hold that, from $3 million. My goodness, folks, here it is again. Aqua with that minigun up top just made it impossible for any other team to even try to contest them on high ground. They send Nyrox down, Clusia there as well. Here, Clusia was doing everything he could, but again, when you're at a number disadvantage, Dr. Lupo, a health disadvantage, when you're on the low ground as well, I mean, I just don't see how you could even win the game. He tried to edit him down. Unfortunately, just can't hit the final shots as Aqua still drops him with 200 HP. And again, much deserved as they take the victory royale. The reactions from these players are one of my favorite parts, especially at this level, Jack. Yeah. 1 game remaining. World Cup Finals Duos competition, and the best players we've ever seen in any lobby, literally ever. Yep. And we're here along with literally 18,000 people at Arthur Ashe Stadium. Yeah, and they are enjoying themselves here today. What a feeling it has been. We hope you've enjoyed the coverage so far of the Fortnite World Cup Finals live from New York City. A reminder for the millions watching online right now, we still have another day of competition, and tomorrow it gets even more intense. The solos competition will be underway. Tfue will be involved as well. I'm sure a lot of people here looking forward to that.
as it is going to be one to remember tomorrow. There's no duos that can save you. There's no reboots. It's you and you only. The nerves will be at an all-time high. Who do you have? If you look at the entire list of everybody for solos, real quick, 1 or 2 names. Who do you think is going to do well? Oh, gosh. Well, I'm looking at anyone who's double qualified. For me, right off the bat, as people that could be favorites. And, whoa, we just got the standings. And now I'm completely shifted focus. Sap and Zayt still in the lead. 3 points, Jack. Yes. First and second are separated by 3 points. The 2 victory royales now for Nyrox and Aqua, definitely moving them way up the leaderboard. But look second at this. place now. EU and NA. The fight back and forth is there, right? Twitter's talked about it about 1 million times. Yep. Reddit says it over and over again. EU versus NA, and I think right now this leaderboard screams that the competition on both sides is huge. Page 2 on your screen now, Jack. And there's Benji Fishy and Mr. Savage, 12th place right now, 25 points. The difference between 11th and 20th, just 6 points right now. Dr. Lupo, still anybody's game as this continues on through. What a day we've had so far, just 1 game left. Everything on the line here, players preparing for this one as it should be starting up momentarily, but again, there are our leaders. And what we saw right there was them actually looking at second place, seeing exactly where they stand. Remember, when tiebreakers come into play, that second victory royale could make a major difference. We are almost ready for this last game here, but we want to take a look back at game number 5 with Ball. Thank you so much, Courage. The action is crazy and this leaderboard is so tight at the top. We're going to take a look at some of the moments from Zayt and Sap's game because Sap actually went down early. So let's go ahead and roll it because this is Zayt being 300 IQ. Using the sound of the slipstream, this is something he does so well. Crouching up, these players have no idea he's coming in. Finishes off the first one right away. That's 4 when Tux tries to make the play, but not before he finishes the elimination. And then Zayt ends up going down, tries to get the wall replaced for a bit, but continues on forward, gets back up with the slipstream, eventually comes back up to take out the last remaining player here. This was a 1v2 clutch. And if you think about the standings right now, they were at 40 points before this game began. They got 3 points in this one here by himself. That's what kept him in the lead here today, right now. Finally picking up Volks on the outside of the zone. That's perfect play from Zayt. Didn't get quite top 15, but he did get this one last elimination, and that is what is keeping them in the game right now. You have to remember, they did not play too well in the last game. They accrued a little bit of points, and they're doing it again. They have to have a strong game here, but when you think about the rest of them too, Mongrel and Mitro, they had only Mongrel for a little while. Vinny and Zexro, they only went down to Zexro as well. So clutch is all up. I mean, literally, it comes down to one per player's performance. I can't wait to see this last game. Gentlemen, please, if you don't mind, close us out. Thank you, Ball. Great stuff as always. And whoa, there. Okay. Marshmallow joining us on the cast. Yeah, I think that's basically exactly how it works. Now we have a little bit of special announcement for everyone live in the venue right now. Pay attention, Fortnite World Cup attendees, to celebrate the 1 p.m. Marshmallow live performance on Sunday, tomorrow, the first 2,500 fans to enter the Arthur Ashe Stadium will receive a Marshmallow cosplay helmet to wear during the performance. The first 400 fans to enter the stadium will also receive the Marshmallow supply drop codes. These special codes contain the Marshmallow outfit, the Mellow Rider glider, the all-new Mellow Mallets pickaxe, and 1,000 V-Bucks. Also, the first 10,000 fans to enter the stadium will receive Fortnite-themed Thunder Axes to make noise while cheering on their favorite players during the Fortnite World Cup Finals. Doors to the Arthur Ashe Stadium open at 11:30 a.m. tomorrow, so you want to make sure you get here early to make sure you get your seat. I'm looking forward to that. Can you show me the axes, please? I mean, look at this. You know how loud this is going to be in here tomorrow when you're banging these around, when you can annoy your siblings with these when you end up going home with them. I don't want to give everyone any more ideas, but I'm ready for that performance. It's going to be an absolute blast. I know, I'm sure everyone here looking forward to that as well. Marshmallow is so much fun to watch live, but this is it.
Dr. Lupo, at the end of this game, we will crown the first ever Fortnite World Champions. I cannot believe we made it here. Ladies and gentlemen, make some noise. $15 million on the line here. 3, 2, 1. Jack, 10 weeks of practice, the qualifiers, constant hours of scrimmaging against each other. These players know each other's strategies. They know where they're going to drop. They know when they will and won't pressure. This is going to be intense. Everything comes down to this last match, and as we've seen from previous games, 20-plus points is easily attainable in a single match, which means tons of players still in contention for first place. Yeah. Anyone can still make some moves here. The back-to-back winners, Nyrox, Aqua on your screen right now. Saw him making a drop down to the southwest corner of the map. If it works, I think you stick to it. Right? I mean, it's working for these guys right now. Who will win? Which region will take home the Fortnite World Champion title? And already the first player dropped. Eclipse goes. Tetra goes. That will end their duos competition just like that. Before Aqua and Nyrox have even landed. That's tough, Dr. Lupo. Feels bad. Feels bad, man. Tried their hardest on to the next one. You know, Aqua, quick little note there, dealt 1,152 damage in the last match, over 3 times higher than the match average of 335. I think that goes to show just how involved Aqua and Nyrox love to get when combat situations arise, an opportunity to third party, take shots at players on rotation. Yep. Those damage numbers add up in a big way, and most of the time to eliminations, Jack. Every elim's a point. Placement is huge as well. PF Zin and Nyx. Brazil looking to make shots here. Players over at Snobby do pick up that first elimination. Twiz goes down, his duo nowhere to be seen just yet, but that elim is big for them, an early point, very key. Format on the right side of your screen if you forgot. Look it up top, that little evil base, the bolt action sniper rifle. Temporarily vaulted, brought back a headshot as a knockdown, 105 to the body. Big damage there. So here we go. Players now still fighting. Keatstar and Hunter. Shockwave grenades picked up. 20 total builds possible right now. 200 HP, so they have all the shields they could ever want. Wondering if they've done any damage yet to their opponents. Looks like they'll just go ahead and be happy with backing on them for now. Don't want their final game to end super, super early. We can see in the minimap down there. I'm curious if they know other players are over there at Mega Ball. Meanwhile, Aiden and Sean. Paradise bombs. Aiden goes down. It's all up to Sean to try and make the clutch save. It is possible. SSK, Jam side, also dropping down here every single time, but it is not enough. Jam side comes out on top. Able to temporarily save his duo. And there goes Aiden and Sean. They now exit the World Cup duos as well. More pressure though. Jay and Little also dropping here at Paradise. These highly contested, very important POIs are big. Oh my gosh, the aggression. Shockwaves in, stink grenades deployed, and there it goes. The elimination comes on through as they got the scent of blood and like sharks in the water chase down their opponent. You can't really blame them either in situations like this, though, especially the World Cup. If you get a knockdown, if you're in a 2v1, you're even willing to sacrifice your teammate potentially in a situation like that to try and get another. Already, people are dropping much quicker this game. Oh, 100%. Already down to 7 duos eliminated from this one. 84 players left in total. And you might think, that's not a lot in Fortnite, but no, trust me, right now in a lobby like this, they're going quick. And I will say this duo of Daedra and M11Z, if they can make it to late game with the assault rifles they have a legendary assault rifle, Dr. Lupo, and an epic infantry rifle. Both of those can shred. And as we know, editing out windows, finding opponents who are rotating, maybe hitting a slipstream or a shadow form, some well-timed AR shots can mean quick damage and eliminations. We're going to have to see going into the late game. This aggressive gameplay continues. 30 seconds until the circle moves. Meanwhile, over at Neo Tilted, we've seen this 2v2 so many times. Clicks and Skeptic versus Mongrel and Mitro. The high ground taken all the way up top. Pressure from above. Clicks looking to see if he can hit a shot. He's quick at it. 103 from Mongrel from underneath.
Gonna edit out and try and take the high ground. At this point, no shield. Trying to get the edit, can't quite get it just yet. Here we go, opting to maybe fake a rotation away, maybe using the shadow to climb all the way up the high ground. Can't quite get it. He's gonna have to jump all the way to the bottom to back out of the fight. Hits from underneath. He's gonna box up just a little bit and rotate for a better angle at this point. Meanwhile, Mitro in the baller. Bottom of the building, they're paired up together at this point. Mongrel actually, they're shifted buildings away from each other. And Clicks and Skeptic have the ultimate high ground from above on this fight. Beaming that baller, can't quite see if they got the break just yet. But separated, Mongrel and Mitro not going to be as effective as Clicks and Skeptic when it comes to solo, just applying pressure to a single target. And that's so important because if you can get a shield break or even a knock because you've shot the same target, like you've beamed them down, you push your shots through their builds to try and counter it, it's so much easier when you're standing on top of each other. That might be pivotal in deciding who wins the current 2v2. Yeah, and they're going to go ahead and back on up. I will say, Skeptic basically saves Clicks right there, who was down to just 28 HP. Skeptic able to get there in time. They get the minis popped as well. Landjock and Punisher, who had some early exits in some games. At the beginning of today, looking to see if they can end on a high note right now. One chug splash used to get up to 157 HP. Landjock with the elimination down on to Lanane as they continue to bust on through. 2 versus 1. Lanane dead. They get the full elimination. Chug splash unfortunately missed right there as he was shockwaved away, but he'll hop right back in to help his duo. Drop in, fighting the same box. Tyler 15 goes down. That kind of 2v1 is tough. You're stuck inside the box with both opponents. There's kind of no way out, especially when some of the walls may not even necessarily be yours. And Clicks and Skeptic run away from Tilted to not have to deal with a fight there, but instead push right into XXM and X-Men. Now the fight begins. Skeptic dropping on back, trying to dodge the sticks. Clicks taking a ton of damage right there as well. And did they just get an elimination? The player was knocked. The player was knocked, and the elimination was actually finished by the airstrike coming on through. Clicks does get knocked by the sting. We hopped away from that at an unfortunate time, but we do get an update there as Skeptic now at 150 HP eats the sting grenade in the face again, and with only 2 builds left, Clicks now knocked, and nades flying on in. Oh, the 150! The 150 makes the difference! Can Skeptic clutch right now? You see the panic stink, he actually stinks himself right there. Skeptic with no builds, relying on just this hand cannon. Can they get the full elimination for the extra HP? It looks like they'll decide to fall back and eliminate Clicks right now. Skeptic looking to try to cut down this player. They have knocked. How many matches do we get? Looks like 12 total builds. Might be a difference maker in this one. Through, wall of plate's not going to happen as of yet. Tries to take a shot. Oh my gosh! The clutch from Skeptic. And you see he shakes his head right there. Does get the job done. The one-shot headshot from the hand cannon. 150 to the dome. Swings the battle in his favor. No mats, no teammate, no problem as Skeptic gets the job done. I said it before and I'll say it again. He's one of the most confident players that we have seen in the World Cup, and right there, literally standing in the open to bait a shot so he could hit that 150 with the hand cannon is huge. He knew he needed to do something to swing the tide of that battle. It's literally nearly impossible to win with 0 mats and they have the high ground. And guess what? As the player went down to thirst, his teammate, well, things worked in his favor as he hits the shot. Saf and Zayt, who had a 3-point lead on second place heading to this game, currently at 0 points earned so far, but still in a position where they can earn a lot off placement and finish strong to be crowned world champions. We'll see if it goes their way. They do have 1 heavy sniper, 4 shadow bombs. You see in the inventory of Saf, and a launch pad too. So a lot of items to use in the late game, Dr. Lupo. Another player flying in, Wishy DP. Gustavox 8. Duo winning below, Stompy, Shinken. A duo that I want to have my eyes on quite a bit. We see a quick little edit fight here through the wall, and they pick off Zexro and Vinny inside their own build. Zexro and Vinny, I believe, were top 3 or top 5 heading to this game, so an unfortunate ending for them. And all things considered, you know,
Porra, eu tava em live ainda. Moments. The fourth zone has popped on up. 56 Como é players que tira left. isso aqui 34 daqui? duos O quê? will take the final. Eu não quero mais isso aqui. Calma aí. Rojo and Wolfie's all the way up top, on top of the hill here. Boa. At least one ball. Puta que pariu. Looks like Rojo's gonna make that. Tô jogando muito, pá! Waiting by this time, looking to take a shot at somebody, baiting your teammate. Not Calma aí, the deixa eu... worst idea. Rojo's gonna move down. Puta que pariu, peidei entendido agora, viu? Materials, like we said before, we'll say it again. Caraca, mano, eu tô muito burro. Foi mal pra quem tá na live. Does and does not have. Puta que pariu, que susto. Those couple materials can be key. Heard the snipe shot there. Looks like nobody got Pra você, pra mim também. Amém. 7 builds in that inventory. Não tô conseguindo nem fazer nada quebrado. Literally right next door. Bell. Que vontade de Across the street, 4CR in novo. nowhere. Saf and Zay. What the fuck? Como é que eu mudei o material? Same structures right now. This might be the time for players. Calma aí que eu vou ajeitar minhas configurações. That's why they're editing the windows, so they're looking A for minha players tá bugada. rotating, or even getting pressures from others that may be around them to shoot it on the same surfaces, see if they can pick up those moves. Remember, Dubs and Mega currently top 5 Mas porque... in this tournament. Que merda. Looking to be able to break on through to Tu make coloca o some noise. piso The onde? battle for first continues. No X. Five duos still all in play. Storm Surge did just pop up, but it's only for the top 50 players right now. So 2 more players need to drop, and Storm Surge will be over. Just a quick note, I saw on the feed a moment ago, Nyrox, one of the back-to-back duo winners, picked up an elimination on Skeptic and Feed. Dude, this is so tough day for them, but yes, 31 duos. More than half of the lobby needs to go down before we even get to placement points. And Nyrox and Aqua are sitting on 4 total right now, which is huge for them. They're already in the next zone. They're on the high ground. They've got 5 shadow bombs, near max materials, 4 shockwave grenades, already 4 limbs. Ben, they will somehow do this. They actually are Já in a calma, different vamos fazer position. um Eu sei, tô treinando. And there they just eliminated Ronaldo. The 5th elimination for Nyrox and Aqua. They've already got another player down to just HP 2. At this point, imagine 3 victory royales in a row for this duo would be absolutely definitive. And this is one of the best, if not the best duo in Fortnite right now. This is insanely intense right now. So much on the line for these players. They're boxed on up. Keep in mind, the average age of the players here today, 16. And what is that update? That's Nyrox and Aqua. Jackets 1 point, but 1 first and second. Point away from first, but there, Zayn gets it a limb. Now 2 points away again. Saf with an limb as well. The same player was the Sabia que eu assisto o Tony Boy dos 4 mil inscritos dele? Aham. Sabe quem foi que me mostrou? O Eric. Caraca. O Eric lá da escola? Aham. Porra. Tá meio corção aqui. Clung to the top of your screen, tons of players bunched up near each other. Mongrel headed deep shots to rocket out. See if pressure can happen there. Mongrel may be able to pick up. Caraca, eu tô jogando muito no teclado, mano. Late game seems competitive Fortnite. Super advantageous, especially if you have players that are on the move. Get a shot. Tá, vai, cadê tu? Mongrel's looking for any chance Aqui embaixo tá treinando. to take shots at players that do not know this. And remember, earlier in today's competition, it was each Ai, morri. living all the way to the end by himself. Ed getting 5 extra Você elims, sabe onde é que o which Nick put them in the top edita? 3 after just game Não, number no 1. G. Now it's Mongrel's turn to do the Tu same. edita onde? The new pickups will be No Tab. putting shots down range. I believe this is Mega, one of his teammates on base, who's Ó, o Mongrel. Mano, eu mexendo muito aqui a mesa, eu só me lembrei do Mongrel. zone. Did he get the elim? He did! Mongrel with the elimination onto Mega. Just Acho que o Mongrel também joga em cima de uma mesa de passar. saw that when the elim popped up on a screen. The eyebrows raised just a little bit. He may have even been surprised to pick that one off. That's a huge point for that duo. They're absolutely within arm's reach of making this happen. Quanto foi o teclado?
Foi 200, ele e o mouse, junto. Eu queria um teclado mecânico. Que eu sei que tem um monte de bem baratinho. Tipo, eu queria um melhor. Esse teclado aqui eu não gosto muito não. Mas deu. O mouse é bonito, o mouse, gostei demais. Mano, eu queria aqueles. Eita porra. Aqueles teclados de ferro, sei lá, de alumínio, não sei. Você já viu? É bonito, tá? Tem lá naquele estúdio games. Esse teclado de lá é pesado, mano. Como que bateu bem agora. Calma aí, deixa eu tentar fazer o que aquele carinha lá fez. Caraca, é muito difícil. O cara tem que jogar com 0 de ping pra fazer aquilo. Vem aqui, aquele negócio lá assim, ó. De ficar... De editar e ficar no mesmo lugar. Caraca! Ah, já que eu tinha conseguido. Caraca, não acredito! Meu Deus! Clipa! Eu consegui! Tá na live. O pessoal viu que eu consegui. Para aí. Se liga. Calma aí, sai aí bem rapidão. Ó. Calma aí. Ó. Apesar que eu tinha conseguido, mas eu fiz errado. Calma aí. Mano, é muito complicado. Isso aqui, ó. É isso, quase isso. Pra editar, voltar na mesma hora. Tipo, você não cair no chão. Nossa, eu consegui de novo, bem pouquinho, mano. Consegui de novo, bem pouquinho. Nossa, de novo. Caraca, de novo eu consegui, velho. Eu sou muito bom. Eu acho que eu vou pro teclado mesmo. Vamos. 3, 2, 1, go! Eu consegui! Mano. Calma aí. Mano, tá em live, eu tô jogando muito. Luan do céu, puta merda. Tô jogando muito, maluco. E é porque eu sou muito de controle. Muito. Bora pro CSGO treinar um pouquinho? Bora pro CSGO treinar um pouquinho? Vê aí se você instalou. Caraca, tu tá jogando muito, Caraca, boa. Só toma. Só toma o que, rapaz? Cadê tu? Não tô ouvindo. Ah, tô vendo. Ai! Material advantage, HP advantage, every advantage in the world. It was his game to win. Yeah, I'm looking around right now. A lot of people on their feet here in this venue for where we will soon find out. Não, porra! Fiz merda, velho. Fui tentar construir rapidão. Eu caí lá embaixo. Caí aqui. Em cima de tu. Calma aí, vou fazer uma play muito linda.
Get it trending. Who do you think won? I think we've got an idea, but I'm not saying anything. I'm not saying anything. Jogo muito. Kicked off this stage and then security will actually spear backward. Yeah, it's true. They told me before. Nossa, eu jogo muito, maluco. Well, I'll check. As of now, we still await the final score. Eu jogo muito, porra. Still to happen tomorrow. What are your big takeaways from the game? Galera, eu tô falando isso, viu? Mas é porque eu era muito ruim no teclado. E é porque eu sou quase pro no controle. Tipo, eu jogo no controle pra ser pro. Eu tenho que ser pro. Ai, caralho. Tu tá vendo? Eu construí. Ai, travei. Não, o pessoal acha estranho de estar no CAD. Até o Cão acha estranho. Nossa, mano, agora eu tô saindo perfeitivo. Só porque eu falei que dava Caralho, eu sou muito bom no teclado, maluco. Quem? O Zelt? Agora eu tô tentando fazer aquele negócio assim, Jackson, ó. Calma aí, deixa eu ver aqui. Cadê tu? Coloca a pirâmide e edita. How do you react to that? How do you react to that, Jack? They're left in the dark as this loads up. They have no idea how it's going to break all on down. They are our first ever Fortnite World Champions here for duos. We're going to get you guys the full standings breakdown to see how it all played on out. But again, they take it home. 2 wins make the difference. To be exact, I think exact. Mas é porque eu não jogo no teclado, né? Eu não jogo com... Made the difference. That shows how close these games are. That says a lot about the score, the skill, and everything, but there it is on your screen. Nyrox, Aqua, $3 million eu não jogo com esse teclado and aqui, across the tá top ligado? 10 there, an incredible display of skill. Rojo and Wolfies. Eu jogo nesse and também. Cease, Saf and Zate, Arkram and Falconer, Mongrel and Mitro, Mega and Doves, Dorox and Items, Zexro and Vinny, Vato and Skype, your top 10 duos for the World Cup. And just to reiterate, $3 million for Aqua and Nyrox, $2,250,000 for Rojo and Wolfies. Cease and Elevate, $1.8 million, Saf and Zate. $1.5 million earned, and in 5th, Arkram and Falconer, $900,000. Congratulations to everyone that made it this far to the Fortnite World Cup Finals. Here are our top 20. Remember, folks, do not go anywhere. We still have our trophy presentation to celebrate our winners, Aqua and Nyrox, but a great performance from everyone in the top 20, from everyone who made it to here across weeks of grueling competition, months of grueling competition. It pays off in a big way. And it's funny to look at a leaderboard like that with all the pricing on the screen. Jack, it almost looks like a typo. Eu me apavoro Everything that we've done in the past, all the competitions, tipo, cara chega perto, aí eu me apavoro. You see $3 million. Eu também. I think there's a couple extra zeros, but I assure you folks, it's correct. That is correct. That is correct. Caralho, olha isso aqui, Luan. Vem aqui, bote lá pra cima. To hand over the trophies, and to do that, it's none other than Golden. This was awesome, top to bottom, the best Fortnite competition you could have possibly asked for, and in the end, one duo reigned supreme. So let's go ahead and make it official right here in the winner's circle. Welcome to the stage, Cooler, Aqua, and Nyrox. Não acredito que esses caras ganharam, mano. Que bosta! Ai, que bando de lixo! Quem que ganhou? O Nix! Eles passaram do lado da cabine do Nix.
ganhou? Aqua e outro cara. Eles ganharam o Mundial? Foi. Filha da puta, mano. Meu Deus. Eles tomaram tipo, velho. Esses caras são da onde? Da Coreia? Deve usar hack. Hack, é. Eles ficaram em primeiro lugar. Deve ter ficado tudo de camper. Eu ganho deles. Aí os caras jogam pra porra. Vai no X1 ali, o Nix. Se liga. Se liga. Deixa eu construir. Ó. Caralho, mano, tu edita no touch, mano. Mentira. Sou muito bom, porra! Se liga, ó. Ó, meu. Caralho, moleque. Ah, eu tô fazendo uma coisa aleatória, mas mesmo assim. É mesmo? Massa. Massa, eu sou... Sabe o que é no meu tab? O que eu faço no meu tab? Ah, muda pra picareta. Não. No tab, eu mudo pra primeira arma. Ah, tá. Nossa, cansei. Cansa jogar no teclado. É isso que eu tava tentando fazer, ó. Pressão. Ó, pressão. Pô, caralho. Botar isso aqui e editar bem rápido. Já pega. Isso é difícil, mano. Olha esses viados, velho. Esses gays. São viados? São o que? Não, não tem cara de coreano, não. São alguma coisa muito japonês. Não, não é isso não, velho. Porque China não é. Porque na China não tem. Filha da puta de parede, arrombado do caralho. Eu vou deixar. Ó, se liga, ó. Olha aqui. Ó, olha aí, ó. Vamos, pô. Ai! Ô, louco, ó. Caralho. Ai, caralho. Ah, não tem como. Se liga. Eu vou tentar construir no teu. Tá. E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui vamos para a play com luan.câmara.torres. As ideias. Vocês já perceberam que o Jackson é gay. Ah não, mano, é muito melhor aqui, mano. Ah, eu passo da galinha. Demônio. Caraca, tu tem uma mão oleosa, né, meu pivete? Meu Deus, Jackson, como que tu constrói aqui, mano? Eu não entendo, Jackson. Tudo diferente, mano. Ah, não. É quase igual o meu pro teu, né, Jackson? Ai, mas que merda. Quem? Aham. Mas só que... Ah, não, mano. Eu não tô acreditando que tu edita no tab, mano. Que merda, velho. Tua CC é boa demais, mano. Bota tua CC no meu. Ah, não, eu tentei fazer, mas não deu, Jackson. Onde é que tu pega a primeira arma?
Que bateu. Chupa loja. Ó, o silenciozinho não funciona. Por quê? Porque tu é um corno. Não mesmo não, cheira. Então porque a fome de Beck bateu. Bem agora. Quer jogar um CS? Bora! Bora. Não acredito que você tá falando isso. Mano, esse coleirzinho aqui eu não... Tu pega a arma no 1? Não, eu nem pego. Vamos aqui, você bateu. Dum, dum. Deixa eu tentar jogar no Xbox. Aqui bateu. Caraca, tua ciência é muito lerda. Bota aí. Você, tua ciência? Caraca, não, eu vou jogar no meu. Calma aí, deixa eu botar aí no meu, por favor. Deixa eu tentar aí jogar aí. Que porra é essa? Que porra tu tá fazendo? Eu não sei editar no tab. Tu editar no... Ah, tá. Eu não sei editar no tab. Uma vai ser um. Cadê? Vai. Eita. Vai jogar no. Vai jogar no. Pega aqui o controle do PS4. Cuidado que pode ter externa. Tô brincando. O microfone é meu, né? Ah não, cara, que fofa. Tu fica com esse cabo aqui, porra. Mano, que aí tá com esse cabo aqui. Xbox, velho. Você vai ver minha pomba. É o obedece, tá ok? É aqui embaixo, é? Não, é em cima. Que frescuragem, mano. Frescuragem é caralho, frescuragem é da Xbox. Demais, que frescura é essa?
ruim. Agora vamos no X1 pra tu ver. X1 aonde? No PC? Não. O PC ficou desorganizado. Ficou mesmo. Ai, que saudade de ter no meu computador. Ai, que saudade.
É verdade, ele joga mais tempo do que eu. Olha o que consegui, ó. Antes eu não conseguia muito bem. Bora ver. Deixa eu ver. Clipa! O Pub baixou também? Não. Clipa. Não, acho que não instalou o PUBG. PUBG? O teu também fica assim? O quê? É assim? Sim. Não, meu fica de outra forma. Tu entrou no site certo? Entrei. Só que ele for os vivos. Eu trabalho na eu dando na bunda dela e ela só falava uai. Entra no teste. Vai instalar essa porra de novo? Mano, como é que vai? Como que dá? Como que dá? Como que dá? Bora fazer um pão? Bora? Assim, ó. Como que dá? Como que dá? Como que dá? Como que dá? Como é que tu quer fazer? Como que dá? Como que dá? Como é que dá? Como é que dá? Abre as pernas e toma. Toma xereca, toma. Dá metade. Ô, louco, sou pipoqueiro. Sou easy. Abre as pernas e toma. Toma, toma, para. Abre as pernas e toma. Toma, toma, para. Tá querendo, tá não. Calma aí. Não tá querendo tomar, mas brotou na minha paz. Vem aqui e vem na minha paz. Não faz sentido. Não mesmo.
Você dá, mano. Você não me deu. Como é que eu cantei? Como é que dá? Como é que dá? Aí, abre as pernas e toma. Toma, toma, para. Nossa, bora fazer um funk, não é possível. Quanto foi aquele mouse? Foi o conjunto mesmo? Foi, mano. Sim, seu gordo. Mas o mouse tem um preço, mesmo sendo no conjunto. Não, veio na mesma caixa. Quer ver a caixa? Não. Então pronto. Tu comprou pelo site, foi? O quê? Foi pela Terabyte. Pode crer. A melhor loja, assim. Tá certo? Não sabe. Abre as pernas e toma. Toma na pegada. Toma. Toma na pegada. Abre as pernas e toma. Toma na pegada. Não tá querendo tomar, mas brotou na minha base. Na minha base? Na minha base. Toma na pegada dura, mas. Não, calma aí. Toma na checadeira dura. Xereca dura, toma, xereca dura. Pega na minha pomba e faz uma abusura. Pensando assim, cheiro que não tá querendo tomar, mas botou na minha base. Vem aqui na piroca do pai. É mesmo, pode crer. Eu vi aqui o negócio da você no Instagram. Se liga. Calma aí. Se liga como eu sou macho. Ó. 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 Sério? Eu sou foda. Ai, meu Deus. Ó. Tu não vai fazer isso. Não faça isso. Tem medo, já? Tem, eu raspei ontem. Ei, fica pinicando pra porra, né? Agora não tá lá não. Ah não, olhou, porra, olha aqui. Você se gozou, você não molhou. Vou ver na cara da minha vez. Peraí. Ei mãe, a senhora deixou eu ficar aqui até amanhã? Eu não entendo nada que minha mãe fala. Ela fala que ela tem, né? Não, viado, nada que minha mãe fala assim. Tu entendeu? Entendi, Pio. Ai, mano, me mijei todinho. Caramba, mancho, eu não tenho um touchpad grande, não. O meu touchpad só cabe pro meu mouse assim e tal. Ei, eu vou fazer isso, vou botar a blusa, mano, funciona. É bom, mano. É. Ou pega um pano, pera, esse pano aqui era velhão. Igual teu cuzão. Ainda bem, né? Se for parar pra perceber, meu cu é velho. Porque... Bora. Mano, tu já assistiu Todo Mundo em Pânico? Já. É muito top. É mesmo. Bora. 2x2, mata-mata. Me convida, né, porra? Primeiro. Cancela. Tô entrando na tua sala. Tá entrando? Tô. Vou botar aqui na live. Não, eu tô te escutando. Ah, é porque a gente tá no... Eu entrei no teu grupo agora. Vai, bora. Calma aí que eu vou botar no CS. Botei no CS. Bora. Tá. 2x2, viu? 2x2. Tem como tu criar uma sala? Tem não. Que bosta. A partida está pronta. Bora. Tá jogando já? Se muta no jogo pro pessoal não escutar esses bots. Se mutar em que jogo? Bota apertar para falar. Aonde? No Y. Pois é, mano. Eu já fiz isso. Ah, tá. Toma na tcheca, toma na tcheca. Vem aqui. Tu é uma puta. Senta na picadura. Caraca, fez muito sentido. Tu é um funkeiro. Puta. Eu sou funkeiro e tu vai dançar. Vem aqui na minha picada. Vai pro terrorista. Pra cá, seus bots, eu tô brincando, viu?
What the hell? O cara roubou a minha kill mesmo? Fela da puta. Ai, fela da puta, que susto, Bianca, desgraçada. Calma aí, Jato, sai. Porra, calango, vai se fuder, porra. Eu fiz sem querer. Caralho, mano, que porra é essa? Os caras tão... Te humilhando. Yeah. Calma aí, Fome Jato. de você tá batendo. Ah, mano, os caras do CT jogam muito. É ótimo. É CT. Caralho, matei o cara de Bison. Tá travando. 70 de FPS. Que porra é essa? Caralho, mano, os caras jogam muito. Bando de baitola. Eu vou é pro CT, maluco. Vai pro CT, rápido. O que, não? Vai pro CT, vai pro CT. Por quê? Porque os caras jogam muito. E também as armas. As armas do CT é boa. Ih, Que isso, Michael Douglas. Chupa minha pica. tá aparecendo um negócio na minha tela toda hora. Bora aqui, cara. Meu Deus. Caralho, não matei o bot. Tu tá aqui? Tô. Aí, Tô no cadê CT. tu? Cadê tu? Cadê tu? Tá no CT? Tá no CT? Ou não? Vai pro CT então. Urra! Como que você tá? Mano, os moleques jogam demais. Eu vou sair, vou pro CT, calma. Porra! Desgraçado Costa. Como é que eu saio daqui? Vem cá, vem cá. Calma aí, deixa eu só matar esse cara aqui. Tu vai morrer, tu é bot. Beleza. Morri mesmo. E o cara ainda roubou minha kill. Mas acho que foi pra mim também. O que? Como é que tu sai da onde? Sai daqui, porra. Caralho, o teu negócio nem tá travando. Caralho, nem tá travando, baitola. Fica tranquilo. Ah, mas tá tudo no alto, baitola. Então bota aí embaixo, pô. O meu Deus bateu. Bega agora. Ainda tá na live? Tô. Tu sabe como é que funciona, não, né? Ah, não. Mentira. Não sei. Que manda bem fácil. É sério que tu não sabe? Aqui. Calma aí, né, pô? Tem que ficar alterações. Como é que faz pra trocar o lado Ó, da tá arma? fazendo isso aqui, ó. Aguardar o programa FX. Responder. Como é que responde essa porra? Ó, filha da puta, aguardar o programa. E é porque tinha um PC, não? E não sei fazer nada. Eu ganhei ele faz menos de um mês. Aí mente. Olha a cor da minha mão. Muita punheta. Olha. Ah, não foi. Esqueci do pé. Ah! Olha essa merda. Fecha. E abre de novo e volta pra minha partida. Que era minha. Eu já fiz isso. Fica fazendo essa mesma coisa. Por isso que vocês vão uma merda. É, jogar PUBG. Light. Ah, nem baixou, né, o seu. Caralho, tem 3 negros aqui. Que porra é essa? Vem aqui na faquinha, vem, filha da puta. Vem, se eu não te como, porra. Caralho, o cara não morreu.
Não, eu dei 5 facadas nele, não tô zoando. 5 facadas não mata ninguém. Era pra matar só com uma. Tá igual CS, é? Ou, tá igual Call. Critical Ops, né? É, porra, não é não? É. Eu falei, é. Porra, mano, os caras jogam muito. Eu vou pro CT, os caras... Vem cá, vem cá, vem cá. Eu fiquei em último. Eu sou muito bom. Vai no casual? No casual. Fica. Casual, casual. Não, casual, os caras jogam demais. Né? Bota uma de time. Minha pomba. Agora eu ganhei da primeira vez, eu quase não fiz nada. Ai, que delícia, tô fazendo assim, ó. É mesmo? Eu fico, às vezes eu fico fazendo isso aqui, ó. Dá uma coisa assim, ó. O teu é... Não, é de membrana essa porra. Mas joga no mesmo jeito. Os Pro de membrana é... Ou é coisado? É isso mesmo. O quê? Os Pro Player usa de membrana? Não, usa mecânico. Fiz um kill de pistola. Aí mente. Tu fez kill de pistola onde? No mata-mata? Foi. Os caras são tudo bom no mata-mata. Olha o Maê. É o Maê? Um cara me deu um tiro de AK, beleza? Caralho, 5 facadas que mata aqui, é? É. Ah não, mano, 2, o cara me matou com 2. Quê? O cara me matou com 2 facadas. Os caras jogam muito, não tem como, é muito chato. Bora no desarmar. Calma aí. Desarmar é qual mesmo? Vai, tem que levar. Ah, mano, não, desisto, quitei. Bora, quitar. Vai, eu vou aqui outro. Grupo de reféns. Bora. Casual, vai, casual, pessoal é melhorzinho. Criação de partidas. Praticar com bots. Curso de treinamento. Tô sem juntando tudo. Entrando na outra sala. Calma aí. Pronto, tô na outra sala. Caralho, tem muito server. Vou criar um. Bora. Grupo de reféns. Vai, grupo de reféns, vai. Não, porra, deixa eu procurar aqui um negocinho. Mapas da oficina. Curso de treinamentos. Porra, entrei no treinamento. Aí tu é burro. Fome de você bater. Por que tu saiu do grupo, burro? Porque eu entrei no negócio burro. Tô indo no teu carro. Listen up. Thanks for coming out to the Geo Test Center today. I'm sure these tests will be beneath a man of your stature, but a quick refresher course is always good, and HQ likes to see every new recruit run through these tests at least once. So now let's get started. Eu só tenho tu, porque eu só tenho tu como amigo. Observe your bullet spread and weapon kicks during firing. Way to hit the giant wood target. You just saved democracy. Yeah, I know. We all had to complete these tests. Nice job, though. Put your weapon back on the table when you're done. Now we need to do some target identification. We have good guys and we have bad guys. We need you to shoot the bad guys. And just to prove you were paying attention, pick up the weapon and shoot 5 bad guys for me. Vou sair do grupo.
Não faz nada também. Calma aí. Nice work with those wooden terrorists. For this next test, we need you to hit that target. Fire in short, controlled bursts. High-caliber firearms can penetrate material. Hit the target through that piece of wood. Come on, let's try that again. Come on, let's try that again. Vou jogar desarmar, mano. Calma aí que eu tô tentando fazer essa merda aqui. Não é preciso ver que eu sou tão ruim de mira. Nicely done. You can experiment in the field to find out what weapon can penetrate what material at different distances. Here's an example of something you cannot shoot through, but let's still hit that target. As an added bonus, kneeling, very nice. Now let's get you out into the sunlight and shoot some wood in the head. You haven't forgotten about headshots, have you? We set up this test to demonstrate location damage. Pick up both weapons and let's get started. Check your weapon for a second. These targets will show you how much damage is done in each location. Unsurprisingly, shooting someone in the foot is not very effective. The chest is better, but the highest damage is done by a headshot. Take out these two targets and we'll begin the test. Matei Ah não, não matei o cara me matou. Don't forget, shoot in short bursts. Try kneeling for additional accuracy. Over the head. You can switch to your pistol at any time. You got it. Now we're going to see how fast you can do this. If you want, ignore the timer. It's just the bragging rights. Well done. You can switch to your pistol at any time. Headshot. Nice work. That wood's going to be terrified to pop back up. Now let's head on over to the grenade range and see how you do against some plastic mannequins. We set up this field so you can play around with the high explosive grenades. Take your time, throw as many as you want. But before you can leave, you have to take out the mannequin in the cage. There are many different types of throwable weapons in the field. For this test we have one. It's the kind that goes kaboom. You like to make things go kaboom, don't you, son? Joga CS quanto tempo? 2 dias, 3 dias. Sério? Mais ou menos isso. Kaboom! Ah não, também quitei. Não, você tava no treinamento, é? Não, tô em matemática. Os caras são muito bons. Nice job. Now let's go test your reaction time at the pistol range. This is about fast reaction times with the pistol. Pick it up and see if you can hit the 2 targets in under 5 seconds. Nice. Now pick up the pistol again and do it one more time just for practice. And that was a flashbang. Nice job avoiding that flashbang. For your reward, let's go blow something up. Listen up. Now, unless you're a traitor, you will not be planting bombs in the field, but we want you to understand what you're up against.
So pick up a bomb and head on over to bomb site A. Plant the bomb by equipping it and then using it. Now go ahead and plant it inside the blast shield. Ah, que bosta, mano. Eu sei fazer tudo isso, eu não sou imbecil. Vai, bota aí um casual. Vai. Botei um casual. Que eu sou um bot. Quita aí. Muito bot. Mano, sabia que fome de Mac bateu. Bem agora. Sabia que a minha pica é torta. Eu fumo uma droga na casa do João. Pão, pão. Ih, tomei uma na cara também. Caraca, o pessoal do T tá jogando muito. Ah, fela da pé. O nome do cara é Professor Hubert J. Fica. Bora jogar. Entra aqui no meu, velho. Matei um! Matei minha pica, caralho! O cara mata um, tá feliz. É isso que é isso. Caraca, o cara jogou a granada. Matei outro, desculpa minha pica! Mano, o cara é muito bom, ele jogou. Morri. Porra, não, mentira, ele não morreu não. Nossa senhora! Aí tu minha conta, não foi. Sabe como é que muda de arma, né? Sei, né? Tá bom. É igual um fóssil. Aí filha da... Ah, mano, foda-se, eu vou plantar. Como é que os caras escutam, mano? Minha mãe deixou eu dormir aqui. Clipa, porra. Eu plantei a bomba, eu tô feliz de mim mesmo. Eba! Só não quebra. A gente ganhou, galerinha. Vou falar com ele. A gente ganhou, galerinha. Foi. Caralho, os caras são muito bons, meu matou. O nome do cara é Luz Permanente. Tá. Ah, porra, tem um foguinho aqui. Matei um. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Já matei 16 caras. Onde é que é a varanda? Hein? Porra! Ah não, o cara roubou a minha kill do cara que eu nem acertei tiro. Eu gosto de bereta. Tu já jogou com bereta? Bereta dupla? Já? Ai, morri, puta que pariu, socorro. Matei 23 Não me acerta tiro. caras, mano. Não me acerta tiro, não me acerta tiro, não me acerta tiro, por favor, eu sou muito ruim. Que é? Ah não, mano, eu não sei matar cara, eu sou um bot. Eu sou um bot. Eu falei que então. Você aprender. Não, eu acho melhor o casual. Como é casual?
casual. Mano, casual é plantear a bomba. Muito fácil também. Então entra aqui. Tá bom, pera. Tá bom, pera aí. Ah, tu vai ter que entrar CT. Vem pra cá pro meu. Não, entra aqui no meu, é melhor. Tá. Não tô conseguindo sair, vem cá. Caralho, eu sou muito burro. Ai, caralho, tem dois, sai do meio. O cara morreu, foge. Galera, me ajuda, o cara morreu. Ai não, mano, já que sou como é que tira, ela me tira daqui. Ah, tela da preta, Gil, branquinha, assim, ó. Ah! Desculpa. Bora. Tu quitou? O quê? Não, eu tô aqui na partida. Calma aí, entra aqui na partida. Não dá. Tá, tô lá. Calma aí. Ah, iniciar a rotação, alterar mapa. Vem pra cá pro meu. Calma aí, eu vou quitar. E aí tu vai vir, ó. Tá. Aí. Como eu sou ali. Bora botar em outro, vai. Desarme Delta. Pode ser? Não, bora casual. Então, mas o nome do mapa é Grupo de Desarme Delta. Que boa, vai. Vamos pra sala. Fome de você da bateria. Ah, não. Tô não. Não é pra você entrar na sessão. Não é pra você entrar na tua sessão. Por quê? Eu sei. Tenta de novo. A porra da TV minha onde religou. Tenta entrar. Calma. Eu vou tentando. Essa aqui não está disponível. Não está disponível. Começou o jogo já, né? Não, tá aquecimento ainda. Ah, mano, não tá por quê, então. Ai, eu tava pô. discutindo, mano, dois pivetes, Jackson. Dois pivetes discutindo, mano, porque os caras fizeram 30 pontos. Meu Deus. Ó, minha mãe. Lorde, cuidado, viu? Aí eu, obrigado. É porque eu vou arrancar a tua cabeça. Eu vou sentar na cabeça da minha própria pica. Picadura. Não, que é muito. Tu conseguiu entrar? Ah, não. Por que tu entrou na merda da partida? Porque eu quis. Mas não pode, tchê. Tem que ser na minha partida. Não dá. Tá? Sei o quê? Não. Vai pelo fala de novo. Olha os treinos no Instagram. Ah, vem jogar com esse cara. Aí vem. É sério. Esse aí eu não me lembro. Acaba aí a parte. Filha da puta. É só fazer isso aqui. Vem o quê? Ah, vai pra dançar. Calma aí. Tá. Sai da. Tu vai fazer assim, ó. Ei, caralho. É assim. Deu merda. É. Ai. Deu mal. Fica de Jack. Tu vai me assistir, beleza?
Por quê? Filha da puta, tu tá falando. O pessoal tá escutando, seu baitola. Eu dou, porra. Não, isso você tá falando pelo Fortnite. É não, porque tu mudou no Fortnite, pô. Os caras estão escutando. Vem embora minha dica, vem. Pô, eu falei. E aí, seu filho? Como é que morreu? Você quer pegar aí, mecânico? Acho que sim. Quem estiver me escutando, fuma. Alô? 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 Ah tá, então é pelo forte, beleza. Vai pro forte? Não, é pelo forte que tá saindo o áudio. Eu falei. Não sabia, cara. Vai me jogar? Vou não. Então, Por que eu não tô jogando? porque tu tá assistindo. Me assiste. Eu ganhei a partida sem fazer nada. E eu tava com a bomba. Eu ganhei assistindo. Tá me assistindo? Tô. Ó. Você está parado sem fazer nada com a bomba nos seus pés. E tu ganhou a partida. Ai, cara, esse cara é muito bot. Tu viu o que ele fez? Eu nunca joguei nesse mapa. Por que eu não posso jogar, mano? O cara vai ser quitado da partida, porque o pessoal quis. Ah, tá pegando fogo! Ah! A minha pica corre, porra! Tá pegando fogo! Vai morrer parado. Eu não tô parado. Tá me vendo não? Hã? Tá me vendo não? Não. Tu tá querendo principalmente. Tô não. Agora tu tá com uma pança e tá saindo, tá deitado no túnel. Né? Não. Tu saiu do túnel. Tá atrasado. Vou matar esse cara, vou matar esse cara. Fica olhando, ó. Matei! Sou muito bom! Se liga como é que eu vou matar esse cara. Bando de arrombado, mataram. Ah não, mataram não. Como é que sobe aqui? Que bala? Tu me mutou no Fortnite? Não. Tá me escutando? Calma aí que eu vou matar esse cara na faca. Que cara? Ele tá aqui! Vai, tola! Ela da puta tava me esperando no camper, velho. Vixe! Vou jogar Fortnite que é melhor que tu não rasga os panos. Como assim? Tu puxou o pano aí pra caralho que eu vi. Não sei. Então bora jogar CS. Ou PUBG. Bora. Tô quitando. Baixou aí? Caraca, esse cara é muito bom, esse Scarface. É mesmo. Ele deu um tiro assim, aí deu outro tiro lá e ele me matou. Mano, vem cá. Olha isso.
Mano. Eu faço assim, ó. Eu botei aleatório, eu fechei o olho e eu fui apertei qualquer coisa pra o pessoal expulsar. E o pessoal começa a votar assim, mano. O pessoal é mau. Ah, bocetão, pretão, assim, bem grandão. Eu quitei do CSGO, meu irmão. Hã? Eu também, pô. Abriu aí o CS. Da mulher que eu tô? Aqui, ó. Abriu pro BG. Tô pro BG, ó. Abriu? Aham. Filha da puta. Caguei. Eu sou homem macho alfa, já te disse, velho. Por que tu não entende? Concluí. Ai. Olha eu aqui no quebrado, não? Olha, tá conectado em todas as contas. Sou gay. Eu duvido jogar assim, proximamente. Tu duvida? Duvida? Aí, que eu duvido. Caraca, mano! Ai, não, travou, tu viu. Aham. Respeita. Ah, mano. Caralho. Tu botou o B aí pra sniper, aí tá me bugando. O B pra sniper aí me bugou. Botei não. Cadê? O B O pra B. sniper. Calma aí. O B pra sniper não. Vou botar o B pra segunda arma, né? Faz Pode ser. Pode ser. Não fica dando essa tela. Não, é porque você colocou agora. É. Peraí. Fica do cachorro. Fica do cachorro. Fica do cachorro. Eu vou ficar na fica do cachorro. Dentro. Não ia dar. Filha da puta. Se tu fizer 2 graus em seguida, eu faço um chocolate. Fez. Eu faço um chocolate, né? Eu não lembrei. Errou. Eu sou gay demais. Não tem. Não vai pegar. Vai. Agora. 3, 2, 1. Agora minha vez. Se eu fizer 10 em seguidas, eu faço. Filha da. Vai ser agora. Consegui. Como é que é o negócio assim, ó? Calma. X. Não, pô. Que tu manda o... Ó. É, mano, não consigo. Calma. Só o próprio. Só eu. Consegui. Não, mentira, não consigo. Tô até. Não consegui. Assim, ó. Calma aí. Não. Se liga, vou fazer até profundo, ó. É porque teu negócio trava demais. Tu vai descer doido. Confia, né? Mano, não sabe onde tava jeito. Aí, pô.
Caralho, não foi porra foi essa? Peguei. Aí? Ah, não, não tá acostumado com tab, que porra. Aí. Mano, trava demais. Né, porra? Aí. Não, vem com o meu. Vem aqui! Por que? Você não vai isso aqui? Não, vem aqui no meu. Tá. Calma aí que eu vou conectar a TV pra ela não ficar desconectando. Vem aqui. Pra tu ver o mestre do sensei do Wasabi. Porque não sei se tu sabe, né? Mas eu sou o rei do sensei do Wasabi. Fome de buceta bateu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mano, é sério, olha isso aqui, ó. Tem o meu mouse, ele muda o DPS, né? Tem um DPS que fica muito rápido. Deixa eu tentar botar aqui no DPS máximo. 2, 3, 4. Caralho, fica muito rápido. Ah, não deu certo. Mano, fica muito rápido o DPS. Vem aqui, eu consigo fazer 90 graus em seguida. Vem aqui. Vem aqui. Vem, fica aqui. Vem, pode ficar, meu Deus. Filho da puta, só porque tu chegou, mano. Não, fica olhando. Cool, bro. Caralho, eu também consegui. Caraca, mano. Tu constrói no edit não tá muito rápido. Caralho, é porque se eu fizer tudo em seguida, eu me travo um pouco. Eu também. Boa, porra. Sou easy, caralho. Eu vou mudar pro teclado. Hã? Vou mudar pro teclado. Eu vou migrar, tá ligado? Eu vou migrar pro teclado. É. Muito bom, mano. Tu ainda joga no controle? Jogo. Bastante. Não, mas no Arena. Jogo. Eu não confio em jogar arena no teclado não, mano. Tu é doida. Eu só sei construir no teclado. E atirar de pump. eu já me acostumei, ó. Eu me acostumei, Jackson. Cadê tu? Tô aqui. Caralho, tá muito lotado de construção. Vou reiniciar pra não travar teu PC. Por isso que tá assim. Pega uma parede. Pelo menos eu consigo fazer 90 graus no controle muito fácil. Meu 90 graus no controle é muito mais rápido do que no PC. Mas se eu ficar treinando no PC, vai ficar muito mais rápido do que o meu controle. É bem melhor, mano.
Tira de construção, vai. Já tá começando a... Explodir teu PC. É. Ó, cheguei no limite. Vem aqui, ó, editando. Tá. Aqui na vida real, porra. Hã? Na vida real. Ah, tá. Presta atenção aqui, ó. Tá me vendo, né? Não. Olha atrás de tu. Aqui, ó. Ah, tô vendo. Presta atenção. Ah, agora fica bucou mesmo. Presta atenção. Ô, louco. Ah, filha da puxa. Deixa eu ver se eu vou conseguir. 3, 2, 1. Calma aí. É porque eu edito tão rápido que nem o meu PC pega. Calma aí. Caraca, mano, tu edita mais que um grau. É porque eu tenho que pegar o jeito, mano. É, porque tu faz quanto dia que tu joga no PC? O que? 2 dias? 3 dias? 4 dias? Por aí, né? Tu joga no tab que tu faz tudo isso, né? Eu não consigo construir no tab. É muito, sei lá, diferente. Ai, é porque quando a escada fica pra lá que me complica. É. Boa! Caraca! Meu! Eu faço isso no controle também. Calma aí. Aí que eu duvido. É porque a minha... É difícil. Não, é porque tá lento aqui. Deixa eu deixar no máximo. Tu bota um 0,70. 0,70 vou botar. Ó, vem aqui. Calma aí. Tuas configurações é muito boa no PC, eu quero elas. Bota aí tuas configurações. Calma aí. Ah, é porque eu não sei, velho. Ó. Deixa eu ver no teclado. Não pega. Ó, aí pegou agora. Aí eu faço isso aqui, ó. Se liga. Não, calma aí. Deixa eu tentar de novo. Vai dar certo, ó. Faz assim, aí faz assim, ó. É, não dá porque eu tô em cima. Calma aí, porra. Sou muito Deus. O teu, tu bota um X também, né? Pra chão. Uhum. O meu também é. Eu vou gravar um vídeo. Oi. Tá aqui. Gira construção aqui não é, mano. É muito isso. Tipo, quase nunca bate, velho. Cheguei ao limite. Tira a construção, vai. Beleza. Fome de McDonald's bateu. Minha? Tá aqui. Incomoda muito, né? Ainda bem. Mano, tua internet é mal. Vai, inicia. Tô com 31 de ping.
Eu vou gravar um vídeo, vou terminar aqui a live. No PC, vai. Eu vou fechar aqui todos os meus aplicativos. A capa é muito massa do estandarte. Uhum. Eu tenho certeza que a gente não consegue fazer isso aqui no controle. Tu vira tudo, ó. E volta de novo. Oh shit, here we go again. Tá, beleza, eu vou gravar aqui. Tá. Fala aí, galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo junto com o Luan. E eu vou tentar treinar aqui um pouquinho no teclado. Pra quem não sabe, eu jogo no controle. Eu tô na Arena 6. Eu acho assim que eu jogo até que consideravelmente bem no controle. Mas eu tava tentando aqui jogar agora no teclado. E o Luan disse que eu jogo bem. Aí ele falou pra eu gravar um vídeo. Então vamos ver. Iniciar aqui. Beleza. Vai só arma azul, né? Uhum. Eu vou pegar a tática porque a minha mira é muito ruim. Mas só a minha construção que é boa. Aqui do outro lado. E pra quem quiser estar jogando aí na minha ilha, eu vou deixar o código na descrição e também tá aí em cima da tela. Aqui M4. Deixa eu ver. Cadê a tática? Aqui, beleza. Cadê o pump? Pump tá aqui. Ah, e no final do vídeo eu vou estar passando minhas config. Atualmente não tá funcionando para quem for tirar X1. Vai ter que botar aqui separado, ó. Calma aí. Não vale tijolo, beleza? Só vale madeira. Vai ter que fazer aqui do lado porque não tá funcionando ali. Depois eu vou ajeitar e eu vou passar o código novo. Porra, calma aí. É porque eu tava apertando tab de novo. Ah. Travei, porra. Puta merda. Ah, caí. Eu não sou a melhor pessoa, viu, do teclado, então eu vou estar errando muita construção. Eu comecei a jogar, eu acho que faz menos de uma semana, 2 semanas, no teclado. Putz. Ai, não, buguei. Nossa, tá assim. Ai, merda.
Caraca, minha mira é muito ruim. A pump tira 200 e lá na cabeça. Por isso que eu de foto, meu filho. Ai, foi mal. Tirei um headshot em tu. Ai, mano, eu sempre me confundo aqui por causa dessa escada torta. Calma aí, vai dar certo. Por que não tava dando certo? É porque eu sempre me confundo naquela escada torta. Ai, tu me travou aqui. Pode ter certeza, eu tô com negócio de você. Se a gente tá na mesma internet. Lagarto que eu falo é... Ah, sim, porque tu não tá no cabo, né? Se tiver retorno aí, galera, no vídeo, é porque eu e o Lan, a gente tá perto e eu me esqueci de tirar o áudio do jogo. Ai, tô aqui embaixo, tô me prendendo. Caraca, nunca soube que jogar no teclado cansa. Calma aí. Ah, não, chegou no limite. Por isso que eu caí. Calma aí, já não chegou aí. Não tô acreditando que eu caí de novo. Eu também caí. Eu me derrubei sozinho. Cadê tu? É porque eu não tô vendo áudio do jogo alto. Eu mesmo me troquei. Cadê tu, mano? Tá vendo não, mano? Não, ia caindo de novo. Eu caí de novo, mano. Subi tanto. Caraca, doeu meu dedo. Ah, tô te vendo. Tava no último vai mesmo. Olha isso. Mano, minha mira é muito ruim, velho. Apareceu o agora. CS, né? Ai, não. Isso, finalmente. Vai desorganizada, né, agora. É desorganizado? Agora é. Ai, morri.
Nossa, não, mentira, esse jogo te matar de AR. Ai, buguei na parede. Não, muito cagado. Não precisa me derrubar. Não, tirou 195, what the hell? Pegou foto? Não. E o que foi isso então? Foi tática. Aí mente. É sério. A tática agora da Lusa. Não, ela tirou 195. Não sei como foi que ela te matou com um tiro. Eu tirei de vida antes. Não. Ah, tirou. Da Thompson. Ah, tá. Conseguiu ainda fazer aqui, eu não te pego essa. Cai tudo. Ah, não. Opa, onde é que você tá? Embaixo de tu. Ah, mano, não quebra. Toma, então. Se tu tomar um tiro, tu morre. Mas não é pra destruir, cara. Pode destruir também. Eita, fechei o forte sem querer, calma aí. Ficou uma tela minúscula. Espera aí. Meu Deus, o que é que aconteceu? Beleza. Ah, tá. Agora tá ficando aqui muito lá. Calma aí, eu vou fazer isso de novo. Então vai. Beleza. Puta, eu não consigo, mano. Eu sou bot. Faz o quê? Um negócio aqui. Ai, quase que eu consigo. Mano, não consigo de jeito nenhum. Ah, consegui, mas demorou. Também. Cadê tu? Ah, vejo. Ah, eu acho que bugou, não tava conseguindo construir. Chegou no limite, né? Onde é que tu tá construindo? Ah, tá aqui. Cai aqui. Acertei? Não. Caraca, que isso? Tô jogando muito de tática. Tô jogando muito de tática. Ah, meu irmão, acertou um X em mim. Ah, mano, tô só bugando essa escada. Tá, agora eu vou tentar editar o máximo que eu puder. Deixa eu só vir aqui pro controle. Deixa eu botar aqui, é porque tá com as config do Xbox, mas eu jogo no PS4, beleza? Ó, esse aqui sou eu no controle. Ah, eu não pensei tudo no controle. Ah. Não, eu só vou tentar aqui editar, fica tranquilo.
Tá. Nossa, Jackson, na moral, me fez um negócio muito pronto. Se tu... Mancho, tem gente que edita no mouse. Eu sei, eu não consigo, porque eu forço muito. Também não. Às vezes eu vou editando sem querer. Mas aí agora que eu edito no tab... Eu edito no dia, mesmo. Acho que é muito mais fácil. E também... O Nix edita, né, no G. Aí, beleza. Vou tentar de novo aqui. Tu me viu? Eu fiz um bocado de 90. Ai. Sabe onde eu tô? Esse aqui, ó. Calma aí. Eu vou editar aqui rapidinho pra mostrar como é eu no controle. De edição eu não sou muito bem no controle não aqui. Mas eu edito bastante aqui, ó. É porque tá muito rápido o meu negócio. Eu tava editando ali. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Eu edito mais ou menos aqui. Eita, travou aqui. Opa. Opa. Eu não te matei não, tá? Eu só tava brincando, cara. Mas se eu for jogar arena, com certeza eu vou jogar no controle, porque eu tenho isso aqui, ó. Cadê teu LAN? Só pra eu testar aqui minha mira. Eu tava ali no raio. Ai. Vai. Vai andando, mas bem longe de mim. E não reto pra mim, pro lado. Ó. Ai. Tem um L2 L2, né, no controle, ninguém pode recusar isso. Até o Tifo usa. Agora se eu fosse rushar no Luan no controle, eu faria isso aqui, ó. Tô fazendo o quê? Opa! Bonitão isso. Beleza, agora eu vou fazer aqui de novo o negócio só pra eu... Da onde, Jackson? editando aqui. Tá no PC? Uhum. Tá. Já pode se matar? Calma aí. Caraca, não edita. Enfim, esse foi eu no teclado. Calma aí, deixa eu só tentar fazer um 90 graus, só pra finalizar o vídeo. Que é meio complicado. Putz. Mas eu acho bastante fácil construindo controle. Ou construindo teclado. Calma aí, não destrói agora não, só pra eu fazer aqui o negócio. Eu também sei fazer isso aqui, ó. Calma aí. Tem bastante gente que não sabe, mas eu acho bem fácil fazendo no teclado. Calma aí. Só porque eu falei, velho. Aí. Ó. É só você pegar um impulso o mais de trás possível. Você vem aqui assim, ó. Você pula quando tiver bem por aqui, ó. Ó. Mas deixa eu tentar agora. No teclado é mais fácil por causa do mouse. O mouse ele dá pra movimentar mais rápido. No teclado, no controle que eu acho mais difícil. Ó. Putz, porque eu não tô mais conseguindo. Você mexeu alguma coisa? Ah, acho que é porque eu não pulo, mano. Tenho esse costume de não pular.
Ó, mas deixa eu tentar fazer aqui no controle. O controle é muito mais fácil. Mano, no controle eu conseguia fazer isso aqui, ó. Deixa eu tentar fazer aqui no teclado. 3, 2, 1 e... O teclado é mais fácil. Com certeza. Sim. Mas eu tenho que pegar o jeito. Deixa eu tentar aqui. Putz. É mais difícil. Calma aí. O que é que tá falando? Desse negócio aqui, ó. Ai, ele tá... Ah, pode crer. Deixa eu tentar fazer o negócio lá que o Raider, ele consegue fazer. Esse aqui, ó. É muito complicado, mas eu consegui por uns 3 segundos, eu vou ficar tentando aqui fazer. Só até eu conseguir. Calma aí. 3, 2, 1. Ah. Tá vendo? Ó. Enfim, galera, é isso. É fazer um bocado de cor aqui. Quase, mano. Depois vocês procurem aí. Raider 464. O cara edita muito, mano. Ele é de teclado, né? Mal, é lógico. Pois é. Ele faz isso aqui, ó. Por um monte de tempo sem cair. Aí, joga demais. Aí, boa. Aí. Não, mas eu não tava editando em cima de mim. Putz, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não me xinguem, tá? Eu sou muito ruim mesmo, mas é porque eu jogo, acho que há 2 semanas no Não, na verdade eu nem jogo há 2 semanas. Eu fui jogar bastante hoje, porque eu jogo com controle no computador, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E fui. Deixa eu deixar aqui o Streamlabs. Valeu. Aí não gravou, tá ligado? Aí não grava, tá ligado? Se não tiver gravado, eu choro. Ih, vou ter que fazer tudo de novo, para. Eba. Eita. Fomite, você bateu. Não gravou. Bom. Captures. Launcher. E tu me falou que ia mostrar teu sense? Ainda bem que não gravou. Que dia é hoje? 27. 27. Não tem dia 27. Eba, não gravou. Bora outro. Ai, mano, dá muita tristeza gravar. Tem que gravar pelo... Tu usa qual aplicativo? Eu tentava gravar pelo Streamlabs, mas o Streamlabs não gravou. Não sei porquê. Ei, mano, apareceu isso aqui, nossa. Tu só botou pra aparecer essas teclas porque tu só faz e... Bora gravar de novo. É, que triste. Agora tu vai iniciar. Ah, não, olha aqui, ó. Arthur Vídeos. Mas deveria... Será não é arquivos sem espaços. O formato da gravação deveria estar aqui. Gravou, só que é esse formato aqui, ó. Aqui, ó, tá esse aqui. Que bosta. Que bote. É esse, ó. É esse aí. 4h21? É o horário. Aqui, é 19/7/27. Ah, entendi. Eu vou... Por enquanto eu não vi nada.
continue a cagar, continue a cagar. Consegui aqui. Aí agora eu vou ter que extrair. Fumando um cocô. Ah, beleza. Perdi o arquivo. Eu sou um bot. Não falei isso pro mesmo. Mas é. Ai, ai, ai. Eu quero só mudar o arquivo, o formato da gravação. Are, are, are. É, então pelo jeito a gente vai ter que gravar pela in. Yeah. Aí eu vou ter que configuration, porque tá todo desconfigurado. Olha pra ver se não vai ter gravador. Oxe, eu pulei do nada. Are. Nossa, graças a tu, mano, tô fazendo muito mais com uma vida grossa. Não é o Nix, mas É o Nicas. que não ganharam a World. Cupe. Nicas desgraçado. Are. Já tenho um autismo mesmo. Au. Screw. Au. Tá, eu vou gravar. Are. 3, 2, 1. Eu vou reiniciar ele, beleza? Vai. Caraca, como é que em tanto pouco tempo a gente fez isso? Calma aí. Só ajeitar isso aqui. Aí eu vou ajeitar isso aqui também. Publicar. Publiquei. Tu tá no construindo não, né? Tô. Então para, seu merda. Seu bosta. Oh bosta. Calma aí, eu vou tentar fazer um negócio. Porque senão tu vai ter que cair na cara. Você vai sentar na cabeça. Prefiro morrer do que sentar na cabeça. Não dói não essa ponta aqui. Are.
Tá, vou initiation. 3, 2, 1. Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui com mais um vídeo diferente. Eu vou estar tentando jogar no teclado e eu tô junto aqui com o Luan. E aí galera? Se tiver um pouco de retorno é porque o Luan aqui tá do meu lado e ele também tá jogando. Mas tipo, se eu mutar ele aqui no jogo, o áudio dele vai ficar muito baixo, então... Enfim. Pra quem não sabe, eu jogo no controle, tá? Eu sou Arena 6 no controle. E hoje eu chamei o Luan pra vir pra cá e a gente jogou no teclado. A gente tentou jogar no teclado, porque o Luan também joga no controle. Mas a gente joga em computador, mas ele em notebook, quer dizer. Aí eu só jogava CSGO, mas era muito poucas vezes. E eu só joguei 2 vezes PUBG Lite. Aí a gente foi tentar. Eu já tentei jogar já no teclado, mas a minha mira é uma bosta. Menos de 12. De 12 é boa. Sem ser pump. De tática a minha mira é boa. E construção também. E também um pouco de edição, eu acho. Tá, vai editar. Ah, não peguei minhas armas, calma aí. E no final do vídeo eu vou estar mostrando minhas configurações. E se vocês quiserem estar jogando nessa ilha, que é a minha, vou estar deixando o código na descrição, o site, né? E também tá aqui, ó, na tela. Aqui, ó. Beleza? Então vou pegar aqui minhas armas. Deixa eu pegar aqui M4. A minha mira, nossa, vocês vão ver, é horrível. Desumilde. 3, 2, 1, go. Caraca, eu tô errando muito. Aqui, beleza. Tô conseguindo aqui fazer o 90 graus. Deixa eu tentar fazer aquele outro negócio que eu não sei o nome. Mas eu acho isso aqui um pouco fácil você fazer no controle. No teclado eu acho até fácil fazer esse negócio por causa do mouse. Construir no teclado eu acho muito fácil. Quer dizer, menos para algumas coisas. Mas eu jogo no teclado, mano. Tipo, eu acho que a primeira vez que eu joguei no teclado foi só uma vez. Eu comprei um teclado, mas eu joguei nele só uma vez. Foi, eu acho que ano passado. Tem até um vídeo no canal. E eu também já fui lá pra uma lan house muito top, que fica lá no Iguatemi. Nem é uma lan house, né? É mais pra um estúdio games mesmo. Roubei tua parede? Ah, apesar que eu tinha roubado. Caraca, muito chato, viu? Que cara chato, mano. Ih, roubei. Ah, não! Pensava que eu tava com a tática na mão. Tá, eu tô subindo aí. Ah, tá, reinicia, né? Beleza. Calma. Só ver se não vai pra ele. Calma aí que eu errei aqui um pouquinho. Sempre erro aquilo, não. Eu também. Tô só me prendendo.
Caraca, mano, tô me prendendo muito agora. Até que eu fiz bem. Ô, louco, tá? Mano, eu vou no louco, velho, eu. Agora eu entendo porque o Mongrel, ele, quando ele vai editar ou construir, ele fica mexendo a mesa, que chega a mexer a webcam dele. Tá acontecendo a mesma coisa aqui, só que eu não tô com webcam. Calma aí. Ah, não peguei trap. Caí. Não tudo. Isso. Agora cai tudo. Não tudo. Não. Doeu, viu? Ah, mano, se eu tivesse com trap. Opa. Calma aí, vai dar certo, viu, Luan? Ai, não botou a parede de ninguém. Vai me matar na trap? Uhum. Ou tá decidindo? Ah, não, minha arma não tá atirando. A minha arma não tava atirando. Eu tava esperando pra atirar, mano. A minha arma não tava atirando, eu também não entendi, mas passou 15 anos pra botar a trap, porque você pensava que tu não ia me matar. Então, por isso que eu falei, mano. Eu demorei porque tu não tava me atirando, apesar de tu ia atirar. Na hora que tu atirar, eu ia botar a trap. É porque a minha bala não tava saindo, eu não tô ouvindo o áudio do jogo também. Ah não, tu me derrubou todo. Cadê tu? Como é que tu não tá vendo? Ah, sim. É porque fica bugado, não sei porquê. Eu vou tentar conectar depois no... Não. Vai? Pode ir? Pode. Putz. Eu fiz um espaçozinho mal bom. Eita, travei aqui agora. Mano, eu ia te travar, mano. Esse controle é o meu ou é o teu, cara? Hã? Ai. Foi só começar a gravar que eu comecei a morrer pra tu. Foi mesmo. Ai, eu ia caindo. Chegou, eu travei aqui. Não. Deu. Ai, não é minha, nem a pau. Não faça isso. Eu te tirei dano. Aham. É porque não deu pra ouvir. Morri. Não, mentira que tu fez isso, viado. Caiu lá embaixo. Tô. Por que tu me derrubou, cara? Porque eu sou bot. Eu ia... Vou pegar a trap, vou pegar a trap. Oh, mãe. Bugou. Bugou não, né? Vai lá, quebra aí. Ai. Bora? Uhum.
Calma aí. É porque, mano, eu não sabia. Dói muito jogar no teclado. Ou é porque eu tô acostumado com o controle? Pode ir? Pode. Tô esperando. Ah, tá. Ah, caí, nem a pau. Me tranquei. Mano, eu não tô... Acho que é porque eu tô querendo ir, mano, muito rápido. E aí eu vou me travando. Eu tenho que jogar com calma. Mas aí o espaço do meu mousepad também é uma bosta, né? Não tem como. Não faça isso. Pelo menos eu não te derrubei toda, né? Não faça isso. Só não faço porque a parede não é minha. E aí? Mano, eu vou tentar fazer uma play. Se não der certo, a culpa não é minha. Viu? Ai, mano, eu tô com medo. Ah. Tá bom, agora que eu vou tentar mesmo. Não! Eu não tô conseguindo te acertar. Eu não acredito que tu não morreu com a minha trap. É porque... Eu não botei trap não, gato. Botou. Tu caiu. Não, derrubei. Tu mostrou que tu caiu. Tá, vai agora aí no controle pro pessoal ver como é a gente no controle. Tá. Eu sou a mesma coisa, só o mesmo. Por enquanto, ó, eu vou fazer aqui 90 graus no controle. Suave. Só pra eu... Calma aí que eu travei aqui. Porque eu fiquei jogando tanto tempo no teclado que até eu desacostumei agora do controle. E eu também, mano. Ó. 3, 2, 1. Putz. Mano, a escada viradinha pra cá que me complica. Ó, se eu tentar fazer muito rápido eu vou fazer bosta. Calma aí que meu personagem tá andando pra trás sozinho, que merda é essa? Mano, tá doendo muito, velho. Ah, mano, meu personagem tá andando pra trás por algum motivo, não consigo fazer. Eu sou o Raider. Deixa eu tentar só fazer aqui o negócio do Raider. Só que aí eu quero saber porque meu personagem tá andando pra trás. Aí, pronto. Beleza. Quase, mano. Tu viu? Tô aqui vendo, cara. Caraca, 3, 2... Calma aí. Tá fazendo onde? Aqui. Calma aí. Tá no controle? Não, no controle não tem como, é impossível. Eu tava tentando aqui, como é que eu consegui fazer isso? No controle é impossível. Só se eu apertar 1000 vezes. É, não tem como. Só se eu editasse no R. Tá no controle? Tô. Beleza. Ah, calma aí, deixa eu só botar madeira. 3, 2, 1, go. Ah, mano, me prendi, velho. Meu Deus, é tanto tempo jogando teclado.
Opa, eita, jogou. Então, galera, é isso. Eu acho que vocês entenderam aí, né, como é que eu jogo. Se vocês quiserem outro vídeo eu tentando jogar no teclado, é só deixarem aí. Valeu, falou e fui. Salvou? Pensava que era meu pai. Não era meu pai, não. Sei lá. O quê? Desligou? Eu tô terminando aqui. Vou checar. Nossa, mano. O espacinho é muito pequeno. Não, só filha. A Bia não tá aqui não. A Bia não tá aqui não. Foi? A Bia. Foi pra onde? Foi lá pra casa da amiga dela. Ela vai dormir? Eu acho que sim. Oi? Ela foi pedir. Não sei. Eu acho que sim. Ele também é igual eu, não vê também ele. Até que a configuração dele não é tão ruim, não. Boa papel. Agora me troquei. Ah, ele edita no tab, mano. Não, mentira, velho. Tu edita no tab, mano? Mas é tempo que eu falo isso. Ai, que merda. Não consigo editar no tab. Ó, o HD. Mentira, que É o quê? Não, mas porque não veio. Não veio aí. Aí, quando foi coisar, aí o técnico botou o dele. Aí a minha mãe, ela pediu esse aqui. E aí foi.
Aí a gente vai ter que esperar ele. Macho, presta atenção. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu acho que é o meu mesmo. Ó. Ou é a tua ciência que é muito boa. Presta atenção. Tá vendo? Caraca. Eu consigo fazer bem facinho. Eu acho que é por causa do meu mouse. É muito bom teu mouse. Presta atenção. Não, aquele lá é muito ruim. Não, mas não. Aquele mouse ali é de trabalho, imbecil. É ruim aquele. É bem pequenininho, compara. Mesmo. Caraca. Agora também porque... Ah, eu também consegui fazer lá no teu repetidamente. Exato. Deixa eu ver o lindão. Não tem como abrir, se eu abrir minha mãe vai ficar. É porque eu quero abrir sem rasgar. Deixa eu pegar. Ui, não, vai brigar. Minha mãe. Foi 2-2, viu, X1. Mas o outro tu ganhou. Tem algum outro negócio? Porque eu vou tirar essa blusa, porque essa blusa é pra amanhã, pô. Aí eu vou sujar agora. Não, é só isso mesmo. Quem pode tirar? Oi. Eu não achei a caixa do pai. Eu não achei a caixinha do pai. O quê? Não, mãe.
Hoje tem treino! Eu me esqueci! Hoje tem treino, eu me esqueci! É mesmo! Meu Deus, eu me esqueci! Vamos. Chama o pessoal da GS, chama. Uhum. Tu se esqueceu literalmente, mano. Eu também. Tá no celular. Calma aí, eu vou. Tu vai. Avisar aqui. Você tá no microfone grande e ele tá no microfone pequeno. O que vocês estão jogando? Fortnite. A Maria também joga. É, ela joga no celular, né? Não, às vezes ela joga. Sabe aonde? Na Nid. Ah, lá no Caio, né? Ela voa. Cara, tá dançando. É sério, eu tô jogando. Né, tu tá jogando aqui, né? Falei pra ele. Eu não tava jogando isso aqui, ó. Ele tá falando que eu tô jogando nisso. Eu não tô jogando nisso. Ele tá jogando isso, né, Clarinha? Não, Não falei? ele tá jogando. No teclado. Ele tá jogando no controle, Clarinha? Não, ele tá jogando, sabe? Ele tá jogando, sabe aonde? Ele tá jogando no Fortnite. Ei. Tu duvida fazer. Ah, não! Tu me despreveniu. Você que trompeta? Não! Eu vi uma coisa voando. Mentira que tu não levou. Eu ganhei. Eu sou muito bom, né, Clarinha? Depois a gente dá uma plana picareta. Você tá tirando? Uhum. Tu tá fazendo uma casa tirando, né? É. Ai, cadê a trap? Cadê a trap? Não, cadê a trap? Eu matei ele na trap. Olha a dancinha, Clarinha. Tenta fazer essa dancinha, vai. Como é que faz essa dancinha? E essa daqui, ó. Olha essa aqui, ó, que doida. Eu não sei fazer essa. Essa é difícil. Pra tu ver. Você... Onde é que tu tá? Embaixo de tu. Não vai fazer isso, né, amiguinho? Vale sim. Cai daí, corno. O dele é colorido. E o dele também é colorido. Sai daqui, sai. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Você é uma menina, né? Não, calma aí, calma. É isso. Ah, não, eu mudei pro controle bem na hora. Aí é, né? Agora foi. Mas antes não. Tá no controle? Não, tô no teclado. Sou muito easy, bro.
Ah, olha aqui, ó, o envelopamento que eu peguei. O negócio. Ah, da World Cup? Uhum. Cadê? Calma aí, não me mata. Calma aí. O dele é grande, o dele é pequeno. Essa televisão é grande e esse apontador é pequeno. Apontador. Caraca! Cadê a trap? Cadê a trap? Tava no modo de edição. Calma aí. Espera aí, eu vou botar aqui na... Quando tiver na edição, ele tem que botar a trap. Por que você não botar? Por que você não botar? Ah, ele vai enfim. Calma. Calma aí, tá bugado. Quebrou. Calma. Meu teclado. Que bala! Tu botou até onde? No T. Ah, tá bem. Calma aí que eu mudei. Gostou, né, bichão? Ô louco, humilhando a humilhança. Hã? Opa! Opa! Que eu tô no controle. Não bateu, não. Eu vou voltar pro teclado. Ó, Clarinha, eu sou muito bom. Ó. Sou muito bom. Não caiu na parte. Não, tô no controle agora. Ó, agora tô no teclado agora. Tá no controle. Não, tô no teclado agora. Agora eu vou pro controle. Agora eu vou pro controle. Mentira, tu não fez isso tudo. Às vezes tu vai lá pra mim. Agora eu tô no teclado, viu? Ai, mente. Por que não tem toalhas e essas blusas? É pra segurar o mousepad. Ou o mouse. Esse negócio aqui, ó. Ai. São muito blowies e... Jogou nice. No controle, né? Tu tá no controle. Sim, agora eu vou voltar pro teclado. Ai, vai cair.
Eu aqui tava só vendo aí. Tu aonde tá? Aqui, ó, construindo. Menor. Ou eu vejo. Tenta puxar em mim, vai. Pula agora. Aí. Aqui, isso, vai, pula aí. Vai, pula. Tu tem que botar triângulo e depois pular pra fora. Por que vocês usam isso daqui? É pra ouvir o barulho do jogo. Pra ouvir a pessoa falando? Também. Só que como a gente tá perto, aí a gente consegue falar assim. Calma, calma, Jackson. Se chama toalha. Isso se chama. O quê? Isso aqui chama café. Ai, nossa, eu tô jogando muito teclado. Isso se chama. Como assim, não veio? Também. Opa, agora não tá mais ligado. Eu vou lá embaixo e beber água, tá? Arthur, já volto. Viu? Palha, tu caiu, foi? Ah não, eu atirei, só que não foi, ficou aquela tela de carregamento. Tu sabe, né, como é? Aí, Matatica. Sou Deb, bro. Ei, Deb. I am muito bom em tecladito. Sabe por quê? Porque eu dou muitos headshots de tática. Eu vou mudar pra combat. Amanhã. Nossa, eu vou te humilhar tanto de combat, velho. Você nunca vai conseguir, manito. Ah, não é pra não ter te trepado. Peguei. Vai? Ficou com 77 de vida. 17 de shield. Eu vou tentar fazer um negócio. Pera aí. Se não melhorar. É porque tu é gay. Ai, que susto. Que isso? As duas coisas se fechando na mesma hora, mano. Isso é má? Beleza, eu vou tentar fazer devagar.
Ah não, eu caí, velho. O espaço do meu pad tá muito pequeno. Cadê, mano? Bugou, velho. Bugou. Oi? Tipo agora. Pode ter bugado agora. Voltei. Tava ventando tanto que até quis fechar a porta. Ficou com muito pouco de vida, mano. Sabia que um dia eu assisti um filme de zumbi com meu pai? Sério? Qual foi? Eu não lembro. Tu ficou com medo? Não, eu sou corajosa. Não é pra ser assim. Isso é pra ser um salve. Cadê o jogo? Onde é que tu tá? Desce daí. Deb, bro. Não falei que de combat eu ia te humilhar. Tu fez uma kill com combat. Duas. Eu peguei a combat agora. Mano, parece que tu não tá no PC, na moral. Acho que eu vou pro PC mesmo. Tu não tá no PC? Eu tô no PC. Você tá brincando com seu amigo, né? Tô não, a gente só tá falando que eu tô jogando no PC, mas ele não acredita porque ele é bot. Caraca, eu dei um edit agora muito rápido e lindo. Sabia que eu tô muito magrinha? Opa, eu ia botar trap, mano. Mas o T é muito longe, mano. Sabia que eu tô muito magrinha? Por quê? Não sei. Eu acho que é porque... Sabe por quê? Porque eu não tô bebendo água. Talvez. Ai, cadê tu? What the hell? Mano, eu sou muito ruim de mira, mano. Sabia que eu já sei assoviar? Sabe como é? Eu nem sei direito. Eu sei direito. Eu toco bem direitinho. Eu já sei estalar dedo. Não é estalar dedo, é quebrando, tortando. É estalar dedo, fazer assim. Sabe qual é, falando inglês, preto? É black. Eita, a Clarinha já tá estudando, né? Pra ir pros Estados Unidos. Tu vai comprar o que lá na Disney? Eu vou comprar, sabe o quê? Eu vou comprar o brinquedo da Mickey. E o que mais? E também o brinquedo da princesa. Eu vou comprar também o brinquedo, sabe de quê? Do Mickey e da Minnie. Eita! Que é isso que tu tá em cima? É um negócio pra gente pegar as armas. Ó.
não tá no PC. Eu tô, é sério. O controle tá no meu colo. É, dá pra ver que tu não tá mexendo no mouse. É sério, eu tô mexendo aqui, ó. Aqui. Tu pegou agora. Eu tava vendo o mouse, não tá no... Sim, é porque eu parei, porque eu tava recarregando a arma. Calma aí, agora eu soltei os dois, porque eu tô me esticando. Ai. Tá cansado? Uhum. Por que não para um pouquinho? Não é verdade, eu vou assistir a Copa. A Copa, eu vou parar aqui. É a Copa do Brasil. Eu também. Brasil. É a Copa Mundial do joguinho. Baixou aí o PUBG. Os dois são coloridos. Ó. Vermelho. Vem cá, já. Eu tô muito Aqui é rosa, aqui é rosa, aqui é azul. E aqui é Verde. Aqui é vermelho. Aqui é mais verde. Aqui é mais ainda roxo e azul. E mais verde. Não tô mais não. Aí é do mesmo jeito. Não, o mouse. Tu virou? É, pra ficar assim. Desse jeito. É. Eu tô construindo A cara dele é engraçado. Os caras ficaram milionários, velho. Eles ganharam quanto? 3 milhões? Foi. Eles participam de algum time? Não sei. Chegaram as Havaianas. Fala galera, aqui quem fala Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas notícias e novidades muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Pois bem, estamos já no clipe para a Copa do Mundo. Pra quem não sabe, hoje e amanhã vai acontecer as finais da Copa do Mundo do Fortnite no modo solo e do modo duplas. Hoje no caso é do modo duplas. Eu percebi que tem muita gente meio que perdida nos horários. Então tá aqui pra vocês darem uma olhada nos horários aí da Copa do Mundo. Hoje, dia 27 de julho, vai começar às 2 horas da tarde no horário de Brasília. Quer dizer, né, vou postar o vídeo já bem tarde, então já vai ter passado esse horário. De qualquer forma, amanhã vai ser no mesmo horário. As partidas vão começar às 2 horas da tarde no horário de Brasília e a previsão de acabar é por volta das 5h30 da tarde, mais ou menos. Mas geralmente atrasa um pouco, tá? Então, pode ser que atrase até 6 horas e pouco. Por isso, se você chegar um pouco atrasado para as finais, não se preocupa, provavelmente nem vai ter começado ainda. Mesmo assim, com certeza, vai ser muito insano de assistir. E como vocês já sabem, eu já falei vários recentes, assistindo 20 minutos de cada live, você ganha itens gratuitos na sua conta. Hoje, você ganha um spray da Copa do Mundo e amanhã você ganha um envelopamento de graça bem bacana na sua conta também. E outra parada muito interessante é a premiação de hoje. Olhem só, mano, a premiação de hoje do modo duplas. A primeira dupla vai ganhar nada mais nada menos do que 3 milhões de dólares. 1,5 milhão para cada um. É muito dinheiro. Hoje vamos conhecer os próximos milionários pro players aí do Fortnite. E como eu disse, provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter acabado o evento, então vocês já vão saber quem venceu aí esse torneio. De qualquer forma, eu agora nesse momento estou torcendo muito pelo pessoal brasileiro. Não só pelos brasileiros de fato, como também pelo pessoal da Argentina. Quer dizer, não. Ele ganhou 250 mil reais. Da América do Sul. A segunda dupla vai ganhar 2 milhões e 250 mil dólares também. Não, ele ganhou e a digamos que a premiação diferenciada vai até a dupla da colocação Não, mano. 450 mil reais. A posição de número 50 ganha apenas 100 mil dólares. Ele ganhou 100 dólares. Realmente é muito dinheiro 100 de mil qualquer forma. dólares. Então com certeza vai ser um torneio insano, né? Espero que todos vocês possam assistir aí. E bom, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a esfera de energia lá no centro do cofre. Olhem só como ela está hoje. Eu ficaria no golpe 1, né? É, claro. Ei, o galera da GS respondeu? Não sei, velho.
Eu só mostrei. Galera, estamos já vão. Amanhã chega. Como deu pra perceber, ela está fazendo alguns sons bem altos. Ela tá muito colorida, brilhando bastante, né? Com certeza alguma coisa vai acontecer com ela até o final dessa temporada nova. Falei pra ele que eu falei, beleza, você tá na minha casa. Em relação a essa esfera de energia. Mas, mano, provavelmente isso não vai acontecer, tá? Nada disso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. E afinal também já tivemos o evento dessa temporada da luta do robô versus o monstro gigante, que foi um evento insano. Não dá pra reclamar e não é nada fácil fazer um evento ao vivo dentro de uma partida de um jogo. Então é muito improvável que vai ter outro evento ao vivo nessa temporada. De qualquer forma, com certeza essa esfera tem a ver com a história da próxima temporada. Então eu acho, na minha opinião, é que ela vai aparecer uma relação com o trailer da temporada 10. Claro que nada confirmado, é por isso a minha teoria a respeito dessa esfera de energia aqui. E já que eu toquei no assunto aqui da próxima temporada, e já estamos agora no final da temporada 9, olhem só que curiosidade interessantíssima a respeito dessa temporada. O usuário do Reddit chamado Absolute21 publicou uma curiosidade muito bacana sobre os desafios dessa season. Olhem só o que ele colocou. Durante essa temporada 9, tivemos no total 366 desafios, incluindo desafios semanais, diários, Fortbytes, desafios de estilos de skins, desafios Utopia de V-Bucks e desafios de eventos, né? Como no caso, evento de verão, evento aí do John Wick e outros eventos que tivemos ao longo dessa temporada nova. Mano, 366 desafios em praticamente 3 meses, porque a temporada começou no início de maio e vai acabar agora no início de agosto, né? Mais ou menos 80 dias para ser mais exato. Então são mais de 4 desafios por dia, se a gente contar, né, que fosse dividido certamente em todos os dias aí. Mas eu acho que o que deixou essa temporada bem desgastante, bem exaustiva, foram os Fortbytes, né? Eu comentei sobre isso recentemente aqui no canal, que muita gente gostou dos Fortbytes da ideia, mas todo dia um Fortbyte liberado é muito cansativo. Claro que agora nas últimas semanas aqui da temporada já acabaram os Fortbytes, né? Mesmo assim, todas as Fortbytes liberadas nas primeiras 9 semanas de season foi muito cansativo mesmo. A galera não tava mais aguentando todo dia, né? Atrás de Fortbytes e tudo mais. E muita gente que deixou pra pegar de última hora tá, tipo, jogando tipo 5 horas por dia só pra pegar Fortbytes, tá ligado? Uma parada realmente muito cansativa. Mas a minha dica pra Epic Games deixar os desafios menos cansativos na próxima temporada é que eles poderiam colocar menos desafios semanais. Desde a terceira temporada, se não me engano, toda semana eles liberam 7 desafios, correto? Porque na próxima temporada eles não começam a liberar apenas 5 desafios toda semana. Porque afinal, todos os 7 desafios sempre somam no total 5 categorias no passe de batalha. Eu acho que na próxima season eles poderão colocar apenas 5 desafios semanais e todos eles, né, somando a mesma coisa, 5 categorias do passe de batalha também. Eu acho que seria uma parada para deixar os desafios menos desgastantes, é claro, é apenas a minha opinião sobre os desafios aí que tem no jogo, tá? Então comente o que você achou dessa ideia, se você acha que os desafios, né, poderiam ser menos desgastantes aí na próxima temporada, se você acha... 10 tatuagens em um dia. O quê? Ela fez a cirurgia um dia desses. Não sei se é fake, sei lá. Mas foi recente agora? Agora, nesse minuto, nesse segundo, nesse... Vocês estão com calor? Uhum. Caraca. Agora mesmo. Gente, eu nem sei quando eu vou fazer minha nesse vídeo. Na verdade, eu sei muito, viu? Porque eu tô planejando isso aqui faz tempo. Sabe quando você tem aquela ideia, você vai amadurecendo ela aos pouquinhos, enfim, são as no decorrer do vídeo. Parece a Julia Fly. Olha, meninas do bom, hoje eu vim com um vídeo pra vocês muito legal. Pra quem não me conhece ainda, mas enfim, não sabe desse vício meu, eu sou totalmente viciada em tatuagem mesmo. Um dia de família, porque minha mãe é viciada, meu pai é viciado, os dois são 2 gibizinhos já. E eu vou ser mais um gibizinho, tô quase ficando. E eu amo todas as minhas tatuagens e todas eu tenho que pensar bem antes de fazer. Até hoje teve nenhuma que eu me arrependi, graças a Deus. E, bom, decidi que eu vou fazer as tatuagens que eu tenho vontade, tudo de uma vez. Literalmente. Não sei como vão ser, a gente vai ver o decorrer daqui como vai dar pra fazer com o tempo que a gente tem aqui. Porque eu, assim, eu sou um pouco atrasada, então daqui a pouco à noite, daqui a pouco fecha o prédio e tem que ir embora. Então, vamos ver quanto vai dar. Porque as minhas ideias, eu vou ser pro Breno, vou mostrar já. Mas, tipo, 10 tatuagens faço. E, bom, eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Vamos mostrar mais aqui o trabalho nesse momento. Vem aqui, acabou de fazer meu decalque da primeira, certo? Gostou? Eu falei que vai ser. Quem tem gostou sou eu, aquela. Mas tá, é um coqueiro que eu vou fazer na panturrilha. Ainda não, porque eu já tenho um ano desenvolvendo a panturrilha. É a primeira e a maior também. Então, porque eu comi agora.
assustem, porque as são menores que isso e são mais delicadinhas também. Então vamos lá pra primeira. Tô nervosa? Não, tô muito ansiosa. É isso que eu tô, gente. A tatuagem. Nossa, eu já fiz uma tatuagem tudo. Só que, porém, a única tatuagem que eu fiz na vida que doeu foi exatamente esse mesmo lugar que eu fiz agora. Foi um lobo que eu tenho na outra perna. Quem não sabe, quem não conhece essa tatuagem que eu já tenho, vou deixar aqui na descrição um vídeo que é a minha tatuagem. Pode assistir. Lá eu mostro todos que eu já tenho. E agora eu vou mostrar as novas pra vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá? Gente, o melhor é que a gente vai fazer alguma gambiarra para tentar formar uma imagem boa pra vocês aí, tipo, bem iluminada. Mas daqui a pouco minha mãe tá chegando aqui também, daí ela pode gravar pra gente qualquer coisa. Mas enfim, a gente acabou de lembrar de uma questão assim bem básica, que eu acabei de fazer o silicone no peito. Quando eu ver aí no canal, no diário do silicone, enfim, faz exatamente 15 dias que eu fiz o peito. Eu só posso ficar de bruxo pra tatuar com gíria com 3 meses. Então eu vou ficar sentada com a perna virada de algum jeito. O Bruno é foda, ele vai dar um jeito de tatuar e fica bom, entendeu? Eu vou ficar sentada com a perna virada bem torta, mas o motivo é esse, tá, gente? Porque eu não posso ficar de bruxo de nenhum. Não é porque o Bruno é louco. Cadê que tá? Não dá pra ficar sentando com a perna virada, não, gente. Culpa minha mesmo, tá? Agora estamos aqui pra resolver o BO pra começar. Gente, eu falei pra vocês, eu não tô tatuando de bruxo, que seria o certo, né, na família, porque eu não posso fazer bruxo por causa do silicone. Então, nesse momento, eu estou segurando meu peso aqui, ó. Não sei como você tá conseguindo. Na postura, sem... Olha isso. Que postura, hein? Eu não tenho postura, né? Não tem. Uma postura ali, eu tô totalmente curvada, mas aqui, posiciona a postura. Vamos ver como que tá essa... Tá fazendo uma prática, eu mostrei pra você. Ai, eu não vou fazer calma da primeira. Deixa eu ver aqui. Ai, que emoção, tá doendo? Ah, tá menos que o lobo do lado. Menos que o lobo. Também, gente, olha o tamanho do lobo. Ela tá fazendo... Nossa, também os traços do Breno demais. Muito delicado. Já vai fazer maquiação, Carol, né? Já? Vou fazer toda a parte da fura, né? Em cima do coqueiro. Eu já vou sombreando. Ó, esse é o decalque na maravilhosa toda tudo. Nossa, que legal. Vamos ver como estamos. Nossa, tá bem adiantadinha já. Quer dizer, terminando, né? Finalizando já. Gente, olha a segunda tatu, uma rosa na minha mão, achei super delicada. Não, eu devia ter gravado a minha reação. Na hora que ele falou decalque, eu fiquei tão feliz que eu consegui levar uma criancinha, eu sou meio retardada, gente, porque eu amei, tipo, eu olhei e falei, mano, é isso que eu quero, é isso que eu tava querendo há um tempo. Então, amei, agora vamos começar essa daqui e vou gravar com vocês, a segunda, hein? Gente, eu nunca tatuei na mão, vou começar agora, vamos ver a reação. Não tá ainda agulha, não tá na minha cara. Começou a chorar. Nossa, é muito delicador. Minha mãe falou que doía muito, rasgava a pele, era a morte. Nossa, eu praticamente infartei. Depende do lugar da mão. Calma, ele começou agora, meu bem. Calma. De boa, né? Eu acho bem boa. Mais uma tatuagem. Acho muito boa, mãe. Ixi, acho que é masoquista, hein? Mais uma florzinha. Ó, gente, agora ele sombreou aquela nova assim. Agora tá com olho que faz diferença. Parece roxo. Que parece que não é nada, mas é tudo, né? Porque dá pra ficar mais real, né? A tatuagem. Não é. Agora vamos pra terceira. É um sorteio, gente. Vai com várias na mão ali, ó. Qual vai ser? Ah, dói, será? Vou fazer uma na nuca, gente. Só quanto? Ai, meu Deus, agora é a nuca. Dói mais feio que essa tatuagem. Gente, eu vou ter a terceira de intensidade na nuca. Agora eu vou começar e depois eu vou fazer por vez da tatuagem. Com vários colares. Você vai fazer costinha do vídeo. Faz costinha. Não mexe? Gente, essa é a resultado da terceira. Uma diferentinha, ó. Certinho, tá linda. Tá linda? Linda, linda. Azul, filho. Tá linda também o copo. Gostou? Fiz tendência. Gente, agora a quarta, gente, fez a conta já. Ah, não, a quinta, né? A quarta tatuagem. Ixi, tô na metade. Ó, de verdade, isso aqui, eu acho que vai ser a minha favorita, porque é a que mais tava esperando, porque é um lugar bem assim, de frente, assim, do corpo, bem na cara, assim, do selfie, vai pegar. Ai, eu vou amar no selfie agora. Pode ficar a mão assim, ó, e a de verdade. Ai, gente, muito malandra. Tá, vamos lá. Eu quis fazer essa, porque minha mãe tem equilíbrio no mesmo lugar, e eu acho super linda, então tô copiando a minha mãe mesmo, não tô nem aí, tá, mãe? Tá, fechou. É nóis.
doer, você fala. Mentira, nem doeu. Mas eu até agora não vi um lugar que doeu. Gente, acho que eu sou não. Eu também. Nossa, gostou? Sério. Bom, gente, amei essa foi a quarta. Sempre Lili vai te contratar agora. Sempre Lili. Essa foi top, mãe. Gente, agora a próxima é a última inscrita, mas não é a mesma tatuagem, que é viva aqui silicone. Embaixo, tipo, atrás da orelha, assim. Essa decalque pra já começar. Eu já tenho uma do outro lado da cabeça, que é uma câmera. Gente, eu dormi no meio da tatuagem, então eu já sei que eu não vou te nada, graças a Deus. Então fecha os olhos e... Tchau, boa noite. Mano, de cosquinha. É bom. Nossa, é muito gostoso, gente. Recomendo. Não dói. Não dói, mas o que doeu até agora? Viva. Mas o comercial é uma também. liberdade. Liberdade, viva. Eu tô muito, gente, só vai, sabe? Nos vibes, tô bem assim agora. Ó, tá vendo? Linda. Bem delicada, bem princesa. A próxima tatuagem é bem na linha do biquíni, assim. Não chega a ser virilha, não chega a ser tipo ossinho, assim, da barriga. É bem no meio, assim, bem na linha do biquíni. Então, eu vou mostrar pra vocês em casa. Quando eu já estiver lá em casa, daí eu ponho o biquíni e mostro como se tivesse tipo de biquíni mesmo. Porque nesse momento eu estou de calcinha e eu não quero me mostrar eu praticamente pelada aqui no vídeo. Então, eu vou mostrar em casa ela, ou de pertinho, né? Depois do resultado, tipo, dá pra mostrar. Tá, mas fazendo não vai ser muito agradável vocês verem isso. Então, pronto, eu mostro. A few moments later. Gente, é um foguinho. Aqui, ó, bem a minha linha do biquíni, ó, bem em cima. E aí ele vai ficar um pouquinho pra fora, e essa foi a ideia. E é um foguinho. É isso. Ficou bonito aí, dá pra ver? Show, show, beijo, beijo. Gente, seguinte, essa tatuagem eu peguei no Pinterest, que era só uma patinha, que era pra representar um cachorrinho. Só que eu tenho 3 cachorros, caso tenho 2, um faleceu, mas tenho 3. E aí eu vou fazer 3 patinhas, então é 3 em 1, tá? Então essa aqui são 3 tatuagens em uma só, porque eu pus uma do lado da outra, as 3 tatuagens. São bem pequenininhas, mas são 3, né? São as 3 patinhas. Entenderam? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Você já lá pra outros animais, eu vou subir assim, ó. Vou subindo. Meu Deus. Gente, bom, eu fiz meus 3 cachorrinhos, as patinhas, como vocês viram. E agora eu vou fazer o meu gatinho. E vou fazer aqui no calcanhar. Vou mostrar pronto já, porque eu vou ter que fazer todas. Então vai ficar enjoativo ficar vendo todas. Eu vou mostrar ele pronto daqui a pouco pra vocês. E no caso tem um outro gatinho em casa, só que é da minha mãe, a ela, que é minha irmãzinha. Eu quero um dia tatuar ela ainda também. Só que eu não achei o lugar certo e nem a tatuagem de gatinho certa ainda. Pra não achar o fácil. Por enquanto, vou fazer só o Dobby, que é o meu gatinho. Então, vou mostrar pra vocês. Gente, esse é o Dobby, que é meu gatinho. E daqui a pouco eu vou fazer a Emma, que é minha outra gatinha. Na verdade, é sua irmã, né? É verdade, é minha filha. Gente, ó, esse é o Dobby pra vocês, meu gatinho. Coloquei aqui. E é isso. Fechou. Gente, ó, vou mostrar pra vocês mais uma vez o Breno. O Instagram dele é canhoto com um K. Vou deixar aqui pra vocês na tela, pra quem quiser acompanhar e quem gostou do resultado. Ele fez uma outra tatuagem que eu já tinha aqui atrás do braço. Já gravei um vídeo com ele também no canal, do tipo de pessoas tatuando. Quem quiser assistir, ficou muito engraçadinho. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo também. E minha mãe também tatuou com ele já, tatuou minha família inteira. Tá todo mundo ganhando gibi junto, né não? É isso, é isso. Ele é da minha cidade, do lado da minha casa. Pô, só atravessar a rua, cheguei no estúdio. 24 horas do prédio. Ah não, já era. Meia-noite, é meia-noite nesse momento estou tatuando. Naquele momento eu vou ser feliz, meu amor. Liberte-se, viva. Eu gostei do gato. Gente, eu gostei do gato. Eu tô aqui no computador pra enviar o vídeo pra vocês. Tô entrando pra mais postar. Já tem algumas perguntas de vocês. Só não gostei do vivo. Vou responder. Atrás da Vou cabeça. colocar algumas fotos de todas as coisas que eu fiz, tá? Aos pouquinhos, enquanto eu tô falando. Ele vai E do intensidade também, atrás da Vou colocar uma cabeça. coisa bem calma, bem Pinterest. Então, gente, comecei fazendo um coqueiro. Vou pôr aqui pra vocês, que é um desenho que eu me inspirei. Eu também gostei do que eu vi coqueiro. no Pinterest, inclusive. Mas eu não queria fazer igualzinho o Pinterest. Eu gostei, eu gosto desse Mesmo desenho, que né? pra mim, assim, baseado nela. Ficou linda, maravilhosa, uma das minhas favoritas, com certeza. Eu amei o desenho, bem praieira, assim, uma coisa bem tendência. Depois eu fiz a rosa na minha mão, que com certeza é a minha favorita de todas. Já respondendo a pergunta, Vi, qual você mais gostou de fazer? A rosa. Porque eu falo assim com a esquerda, gravando com a direita, então é bem visível, o fotinho vai ficar lindo com ela, então com certeza ela é a minha favorita de todas. Se eu fizesse uma tatuagem, eu ia virar, mano. Dói muito, mano.
Eu não sei se dói, eu acho que não é tanto assim que tem o pessoal exagera. Pois é, o pessoal fica dizendo que dói, não sei o quê. Que a pessoa morre, mas eu não acho tanto não. Olha a intensidade, mano. Não gostei. Tu gostou? Nem. Nem? Achei feio. Mas olha isso. Como é que tá a tua intensidade? Eu gostei da... Nossa, a rosa ficou muito. Eu acho que a rosa e o coqueiro foi a minha favorita. We are champions. I'm not afraid. Tundum. We are fight in the state. I'm when I'm gonna find out way. Liberdade, tu gostou? Não. No episódio anterior. Você não pode gravar aqui. Não vou broxar. Ela é masoquista. Não vou broxar. Tadinha. Segura aí, garoto. Pode mandar. Então tá bom, só quero ver. Tu não é bichão. Puto, ai, tu é fera. Vai lá, tu vai desse lado. Porque tu sobreviveu. Deixe nos comentários quem fica de pé e acompanha aí. Não esquece de se inscrever e deixe já o seu like. E aí, rapaziada, a gente voltou. O desafio da Golfe é o paquete mais bolado do YouTube. É isso aí. Vamos putar uma Eu quero ir não. Então, ele achou ele ia, então eu vou escolher. Vai aqui, ó, esse perturba. Então, aqui o Tom tá ferrado. O Tom vai levar uma, tá preparado? Eu não tô nem um pouquinho. Espera aí, tu vai ver, não tá preparado, Vai estar preparado, Vamos ver, segura aí, Pra trollar, gente. Então, tô levando a pata ficha do pau de máscara. E me ajuda. E agora sim, a gente vai ver se ele aguenta. Você não pode postar isso. Esse área de novo. Acabou no próximo processo contra o meu aqui. Vamos ver, segura. Pá! Eita! Meu Deus do céu. Ele foi lá e tirou um bicho chato. Ele mudou também de calcinha. Eu acho que ele tá tirando soninho, soninho gostoso. E aí, Mutano? E aí? Tá preparado? Não. Eita, me fala, ô menininha, vamos ver se tá preparado, esse bicho é forte. Ou esse Mutano deve ser bom. Segura aí, Mutano. É dois. Eita, esperei o que? Ô, Mutano. Eu acho que tá passando mal, meu Deus do céu. Chama o Samu. E o próximo é esse achorrinho lá. Isso, pode chorar, você vai ter um filho gostoso. Vamos lá, rapaziada. Segunda aí, achorrinho. É dois, três, então, achorrinho dormiu eternamente. Dorme, achorrinho. E agora o próximo é esse bicho feio aí, ó. Ele parece um bom bebê. Vamos ver se ele aguenta. Agora ela internou pra emagrecer. Uma semana atrás. Olha as estrelas. Oi, meninas e meninos. Hoje
eu vim gravar um vídeo. Na verdade é um daily vlog, assim, não é bem um daily porque são 5 dias, né? Então são 5 dailies em um só, tipo isso. Minha mãe me deu a brilhante ideia de me internar. Eu não sei se fala internar mesmo, mas acho que sim, num spa. É um spa de reeducação alimentar, é um spa pra cuidar da sua dieta, enfim, também dar uma relaxada, cuidar da sua saúde, entre outras coisas. E eu moro em Sorocaba. Enquanto isso eu vou ajeitar aqui o negócio dos meus vídeos. Mari. Ela fez quantas tatuagens? 10. 10? Uhum. Total? Yeah. O Blackout tá com 9.000 pontos. Ainda, né? Ainda. Mas eu não sei porquê, irmão. O cara tem 9.000 pontos e não se classifica. Isso é possível? Né? O Knicks tem 2 e pouquinho, mano. Se classificou pra perder aquele merda. Mas da primeira vez o PFzinho, foi culpa do PFzinho. A segunda, mano, nossa, o Knicks vacilou demais. Mas aquele pessoal também pegou muito pesado. Mano, tu é doido. Aqueles caras pegaram muito pesado. A The Boys agora tá na Amazon, né? Hã? É, mano. Ah, sim. É um filme. Ah, é? Aham. Eu pensava que The Boys era um time. A The Boys da Amazon é um time. Tu já assistiu a série lá Em Prova? Aham. O Enigma? Já. Eu já assisti todas. Mano, o pessoal não sabe atuar. O que tu achou do John? Do John? Achei até que mais ou menos. Tá razoável, né? Aham. Pelo menos esse Em Prova tá legalzinho. Porque aquele Enigma. Uma merda. Uhum. Fortnite. Amanhã é o sol, papai. A loja falta 1 minuto. Vou entrar. Já tô. 3, 2, 1. Cara, que entrei quando faltava 3 segundos. Por favor, que não saia, por favor, por favor. Isso, não saiu. Não mudou quase nada. Não mudou nada. Literalmente, não mudou nada. Cadê? Mudou o andarilho de fogo, K-pop e metaleiro. O K-pop, eu queria K-pop. Metaleiro, não, uma bosta. Caraca, quem ainda tá com esse negócio do passo? O andarilho do fogo, mano, ele tem um cabeção e faz headshot. Uhum. Tu vai comprar alguma coisa? Calma aí, eu vou falar com o Bernardo. Ele tá te levando na bolsa. Cadê? Deixa eu ver se ele tá online. Pam, 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 pam,
Ai, não tá online. Ele é um bot também. É não, ele joga bem. Uhum. Tu assistiu esse Sebastian? Eu assisti de vez em quando. Mano, um molequezinho viciado, viu? Hã? Ele é um molequezinho viciado. Por isso que ele joga bem. Tu acha? Close my eyes and I can feel the hate. Close my eyes and I can feel your pain. Searching for the good things in life. Recently I can't find that stride. Broken hearted with a bloody knife. How you end up most of the nights. Paper hearts cause of broken thoughts. Life is slowly falling apart. Try to fix it but where to start. Try to fix it but where to start. 5 steps forward, 10 steps back. Life refused to give you some slack. Be the big guy and don't look back. Save your heart, some on the text. Pushed away all my fucking life. I ain't never seen the fucking light, but I'm still here till I fucking die. And there's still tears every single night. Try to work on myself and me. Fucking up, but I still believe. Head is high, even though I won't live on my fucking knees. And that's a promise that I'm trying to fucking keep. Ainda tô em live. Tá gravando tudo isso que nós estamos falando aqui? Uhum. Eu queria muito essa skin. Mas eu acho que não tem skin que compare ela. Eu também, eu queria. Mano. Pra mim essa skin é a melhor. A melhor skin do jogo. Vem cá ver qual é. Ah, me diz seu nome. Eu não sei o nome dela. Ah, nossa, isso aí é muito top. Ah, o cara tem as duas coisas que eu quero, mano. Os três, né, não? Assim, não tem conversa aqui não. Prefiro esses dois aqui. Ele joga muito o reflexo. É porque esse aí tava... Enfim, o que, mano? Começa logo aí pra você, seu bot. Nossa, consegui dele aí. Cadê essa configuração dele? Ah, desse tipo de Pro, mas ele é muito bom. Tu nem viu se ele é bom ou não, pô. Mano, ele é muito bom. É bom pra porra. Olha isso aí. Você vai ter. Como que ele faz isso, viado? Bom, o cara deve passar o dia inteiro jogando, né? E também porque esses caras já têm experiência. Aí, caraca, meu Deus, joga muito. Eu acho que ele constrói mais que o Nix. O Nix edita. É. Pô, esse aí edita no mouse, eu deu pra ver. Deu pra ver que ele edita no mouse. Quando ele para. Ah não, edita no jeito. Bicho é vagabundo. Olha isso. Caralho. Mas não é. Ah, ele botou. É muita experiência, sim. Eu acho que é porque no teclado o negócio é mais difícil, porque as teclas são mais juntas. Agora, quando tiver um teclado mecânico. Do teclado eu consegui construir melhor do que no meu. O quê? Do teclado. E também porque no teu negócio trava muito. Aí complica. Sim, tu quer jogar? Tenta aí o Plumage de novo. Rapidão, rapidão. Já era comida. Joga Free Fire? Ainda? Não tô tendo não, tá? Tenho não, só foda.
Eu sou pro demais no Free Fire, mano. Bora jogar uma partida Free Fire? Bora. Eu aposto no Free. Tem. Abre os sorteios. Oi? O Brasil está com vocês, vamos. Bicho de rapariga, como que eles ganharam, não é isso? Eu venho. Ô, pai do carro. Pai do carro. Como é que você vai fazer? Porque provavelmente é o pai dele, não sei se é o pai dele, mas provavelmente é. Esses caras não sabem fazer entrevista, mano. Só fica olhando pro chão, versão. Mano, inverte isso pra fazer também, isso aí? É, inverte, verdade. Pra fazer lá no final, né? Foi. Foi não. Um dia vai. Quem preferiu? Foi esse dois vai todo? Foi. Aqua e esse outro aí. Nem vi eles, mano, no ranking. Eles saíram lá do Mileno pra chegar nesse aí. Ah não, mano. Ó, eles são. Foi. 3 vezes o de campo qualifica. Ah, sim. É que eles classificou 3 vezes na World Cup. 14 years, próximo match, play for Cloud9. GG mesmo? Foi Cloud9 que contratou ele ou... O quê? Foi ele que quis entrar pra Cloud9? Não, acho que a Cloud9 chamou ele. Eu acho que, mano, ninguém conhecia a Cloud9 antes dele, se eu acho. Eles têm um time de Rocket League, mano. Eles têm um time de um monte de coisa. Mano, do nada eles são patrocinados por um monte de cara. É só porque eles foi. Se pá. O Rei Leão, mano, as ideias. Nem falou, né? Não conheceu. Conheço, não. Fez. Nunca pôs. Jogar Fortnite. Aqui tá pra caralho. Eu sou pro. Não tá. Eu sou pro demais já. Eu também não sou. Sou tão pro que eu não consigo. Sou tão pro que não vou só pra mestrar. O menino tá aqui, comigo. Peraí. Tá. Vestir. Oi? Vou no cu também. Ai, ele tá muito gordo. Oh. Não, dele tá muito gordo. Caramba, beleza. Aqui. Não conheço. Não conheço. Eu conheço não vou passar. Não, não vou passar.
Quando eu falo, tá de perder, eu sei que está ganhando uns pontos. É porque acontece, né, de computação técnica. Quando a gente não sabe o que tá falando. Óbvio que eu sou. Eu uso essas palavras, né? Homem. Tá no Fortnite? Não, eu vou fechar pra abrir o negócio. Não, eu quero saber se eu sei. Coisa não é. Porque tu fez errado. Não, talvez porque não tem espaço no teu negócio. Vou te instalar esse jogo nisso aqui, ó. E está. Aqui, tá aqui. Deixa eu de novo. Demente, digitar esse vídeo também. Ah, olha isso aqui, passa na notificação. Eu sei, eu passo tudo isso. Vamos ver. Vai entrar no aplicativo. Ai, tá choque? Ele tá choque? Às vezes aqui. Às vezes aqui na frente. Ai, dá um choque às vezes. Não vai ser. Não. Não é sempre, né? Ah, deu isso aqui 2 vezes. É. Mas não deu, eu nem senti, eu acho. Eu acho que foi só da minha cabeça. Pela tua. Não, tu não vai apenas vai excluir. Ele só vai tirar do negócio. Não faz isso, mano. Meu vidinho. Foi isso. Não, velho. Vamos de light. Para de fazer isso. Game estável. Por que a gente estava aqui se não que tá aqui? Eu vou ajustar aqui? Não. Mano, cadê esse shopping? Tá me olhando. Se tu botar aqui. Ah, tá. Que top. Eu tomava aqui. Mas eu não tô mais. Olha, os dois desgraçados ganharam sem querer. Ah, sobre 2. Olha o imbecil. Meu Deus. Mas ele deve jogar muito. Vê os clipes dele, vê os clipes dele. Isso. Vê os clipes dele. Coloca no outro. Eles são o que, mano? Norueguês. É? Uhum. Ai, mas não sabe. Ele e o Benfish. Caraca. Joga melhor. Eu também, muito isso. Bonito jogar melhor. Porque eu jogo melhor que isso, né? É. Os caras, ele edita no F. Ou no F. No F. Eu não lembro. Porra, que eu vou comprar então. Eu quero poder fazer um jogador. Eu quero filmar. Se ele matar os 2, ele é viado. Matou um, se ele matar os 2, ele é viado. Se ele matar o outro, ele é viado. Se ele matar o outro, ele é viado. Se ele matar o outro, ele é viado. Tá bom. Meu Deus, olha. Como que ele fez esse bug? What? O quê? Tá bom, ele joga muito. Tem muitos que estão pra usar isso.
Ele vai matar o cara aqui, né? Pensa quanto ponto no arena? 365. Não, que é o bug que ele fez, vem cá. Ele ficou no meio da parede. Que porra é essa? Eu vou matar mais um pai. Eu tenho cavaleiro azul. Ele vai primeiro. Mas ele tem 354 pontos. Não é o cavaleiro negro. Eu tô falando a cavaleira ruiva que eu falei. Calma aí, solta aqui. Solta aqui. Não, meu Deus. Ok. Calma aí, pô. Gente, diferença de FPS, eu sou um doido. Calma aí, você tem merda. Que louco, seu louco. Pegar o 1044, procurando escapar em forma tudo. Não. Esse escorpião aí, ele é bom? Esse vai ser bonito, tá vendo? Pô, nossa, mano, ele é muito pro. Presta atenção. Olha o skin dele. Eu tenho aqui com a ficou aqui com eu tenho. Tira aí, né? Tira aí. Continua tentando abrir o pano. Tô fazendo o que isso, né? Nada. Olha o Aqua V2, agora vamos ver os play do Aqua V2.
Eu gosto. Não passei isso, não é nenhum problema, não. Oi, Luma. Eu gosto de ficar dando. Você vai descascar o ovinho pra mim. Descasca aqui. Eu terminar com a função do ele, tá? Tô comendo frango. Come frango. Como é tudo, Versão. Forte. Versão. Só versão, né? Ó. É só ir pela borda aqui, ó. Vai pela borda, né? É nóis. Não precisa pular. Hã? Pela porta não precisa pular. É? Eu acho que sim. Nem sei como é que tá falando. Eu tô gritando porque ele fala assim. É. Ai, não sei bem, mas ele fala muito. Ó. Tô vendo isso. Tava olhando um negócio aleatório. Isso. Como é esse jogo? Você vai meter o ovo pra mim? Essa água pra mim, é? Não. Hã? Tá. Depois eu vou passar no problema, um pouquinho. Pressão. Legal. Eu não sei por que, né? Por trás. Na borda. Aqui na borda é fácil. Melhor que o reflexo. Hã? Melhor que o reflexo. Hã? Melhor que o reflexo. Ora. Como é que tu fez pra mim não tá segurando aqui? Foi correto, fez pra mim não segurar o shift, como tu fez isso. Configurations. Ô imbecil, não sei o que não segurar pra mim, Sai do meu grupo, cara, eu não gosto de você. Tá. Tô brincando ainda. Venha me assistir aqui. Ou tu botou pra iniciar? Calma. Não botou pra iniciar, né? Eu consegui, Jackson! Parabéns, velho. Mano, eu quero fazer um negócio, mas eu tenho medo. O quê? Porque eu quero comprar a picareta do amiguinho aqui, que eu me esqueci o nome. De Peixoto. É. Muito foda. Só porque eu tenho que sem fome. Não, é porque é legal mesmo. É muito... Tu já escutou o barulho dela? Já. Nossa, muito legal, mano. Eu só comprei por causa do barulhinho e também porque é bonita. É, bonita não é tanto assim, né? É mais porque ela é estilosa, né? Sei lá. Ela tem um negocinho. Mas eu queria mesmo era o Peixoto. E o paraquedas dele. Todo mundo quer o Peixoto, né? Ele é próprio. Ele tem cara de prova.
eu comprei esse pet porque eu tava vendo youtubers e eles falaram que a maioria dos pets não vale a pena. Foi comprovado que esse pet foi o mais comprado na época. Caraca. Foi. Mas é o que mais vale a pena também. Meu Deus, vem aqui, rápido. Deixa tudo que tu tá fazendo, vem ver. Tá. Rápido. O que é? O que foi? Calma. Caraca, olha o olho dela, presta atenção. O cabelo dela é duro. Oh, parece uma cracuda. Tá assim, ó. Agora eu vou comer o outro funcionador. Vai. Vou comprar. Olha aqui, ó. Calma aí. Olha aqui, tem aqui. Aí que eu duvido. Se tu é homem, tu clica. Aí tu vai desfazer compra. Né? Aí deixa eu ver quantos bucks eu fico. Puta que pariu. Mancha, então só 800, tu vai ficar com 350. Ah tá, eu não sei fazer conta. Mas não? Imbecil. Menino burro. Bota dentro desse corofinho. Depois comprar de presente pra tu. Olha aqui. Olha. É sério. Legal. Olha aqui. Não é nem doido. Tô mesmo não. Não tem dinheiro. Te dou 50 reais. Se me der. Tá com 50 reais aí? Hã? Tá com 50 reais aí? Eu vou usar de tudo. 50 não, porque não vale 50, né? Te dou 30. Tá? Vai valendo? Vai? Não, mas você não vai me dar. Por que eu fui de bote? Se eu tô com um ADM. Hã? Não palavra de homem. Bora pra chão? Não. Bora pra... Quando chegar... Tá bom então. Eu sou homem de palavra, rapaz. Quando chegar os áudios eu ia te dar, né? Mas também. É porque eu sou bote. O que eu tenho a ver? Ó, de novo, ó, tá aqui em cima. Por quê? Por que tá aqui em cima, ó? Porque eu botei. Como é que bota ali? Hã? Como é que bota ali? Botando? Tá ali no cantinho, como é que bota? Eu não aguento ficar descascando. Come com a casca e tudo, duvido. Duvido tu comer com a casca e tudo. Quanto? Assim, ó. Mas eu como. Eu sou dele, você não me conhece não. Assim, ó, todinho. Que horrível. Ai, travou. 30 de cipins, merda é essa. Vem pra minha ilha. Seu bot. Caraca, parece comida. Na moral. Aí. Comi tudo, rapaz. Eu sou foda. Calma aí, eu volto já. Cadê? Faz aí, profissional. Mano, não. Eu só eu. O quê? Eu sou monte.
Entra aqui na minha ilha. Ah! Não. Tu viu a Bia? Ela foi lá pro quarto dela. Ali, ó. Eu fui buscar ela, sabia? Eu fui pegar a Bia. A edição do controle é muito pior que a no PC, né? Verdade. Por isso que o Aiden ganhou, mano. Ele é o prozão nos vídeos, mas... Mas é porque ele joga no servidor, parte do personalidade. 40 kills, tu viu? Ele fez 40 kills. Tu tá em que mapa? No meu. Eu também tô no teu. E aí? Não, mas não é no meu o mapa normal, é o meu mapa. Ah, sim. Tá treinando aí, né? Aham, entra aí. Então, eu tava nesse mapa. Tá no PC? Uhum. Qual que é o nome do PC se quer pra se queira? Ele faz... Fabrica cocaína. É brincadeira. É sério? Eu pensava. Não sei se ele tá. Sem pular, eu consegui fazer 3,90 graus em seguida. Sem pular? Uhum. Eu gosto de construir no metal, mano. Sei lá, dá um negócio melhor. Sou muito pró, mano. Sou mais pró que vocês. É verdade. É. Onde é que tu tá? Na minha ilha. Espera! Aí tu. Tô bot. É que eu sou. Bia, vem comer, anda, Bia. Peraí que eu tô falando aqui pra Clarinha. Presta atenção. Opa. Presta atenção aí, cara, mandou. Lá não chega.
Não é da tua idade. Não é? Com certeza não. Com certeza não, ela tem uns 15. Seu bote. Só pra finalizar, não. Pra finalizar, só pra finalizar, então. Sim, só pra finalizar. Beleza. Aí, a casa tá sem mousepad. Mousepad improvisado, que é uma música. Arthur, vem aqui. A Bia tá te chamando. Calma aí. No caso, não sabe fazer. Sem o mousepad. Isso. Tu é um menino? Ô, garoto. Tá em cima do negócio, por isso que não raciocínio. Tu vem aqui, que a Bia tá te chamando. Conseguiu? A Bia tá te chamando. Hã? Caraca, não sei de que fazer. Conseguiu, não? Deixa eu tentar. Se eu conseguir, é porque tá bom. Não molhou já. Cara. Não, tá com fome, Arthur. Não? Eu tô ajudando porque eu sou pró. Sério, pró. Tu não deveria ter ajudado. Eu não queria ter ajudado. É verdade, porque você é pró e eu não. É, agora você acertou. Agora tu mandou todo o meu mousepad. Mousepad? Vou lá embaixo.
subir essa escada em exatamente 4 segundos. Clarinha, via, fala aí pra ela que já tá pronto. Tem um episódio, velho, de um desenho, Daniel Tigre, que maluco é tanta putaria no episódio. Eu salvei no meu celular de tanto negócio que tem. O Mickey? Não, no Daniel Tigre. Daniel Tigre. Um episódio muito... Não tem outro plano desse não? Outro o quê? Outro plano desse que eu quero ficar de busca, porque sua irmã está aqui pra te dar B.O., sabe? Relatório da bandeira, pronta, mala, mala. Seu bote. A vida gosta de testar a gente. Quando você toma uma decisão errada, viver com o que você fez pode ser o próprio castigo. Ai, meu orgulho. Eu saí recentemente de um desejo vegano. Eu tô tentando me reerguer. Agora essa é minha vida. Leve um tempo para observar o ar. Você tem permissão para segurar uma arma, não tem? É claro. Olha isso aqui, ó, pintei. Caraca! Mano, se lembra que eu falei que tipo tinha um... Vem aqui, vem aqui. Que é, gay? Vem aqui. Caramba, mano, muito massa esse nosso prédio. Vem aqui. Rápido, mano. Meu Deus, não acredito.
Vem ver. Se lembra que eu falei que tinha uma Bruna do lado de uma Peppa Pig? Uhum. Olha isso aqui. Eu falei aquilo aleatório, mas olha isso aqui. Essa é muito boa, garota. Sim, é esse episódio aqui, ó. Esse episódio aqui, eu tava assistindo com meu primo e começou a passar um monte de merda nesse desenho. Sério? Tu comprou quanto? Quanto foi você? 115, eu acho. Brilha? Calma aí. Se não for gamer, não brilha, né, velho? Eu tenho que ser gamer. Então brilha. Daniel ajuda o a contar uma história. Brilha, só que tem que conectar esse outro cabo e é uma bosta. Oi, vizinho! Cala a boca, Daniel. Calma aí. Ó, é por aqui, ó. Você me ajudou. É pela direita, então. Olha aqui, ó. Calma aí. Calma aí. É por aí, ó. É por aqui, eu acho. Ó. Tu viu? O meu fogo comigo, você decorou. Foi muito legal poder ajudar. Derramei um chá e você me ajudou. Caiu palmas tudinho e brilhando ficou. Era tão bom ter um amigo. Ó, ó. Baixa print, baixa print. É isso que eu vou fazer. Ai. Vem aqui pra não passar vergonha nos status sozinho. Por favor. Vem aqui pra não passar vergonha nos status sozinho. Essa vergonha não tem, né? What the fuck? Amigos se ajudam, eles te ajudam sim. Amigos se ajudam sim. Amigos se ajudam sim. Mesmo quando sozinho pode resolver. Boa, Daniel Trig. Daniel Trig.
Bora aqui no PC. Só se for no PUBG. Tem meu PUBG nem tá. Porque eu não fiz as coisas direito. Tu ainda tá aqui? Tá? É? Tu ainda tá aqui? Aonde? No meu mapa? Toma editando aqui, ó. Tá vendo não? Não. Deixa de ser mentiroso. Te matei na técnica. Ai, mano, que muriçoca chata da desgraça. Tá comprando lá na desgraça. Cadê tu? Aqui é. Até cidade. Fazendo uma pegar os que. Quebrou, cara. Bote. Só mesmo. E aí, tem preconceito? Nem bote. Você racista. Eba. Eu também. Bate aqui. Não. Não é hora de bater. Não dá. Presta atenção. Eu consegui. Vamos tentar fazer aquele negócio que aquele cara fez? Que ele bugou na parede e matou o cara lá? Calma aí. E tá assim, bem rápido. Ah, mas é só por um tempo. Pum. É, deixa que tá. Estou muito fome, né? Claro, mano. Não mutou no jogo? Não mutei. Caraca, eu fiz 90 graus muito rápido aqui. Mano do céu! Merda. Viado, mano. Ei, tu viu tanto que eu tava fazendo? Muito rápido, velho. Muito, muito. Vou até clipar aqui. Ah, tá na live. Cadê tu? Calma aí.
aí, Jackson, eu vou te dar. Vem cá. Tu quer voar? Calma. Não. Como que tu faz isso? Fazendo. Ah, eu queria te matar na picareta. Mas não vai dar. Ai, muito. Vou no negócio, vai. A temporada 10 eu vou jogar toda no teclado. Hã? A temporada 10 eu vou jogar no teclado. Ai, mente. Duvido? Tá, bora. Tu falou isso na 9 e tu não fez. É mesmo, eu falei isso na 9, mas não prometi, agora na 10 eu prometo. Não toda, né, Jackson? Só uma partida amistosa. Mano, olha isso aqui, tu viu? Mano, é sério, tu tem que ver, eu tô construindo demais. Tô vendo, né, Jackson? Ó, vem cá. Cadê tu? Calma aí, né? Eu vou te matar. Hã? Vou te matar. Ai, calma, não me mata, calma. Ó, vem pra cá. Vai. Ó, Calma aí, eu vou fazer um negócio. fica lá em cima. Tá, calma aí, eu vou pegar o controle pra eu fazer. Não, dá aqui também. Tá, vai. Fica em cima dessa porta. Calma aí. Aqui, fica em cima dessa porta. Sim, eu sei, calma aí. Fica em cima, vai. O máximo possível pra cá. Ah não, mano. Pode. Não, imbecil. Vem pra cá, vai. Tô tentando. Só aqui, ó. Calma aí, eu vou fazer no teclado mesmo. Vai, só aqui, vai. Calma aí. Agora vai. Botou Mickey Mouse lá. Botei. Boa. Eu sou muito forte. Calma, agora não. Tá, tem que ser bem pra lá. Assim, ó. Ah, mano. Eu edito muito bem. Vem. Já vou. Vem cá, mano. Eu tô tentando fazer a merda no meu 90 graus por causa desse celular que eu não consigo. A moriçoca me mordeu bem na bochecha. Vem pra cá. Aqui tá bom? Cai em tudo, porque eu sou imbecil. Calma, eu vou chegar em instantes. Ó, aqui tá bom. Vai. Vai. Calma, tem que ficar desse lado. Não, fica do outro. Eu acho que é melhor. Tá bom, vai ver, desse mesmo. Mano, tu é muito ruim. Vai não. Calma, ó, vem aqui. Aqui, pronto. Ah, vai aí mesmo. Não faz muito alto não precisa. Ah, então vem aqui. Mano, se decide. Tá bom aí, tá bom, já chega. Calma aí. Pronto. Era bom pro outro lado, né? Calma aí. Faz aqui na ponta, velho. Vai lá um pouquinho pra ponta. Aí. Mano, se tu errar de novo. Provavelmente eu vou errar, né? Tu tá mirando muito pra cima. Mano, tu vai errar. Vai a boca. Aí. Não vale.
Isso é muito bom. Coisa tá lá. Tô. Perdi minhas armas. Como assim? Restaurando ilha. É porque eu saí da ilha, saiu aqui sozinho. Ou quer dizer, saiu da ilha, né? Literalmente. Onde é que tu tá? Tô no meio do mar. E eu não sei onde é que tá a ilha. Achei a ilha. Acho. Volta pra lá. Para explodir. Tu saiu da tua ilha? Hã? Não, eu tô voltando. Tá onde? É porque eu tô no mar, né? Tô no meio do mar. Voltei. Vê aí o PUBG, se baixou? Hã? O PUBG. Eu falei com carteirona. E aí, HBR 2306, de boa. Deu certo, Jackson. Baixou? Uhum. Beleza. Vem cá. Tá, só abrir aqui o meu também. É porque o meu demora um pouquinho pra abrir. Uma câmera. Bate uma foto. Ou, cadê isso? Pega um negócio. Erro? Como assim erro? Vamos ver. Ó. É porque tem que criar. Calma aí. Tem que criar uma conta no PUBG. É isso que eu tava fazendo. Não, mas ali, ó, tá aqui no PUBG aqui. É. Login. Vai, seu Bert. Calma aí. Peraí, Bert. Não assim mais, Bert. Ó o cubo. Caraca, eu chutei. Tu tem cara de tirar sem YouTube mesmo. É 10. 25. Tá. 2007. Ah, não. Eu sou de que dia? De que mês? Maio. Mano, eu tinha mês passado. Esse mês tá assim. Deu onde? Ai, mesmo. É esse mês. Que mês é hoje? Nada a ver. Hoje é junho. É julho, imbecil. Calma, imbecil. Coloca um aqui tão lindo. Esse? Como é? Esse eu só boto pra public. No meu celular também tem nada pra public. PC, né? Não, eu nem preciso. Não, né? É. Eu falei assim, é apertar aqui, né? Tu nem precisa não. Bote. Calma. Calma. Confirma um e-mail. Isso é burro. Eu vou escrever. Tu já decorou, foi? É, mas não é 2 pontos.
É porque tu ficou apertando também, seu bot. Porque tu é um bot, seu bot. Ah, não vi. Vem cá, vai. Frio aí. Pronto, né? É. Ok, não. Olha aqui. Olha aqui. Faz que tem que errar comigo. Contigo aí. Oi? Tenta colocar. Eu tô tentando. Sim, tenta colocar. Tu acabou de tirar a conta, vê se foi. Não foi não? Eu sei. Ah, vai de novo. Essa eu tô contando Fortnite, né? Vou roubar. Não. Você bota no código. Você bota no quê? No código. Eu tenho uma conta pra cada jogo. Eu bote. Não pode. Como é remember e-mail? Relembrar e-mail. Vira, volta aqui, quer ver? Sua voz. Ah, não, não tem. Calma. Para. 606. Ô, louco. Calma, devagar. Calma, deixa eu escrever. Tu é muito bom. Não, calma. Tô. Sai. Não faça isso pra mim. Ah, não tem que fazer 26, isso é brincadeira. Não vai igual. Mentira, não é igual sim, não é igual. Não é igual. Deixa eu botar. Deixa eu, tá muito lindo. Vou só mais rápido com certeza. 26, eu sei. Ó, vou ver como tem em cima da 25. Vai. Espera. Ah, esqueci. 2.550. Coloca o meu e nossa, olha o que eu vou ver, seu bot. Abre o e-mail. Tem que reenviar. Veja que você e-mail para alguma coisa. Não, veja isso aí é reenviar.
pra mandar de novo teu e-mail. Olha teu e-mail. Olha teu e-mail. E confirma no teu e-mail. Me dá aqui. Não, me dá aqui, me dá aqui. Eu não tenho que comentar em vídeo, calma aí, tá reenviando. Eu botei pra reenviar. Eu sei. Vai aparecer no site todo mundo. Ó, coisei. Agora eu coisei. Entendi. Vai, bota isso. Tem que mudar isso de novo, não. Não foi que vocês vão encontrar isso aí. Calma aí. Escreve um pouquinho rapidinho. Esqueci o carro, esqueci o carro. Pronto, bot. Meu Deus, rapaz. Pronto? Mas reescreve o e-mail, apaga tudo e escreve de novo. Como que eu fazer? Tu deve ter escrito alguma coisa errada no teu e-mail. Vou mostrar o da Continua aí. Sei lá. Ah, não, já, tu não vai fazer mais isso não. Vai sim. Não vou. Tu não falou. A culpa foi tua que tu disse que. O meu também. Ah, é? Eu também. Ah não, beleza, o meu foi. Calma aí. É porque eu tinha digitado errado. Foi. Olha aqui, ó, como é que bonitinho.
Ó, que joguinho bonitinho. É porque tu é bom, tu não sei. Se fosse tu, eu tava lembrando de mim. Porque tem que ficar conectando toda hora quando for iniciar o campo de light. Não, tu escreveu errado. Tu escreveu assim errado. Tu escreveu assim errado. Eu ouvi. LCT 251007. Não tô ficando. Não. Tem não. Ok, ó, não tem uma cena de outra cena. Não faz isso. Não tem tempo, né? Como é que faz isso? Como é que cria outra conta? Olha aqui. Como é que eu vou criar outra conta? Como é que eu vou criar outra conta? Assim, o que eu vou desse? É meia tecla pra ver aquilo. Eu vou uma árvore também? Vai sim, cara. Eu vou botar no bloco de novo. Não, eu vou fazer assim. Não tem e-mail dessa senha. Tu vai salvar agora, tu vai fazer agora. Eu vou pegar o meu outro e-mail, é? Não, vou salvar também esse aqui. Qual é a tua senha? Não, volta rápido, tem que botar uma nova conta. Isso não mexe. Não, eu sou só como é que eu vou por essa senha? Por que eu tô procurando o bloco de notas? Onde é o bloco de notas? Olha, cadê onde eu não tenho bloco de notas? Porque o nome não é bloco de notas, é notas, né? Eu tenho. Ah, fica apagando. Então não fala assim mesmo. Eu tinha uma foto do e-mail. E a senha? Calma aí, a gente cria uma faixa com o nome da tua senha. Não faz isso. Aí eu vou ter que abrir essa parte toda hora. Não, mano, é só tu ver a parte. A senha vai ser. O garoto que pode ter feito. Não vi nada. Calma aí, se posso lembrar. Deixa eu sentar aí. Deixa eu fazer primeiro, que vai dar certo. Eu vou jogar uma partida. O que tu tá fazendo? É a galinha. É a galinha. Parece. É a cachoeira. É a cachoeira. Ui, tá difícil de abrir. O quê? Tá difícil de abrir. Que foi lá? Ai, tá difícil de abrir o bolo. Vou abrir a tua boca. Assim.
aparecer agora. Vem cá, Jack, pra tu ver. Ai, já tô no game. Vem cá pra tu ver. Eu já tô no game. O que é que tem? Vem, o que é que eu faço agora? Ai, eu sou corcunda. Ai. Ai, eu sou todo torto. Corre torto, corre torto. Corre torto, porque eu sou torto. E aí, Bolt, o que é que eu faço agora? Confirma o e-mail. Como que faz isso, cara? Vem aqui. Tu já reiniciou o game? Já. Mano, tu é burro. É só tu fazer isso aqui também. Deixa eu ir, vai. Vou cair no lugar todo torto. Tu redefiniu tua senha. Claro que tem nada pra isso, não? Tu sabe como, pra que tu mudou a tua senha? Tá, Eu vai. botei a mesma senha, Caraca, Como é que tu mudou pra mesma senha? E não tem como, não? E aí, o que é que eu faço agora? Aí agora tu vai lá e coisa. Você não fez isso? Eu já... O que é que eu faço agora, Jackson? Calma. Tu não sabe jogar, né? Sei. Deixa eu só procurar uma mochila. Merda, mano. Não, velho. Vai no X1. Eu vou. Tô num squad, mano. Uhum. Pode. Oi. O que é que eu faço agora nesse número 3? Enfim. Era pra entrar lá, né? Vai, coloca aí enviar e-mail. Eu vou receber 55. Aí, agora. Ó, se não for agora, tu é gay. Eu tô sentada no meu canto. Vai. Sete cócegas. Esse é o bem, né? Cócegas. Sente. Aqui sente. Você vê 55 e-mails. Ele tem uma vaca. Aqua V2. Ele tem cara de viado. Olha. Quem é? O João Paulo quer comer? Ele tá pertinho. O João Paulo. Pega uma pessoa. João Paulo pegou nem a conta dele. Ele pegou a... O que parece ele pegou, né? Quem? Pegou a... Cadê? Sarai. Pegou. Pegou. Uma menina. E é que
Porque ela quis. Me diz outra pessoa, não diz. Cadê? Não tem. Então pronto. É verdade. Porque a porra do número 3 não vai. Eu tenho que enviar. É porque aí tá mudando no meio a senha. Aí! Tu botou pra mudar a senha. Aqui, ó. É aqui que é o bicho? Não. É. O que é que tem? Só porque eu botei a definição, eu vou ter que fazer tudo de novo? Não. Então, não tem opção. Quê? Vou ter que fazer de novo. Não é. Isso apareceu do nada. Eu que vou perder aqui. Ei, silêncio. Já chega. Tá bom, né? Vou lá jogar com alguém. Poxa, não deu certo. Vou fazer isso. Por favor. Não, isso não vai ter. Coloque login. Não aperte nada. Não aperte nada. Só aperte. Chegou no meio. Deixa eu subir lá pra tu. Chegou. Como é que confirma, animal? Confirmando assim. Desse jeito. Não tem como confirmar. Tem sim, se manda um e-mail pra tu pra quê? Peraí. Vai chegar aí. Quer definir senha? Eu vou botar o quê? Tu não vai fazer nada. Bota uma senha que tu saiba. Ai, chegou! Falei. Deixa que eu confirmo. Como é que confirma? Não apertem nada. Vou pelo Discord. Não. Dá pra tu instalar o Discord? Instalar ou desinstalar? Instalar. Dá, né? Tu acha o jatinho legal pra ele? Pegar água lá pra mim. Eu sou um bosta, mas você é um bosta. Então bota uma senha nova. Não bota a mesma senha. Mano, eu vou fazer esse novo negócio. Vai não. Mano, ai, tu não vai ter como adicionar. Deixa eu ser. Como então? Mano, tu confirmou? Parece que não. Sim, mas não aparece porque tu botou a mesma senha. Ah, então eu vou botar outra senha. Inventa comigo. Luan 1, 2, 3. Com um L maiúsculo. L maiúsculo. Isso é bem fácil de esquecer isso aqui. Olha, filha da puta! Eu tô te perdendo. Nem apertou, botar. Aperta de novo. Oi? Ai. Tá vendo que tá apertando não? Ok. Não apertou. Tu vai cair e machucar o bumbum na escada. Mano, deixa. Sabe quem sou eu? Número. Deixa eu criar. Calma, deixa eu ver se vem. Aqui, ó, tarefas, esse é o nome. É? É, conta morta. PG. PG? É PG mesmo. Olha que seu bom.
Como é que vem? Sai daí, sai daí. Passa muito. Eu tô tirando a colher. Assim, né? Por que é um bot? Então eu vou jogar aqui por tu. Seu bot. Ah, não. Eu vou jogar pelo... Não dá pra jogar pelo... Eu vou botar Luanzinho 2012. Não! Mano! Luanzinho 2019. Como é que muda de arma? Na frente, não. Tá bom então. Lixo. Macho, como é que bota? Filha da mãe me matou, mano. Ah não, velho. Tomara que morra também. Lixo, bot. Live no PC novo. Eu assisti essa live. Live no PC novo. Eu assisti essa live. Seu bot. Qual é a senha? Bota aí a senha. A senha do quê? Senha. Por que tu quer fazer isso? Deixa eu fazer o que eu tô fazendo. Mas tu tá fazendo merda. Meu Deus do céu. Mano, é bem baixinho o teu áudio, né? É sério, por favor, me diz como é que muda de arma. Os números. Hã? Os números. O que é que tem a ver? É pra ser igual a Fortnite isso aqui. Tá em primeira pessoa, eu não quero que fique em primeira pessoa. Como é que tira? Tirei. Hã? Tá fazendo merda. Ah, nem a sala. Nossa, não for. Ah, mano, eu sou muito burro, pô. Meu Deus. Nem a papai vai ter que fazer isso de novo. Mano, tá bom, não dá e pronto. Mano, só me diz uma outra coisa. Só pra fazer isso aqui rápido. É porque eu tô funcionando. Aonde é que muda de arma?
Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Que? Meu Deus, o que é que tu tá fazendo? Espera. Não tem uma aranha. O que tu tava fazendo? O quê? Guardando. Nossa. Por que tu não botou tua bolsa? Apertou com calor. Como é que muda de arma, Jackson? Ai meu Deus, essa senha é muito chata, viu? Bota aqui. Agora não tá mais, né? Bota aqui, rápido. Hoje eu já voltei 54 vezes. Tô precisando. Querem jogar não? Quero. Mas desse jeito é uma merda, viu? É, eu imaginei que fosse assim. Calma. Quer que eu bote de novo? Quer? Eu boto. Essa senha chata, mano. Não é, dessa vez não é essa daí. Por que precisa de tanto isso, mano? Não, nem papai não vai ter que pedir essa tua senha de novo, mano. Tomara que não. Fui desnorteado. Eu sei que tu tá fazendo merda, então vou logo ver a merda que tu tá fazendo. Tu já criou 54 contas, né? Não. Só 56. 26. Amanhã minha mãe vai ficar cedinho. Tô lembrando que tinha forte. Vou mesmo não. 8 horas da manhã, né? O cara chega aqui com minha mãe. 8 horas da tarde, nem dormindo. Então não vou dormir. Então não vai. Tu não aguenta ficar aqui o dia todo. Eu passei uma semana na casa, É mesmo. Ah não, mas todo dia é muito ruim de jogar, mano. Não vou jogar não, vai. Cala a boca, velho. Criou de um jeito que o mundo criou. One game 110. Não valeu. Mãozinho 219. 219. Vai, bate foto rápido. Deixa eu ver se presta. Não presta. Já existe, bate de novo. Bate de novo, rápido. Já prestou. Não prestou. Olha que não tem nem como ler, cadê?
tem como ir. Aí. Ah, já era. Mancho, vou pra casa é hoje. Já era. Só se for chegar. Ah, não, tem que rolar de novo. Vai ter a falta aqui de novo. Mancho, tá bom, não. Eu não quero jogar PUBG, vai. Não, já era. Por favor, Jackson. Eu não quero jogar PUBG. Quer? Jackson. Calma. Eu vou ligar pra minha mãe agora. Tá bom? Eu vou ligar pra ela, tá? Cala a boca. Vem aqui bater. É sério, mancho, eu quero dormir em casa. Por quê? Hã? Por quê? Porque eu não fico confortável na casa dos outros, não. É só tu dormir aí, só dormir. Não, eu vou ligar pra ela. Não, sério. Eu vou arrumar minhas coisas, peraí. Não. Por favor, deixa eu ir embora. Mãe? Não, por favor. Esse é teu celular? Eu fico incomodado, mano, no caso de Esse é teu celular? Não. Então. Nem pensa. É 10 horas. É 11 horas agora. Tá bom, eu vou tirar aqui. Vou falar assim. Calma. Mãe, amanhã a senhora vai me buscar 9 horas, viu? 9 horas da manhã, Ricardo. Ele vai comer aqui. É festa de pijama. Então por que ele vai Moça, eu não quero jogar PUBG. Já era. Pronto. Eu quero criar. Não tô. Se der certo, eu vou desligar. Você viu que é estuprinha dessa escada aqui? Parece que ela tem alguma coisa. Ela desce e sobe e desce e sobe. Muito obrigado. Bicho, eu não quero jogar PUBG. Que medo. Deixa de ser chato, mano. PUBG é muito ruim, mano. Só é bom no celular. Já era, mas eu não entendo. Nozinho gay, nozinho de vídeo, arroba gmail.com. É sério isso? Isso é sério? Qual foi a senha? Vou pra Fortnite. Ah, eu descobri onde é que dá choque. Onde? Aqui, ó. Ei, Jack, não me falar um negócio? Onde é que vai pro Fortnite? Tem que abrir o F9, né? Hã? Abrir o F9. E como é que sai do PUBG? Não sai. E o que é que eu faço então? Sei lá.
É no F11 que sai, é? Não tá querendo sair. Não sai, velho. Eu vou Falta pra... pouco, nem pra cá. Nossa, tu é muito feio, mano. Tô nem de brincadeira. Muito mesmo. Tu chega a me dar asma. Então quanto tu é? Mas eu queria saber como é que tu sai desses jogos. Só dá pra escutar com o negócio do PS4 coisado. Por quê? Porque tá problemático. Nem acredito que vai funcionar. Parabéns, você criou sua conta. Como é que tu sai do pub? Vem aqui. Pra jogar Fortnite, mano. Vamos, pelo amor de Deus, cara. Um jogo demais. Mas não me enjoou ainda. Véi, eu posso jogar com missão ou que seja um jogo novo. Com o quê? Fortnite. Vai fazer 3 anos que eu jogo Fortnite. 3 anos. Sem parar, gente. Parou pelo menos uns 3 meses. Se for juntar tudo, né? Eu deixei de jogar uns 3 meses, desde a Season 4 que eu não jogo. E comecei a jogar a Season 8. A 8, foram 4 semanas. 5, 6, 7 sem jogar. Isso é muito retardado. Um ano sem jogar. Um ano não, 8 meses. Cada season eu posso meter 2 meses. Ainda bem que tu sabe contar. Sabe aí, senão eu ia saber essa prova. Eles nem pelo que eles estão lá ajudando. Eu falei que eu ia sair, né? O que que tem aqui? Não é pra tentar cair no sofá, né? Pois é, eu pensei. Eu descobri como sair daqui. Eu sou um... Olha aqui, não, olha aqui.
Olha só, eu bati. Olha só, eu bati. Ei, para, ele baixar. Ei, para, ele baixar. Para, ele baixar. Bora jogar CS. Não, bora jogar Fortnite. Vai. Já tô aqui. Como é que eu coiso aqui? Como é que eu coiso aqui? Como é que tu tem um negócio que tu tá dando passo? Quando tu dá... Entrou muito cara aqui no lobby. Hã? Entrou muito cara no lobby. Uhum. Saindo, Guilherme Meado, não sei o que. Começa o jogo. Começa o jogo, gay. É tu que tá no teu computador. E aí, o que é que eu faço pra começar? Começa o jogo. Tu não pode começar o jogo, não? Calma. Bora. Mano, teu fone é muito baixo, na moral. Aumentei ele todo. Eu não tô escutando o som do Fortnite. Pra editar no tab, viu? Hã? Vou botar pra editar no tab, só enquanto eu tô aqui. O som do Fortnite não tá rodando. Por que será? Não vou voltar pra ficar nesse aqui, viu? Muito fácil construir aqui, mano. Aí depois você falava que era difícil. O que é difícil? No teu. O meu? Sim. Eu não falei isso não. Vem cá ver. Eu construí mais rápido aqui. Eu acho que o teu não é bastante vibrando. Eu não é vibrando, eu acho. Eita, eu voltei pra central, tá indo com outro negócio. Ah, nossa, que é muito legal. É. Dá um barulhozinho gostoso. Mas ela bate muito. E ela é muito grande. Por que o teu personagem fica dando pra trás? Por causa do controle. O que é que tem a ver? Ele vai cair. Tu tá aqui embaixo? Como é que os pro fazem aquilo? Caraca, é muito pequeno o espaço da tua esteira. Uhum. O teu que eu tô jogando suavão. No teu eu consegui.
Então é muito fácil, velho. Tu viu que eu consegui? Conseguiu o quê? Eu consegui fazer um monte de duas paredes. Eu nem tô. Eu nem sei onde é que tu tá, mano. É só fazer rápido, mano. Ó. O pior é esse mouse, mano. Não tem como. Minha mão é muito grande, mano. Olha isso aqui. Tá fazendo o quê? Tá construindo? Não, parei aqui. É muito difícil colocar aqui. Se quiser vir. Eu vou. Vem pra cá. Ai, não, eu tô cansada. Acho que eu vou dormir. Tá. Você já tá fazendo também? Ele é menina. Muito obrigado. Boa noite, lição. E é porque eu sou. Vou falar o que eu acordei. Presta atenção. Fazer o quê, irmão? Nem sei, desgraçado. Ele tá botando pra botar lá na área. Ele vai ajudar na área. É porque lá no quarto tem Deixa eu abrir a porta. De boa. Quanto quer dormir lá longe? Ó, lá no negócio. A praça do ar-condicionado. Eu acho que eu vou botar lá no quarto mesmo. Vai. Não é uma vez. Hã? Hã? Não é uma vez. E agora fica tudo bem, né? E agora vai. Vai. Pode ir. Precisa não, tá? Não? Tá. O resto tem a tua fazer tudo que precisa.
Nem que quem fazer isso. Que porra. Eu fico batendo assim porque eu sou forte. Eu quis saber vai jogar clube? Espera eu te baixar. Oi! Por quê? O que você está fazendo, Freud? Eu tô no quarto, brincando com videogame. Oi! Nossa, na moral, mexe muito a mesa, mano. Editar no PC. Você fica assim, ó, Tudo bem? Eu fui buscar mais um bombom. Por que tu fez assim? Hã? Calma aí. Finalmente. Aleluia. Ai, meu braço tá dando demais. Quê? O seu braço tá doendo demais, né? Uhum. Então para um pouquinho. Oi. Eu tô dentro do cesto de roupa. Lá. É igual da minha mãe. A mamãe tem 3 cestos. Um pra Maria, um pra mim e um. Caiu sozinho. Eu não caí. Eu caí. Fazer só com isso. Vai ser só assim no Nix. Pau, pau. Vocês não falam, não? Estamos falando. Hã? Estamos falando. Não. Esses bonecos. Fala. Não. Não. Oh, que pena. Bora assistir um já. Não, já chega por hoje. Meu braço tá Quitei.
Que tal um dia comendo só uma coisa laranja? Eu também vou quitar. Eu vou tentar jogar pro BG. Ver se tu Olha, baixou. galinha. Não, tá bom, então eu vou pro CS também. Vai jogar pra hoje? Meia-noite, sei lá. Vai CS, né? Eu vou assistir um par de vídeo hoje. Ei, tô falando que eu tô aqui. Sabia que eu sou amiga dele? Oh. Tu não é prima dele, não? Não. Oh, desculpa. Eu falei pra tu, seu bot. Ai, eu vou terminar essa live aqui. Falou. Eu nem... Foi mal pelas vezes que eu saí, eu nem percebia que eu tava em live. Mas aí é isso. A live durou até aqui. E eu quero que vocês vão... Aleluia. Vamos arranjar alguma coisa pra fazer. Eu vou Se botar você na tá live. assistindo essa live é porque você não tem nada pra fazer. Então, faz alguma coisa da vida, seu bot. Tô brincando, viu? Continuar assistindo a live do canal. Valeu, falou.